8 de abril de 2023, no Majestoso acontece a decisão da Série A2, hein? 15 horas, Ponte Novo Horizontino. A Macaca mais uma vez numa final, a Ponte que já subiu, retornou ao Paulistão. E nós vamos sentir o clima, vamos bater um papo com o nosso repórter, alguns entrevistados, bater um papo gostoso, descontraído. Nesse nosso concentração, trabalhos técnicos de Gil Kleber, tem o Gabriel Ribeiro, também o Danilo Capucci e o Lucas Pessoa, tá bom? Ó, eu tenho aqui, é o seguinte, eu já tenho informação de que o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Basso, já está no Majestoso. Nesse momento, acontece um almoço no Salão Nobre Pedro Pinheiro. A Ponte já recebeu autoridades da Federação, da CBF também. A Ponte foi construído durante a semana um camarote que vai ficar na beira do gramado. Para quem está nas cadeiras cativas, para a imprensa que fica ali naquelas cabines, você vê ali, naquela frente, lá embaixo, eles tiraram uma parte do alambrado, fizeram uma frente e construíram um camarote que é no nível do gramado. Um camarote ar-condicionado, tudo certinho, vai ter serviço de buffet, garçom, tudo certo. Lá vão ficar as autoridades da Federação, da CBF, convidados especiais, tá? Majestoso fervendo já, hein? Deixa eu ver se eu consigo falar lá no almoxarifado, rapaz. Dá uma linha pra mim, meu querido, por favor. O nosso Gabriel Ribeiro, né? Deixa eu tentar essa daqui, que eu já liguei pra ele. É um funcionário da Ponte, ele chega muito cedo no Majestoso, ele faz a parte do almoxarifado, dá uma força lá pro roupeiro, já vai vendo que precisa de água, vai ver que precisa de sanduíche pós-guarda, ele vê que precisa, porque hoje o Majestoso movimentado, hein? Ele falando, eu vou pra minha sala, Edu, pode ligar pra mim. Atenção, hein? É que ele tá muito ocupado. Eu liguei pra ele de manhã, ele tava ocupado. Falei, Edu, estamos embalando aqui. É o Robertinho, meu grande Robertinho. Robertinho tem mais de 75 anos, rapaz. E ele trabalhava no banco. Se aposentou pra trabalhar na Ponte Preta. Seu Robertinho! Pera aí, eu vou dar retorno pro senhor. Segura. Pera aí. Não vai desligar. Pera aí. Vamos lá, pode dar retorno pra mim. Isso, vamos falar com o Robertinho. Ô, Robertinho, você me ouve? Perfeito, Edu. Rapaz, como é que você vai? Tudo bem, querido? Tranquilo, estamos aqui batalhando aqui desde cedinho hoje. Que hora que você chegou no Majestoso, Robertinho? Eu cheguei, era antes das 6 horas da manhã, tava escuro ainda. Mas que hora que você levantou, rapaz? Eu levanto cedo, né? Gente velha levanta cedo, né, Edu? Eu também tô assim, exatamente. Você falou tudo, gente velha levanta cedo. Eu não levanto muito cedo. Mas escuta... E durmo cedo. Mas que tanta atribuição é? Você é responsável pelo almoxarifado. Isso, Edu. Tá, e você também dá uma força pros roupeiros. A gente no almoxarifado fica a roupa dos atletas, né? Camisa, bermuda, tudo de atleta, né? E tem também outra parte do almoxarifado também que a gente toma conta, água sanitária, tudo baboseira aí. Então, tudo que precisa do básico ao acabamento é com o Robertinho. Comigo. Comigo e com o Emerson. Agora, a Totoiati falou que você arruma o sanduíche dos guardas, verdade, Robertinho? Não, a gente só entrega aqui pra eles. Quem faz é na cozinha, né? Então já vem tudo certinho, tudo empacotadinho, direitinho. Quando eles chegam, já tá lá, já na sala deles, já o lanche, né? Refrigerante e café. Pô, mas os guardas comem pra caramba, rapaz. Você acha que é um sanduíche pra cada guarda? Como é que você faz o cálculo? Não, aí é um lanche pra cada policial. Um lanche pra cada policial, um por um. E qual é o número do efetivo hoje, você sabe? Quanto que é a Ponte que requisita o número que ela quer ou é o policiamento que determina? Não, esse daí eu não sei, assim, acho que é a polícia que bota, mais ou menos, né? Eles fazem uma vistoria antes da partida, né? Uns dias antes eles já vêm e fazem a vistoria, né? Esse daí é com o Lindomar, o administrador do estádio.
Certo. Então, Ô Robertinho, sempre dá... Oi? fala uma coisa pra mim. É verdade que pra cada jogo é uma camisa? Quando termina o jogo, cada atleta fica com uma camisa e vai embora, é isso? Não, não. Nós estamos segurando um pouco as camisas. Ah, mas já teve época que terminava o jogo, o jogador ficava com a camisa. No meu tempo de roupeiro a gente segurava também, sabe? Sei. Então, a gente tinha bastante, daí a gente liberava. Mas agora mudou um pouco, né, Robertinho? Tem que dar uma segurada, né? Agora tá no fim do campeonato, né, Edu? Então a gente tem que segurar um pouquinho, né? Tem que segurar um pouquinho. Mas a gente Robertinho, você tá com quantos anos? Anos de idade? Isso, quantos anos? Você tá contando de... Eu vou fazer 80 em outubro. Pô, eu falei 75. Você já vai fazer 80, Robertinho? Então, em outubro. Dia 18 de outubro. 18 de outubro. 18 de outubro, aniversário do Robertinho. Você tá quanto tempo na ponte? Eu vai para 13 anos, 12 anos. 12 anos. Porque você chegou a ser roupeiro, você viajava muito, mas agora não dá pra viajar, mudou de função, né, Robertinho? Não, agora não viajo mais. Depois da pandemia, assim, então já fiquei só no almoxerifado, né? Pela idade, né, Edu? Sim. E também vai cansando, né? Vai cansando. Quem que é o roupeiro da ponte hoje? O roupeiro da ponte, o titular é o Wagner e o outro roupeiro é o Rodrigo. São gente boa pra caramba. Bom, e os caras, para deixar, porque o vestiário fica pronto, quer dizer, quando a delegação chega do hotel, então, naquele já tá tudo arrumado, os uniformes, tá? Cada qual no seu quadrado, é isso? E quanto tempo o roupeiro tem que chegar para arrumar isso, Robertinho? O Wagner tá desde cedinho aqui, mas ele já arrumou desde ontem um pouco. Já tá arrumado? A chuteira fica junto ou o atleta traz a chuteira? Não, a chuteira, tudo, quem arruma é a rouparia. Chuteira, chinelo, tênis, tudo direitinho no armário do atleta, quando é aqui em Campinas. Sei. Quer dizer quando é fora, a gente leva o tênis, chuteira, também chinelo, tudo direitinho, a gente bota no lugar certinho. Mas os caras são bem tratados, hein, Robertinho? É tudo, até chuteira. Esses dois roupeiros nossos são excelentes. Que bom. Beleza. Então tá bom, meu amigo. Eu te agradeço muito, viu, Robertinho? Você sempre muito gentil, viu? Tranquilo. Muito gentil, muito bacana com a gente. Felicidades. A minha admiração por você, viu? Um grande abraço, viu, Robertinho? Bom jogo. Tudo de bom, Edu. Obrigado. Eu tô sempre à disposição de você. Muito obrigado. E já tá fervendo aí pelo jeito, né, Robertinho? Já tá fervendo aí no estádio, não tá? Tá entrando bastante gente. Já abriu o portão? Já abriu, já tem uma parte boa na geral que já tem muita gente. Já abriu, olha aí, que bom. O jogo é 15 horas, agora 13h12. Um grande abraço, obrigado, Robertinho. Obrigado, um grande abraço, viu, Robertinho? Tudo de bom, Edu. Obrigado mesmo, viu? Gente. Muito agradecido. Tá aí o Robertinho, responsável pelo almoxerifado majestoso, dando aí um panorama de como é que é, né? O ambiente em dia de jogo, né? Ainda mais hoje, sensacional. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo falar com mais alguém aí, o Vladimir Catarino já pelamburando pelo majestoso, na captura por informações. Deixa eu ver aqui, Vladimir Catarino, hein? Vai perambulando. Enquanto isso, vamos curtir aqui como de praxe, o Renato Silva. Essa gravação, o Batista já explicou várias vezes, para quem não teve a oportunidade. Renato Silva foi repórter, muito tempo de Campinas, ele fez o hino da ponte. E o Batista trabalhava com o Renato Silva numa outra emissora aqui na Rádio Central e em determinado momento o Batista pediu para o Renato Silva gravar. Por que você não grava, não cantando ou declamando o hino da ponte? E o Renato Silva topou. E aí o Batista ficou com essa gravação e quando o Batista, em 2002, veio para a Bandeirantes, trouxe para cá. Então a Bandeirantes é a única que tem essa gravação. O próprio autor do hino cantando. Esse hino foi feito em 79, foi feito para a torcida jovem, mas é o que pegou. A torcida gostou tanto, foi o que abraçou a torcida e aí houve um pedido, houve uma reunião do Conselho Administrativo, do Conselho Deliberativo, melhor dizendo, da Ponte, e aí houve, por unanimidade, aí, a aclamação como sendo o hino oficial da Ponte.
A Ponte fez uma vez, no início da década de 70, fez um concurso no Teatro Castro Mendes. Até esqueci o nome da professorinha, uma gracinha, uma senhorzinha ponte pretana pra chuchu. E ela fez o Avante, Ponte Preta, avante, avante, que a bola é nossa. Mas não pegou. Aí isso foi 72, 73, mais ou menos. Aí em 79 pintou Renato Silva, essa daí. E aí para 1980, 81 acabou abraçando então esse hino, tá bom? Vamos ouvir aqui então o Renato Silva e o hino da Associação Atlética Ponte Preta, no nosso quadro Autoridades ao Palanque. Bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 3 da tarde, a bola rola. Decisão da Série 2, Ponte Novo Horizontino. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, Leandro raça de campeão. Dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Essa
Ralf estampado na camisa. Já é gol, já é gol! Na saída errada do time do Novo Horizontino, já pressionou com muita velocidade, garra e determinação. Ele chegou lá à frente do zagueiro, botou na frente, escolheu o canto e chapou a bola no ângulo do goleiro Georgimi para empatar o jogo, para empatar a decisão. Gé, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Empata em Novo Horizonte, Gé. É gol da Macaca da primeira divisão. É gol de Gé. Mais um dele com a camisa da Macaca. Pula, sai do chão e vibra. Vibra a Macacada. Gé empata o jogo na marca de 48. Muito bem, esse é o gol da Ponte de empate lá em Novo Horizonte, 1-1. Meus amigos, agora 13 horas e 20 minutos, com muito prazer, a Rádio Bandeirantes Campinas tem o prazer de receber aqui, via telefone, o senhor presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Doutor Reinaldo, muito obrigado por nos atender, hein? Parabéns pelo trabalho da Federação Paulista. Muito bem organizado o campeonato, doutor Reinaldo. Um abraço ao senhor. Muito obrigado a vocês pelo espaço. É muito bom estar aqui em Campinas. É muito bom estar aqui no Moisés Lucarelli, um estádio que, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha trajetória como dirigente esportivo. Doutor Reinaldo, eu vou falar para o senhor. O senhor ficou sabendo das rendas à Ponte. Teve uma renda espetacular durante todo o campeonato da Série A2 e maior do que os clubes do interior que estão disputando aí o Paulistão, né? O senhor vê que o último público, 16 mil, a Federação Paulista, ela fica nesse aspecto financeiro, né? Foi bom para a Federação a Ponte, já que a Ponte caiu na Série A2, doutor Reinaldo? O lugar da Ponte Preta, como do Novo Horizontino, não é a Série A2. Pelas estruturas dos dois clubes, pelo trabalho que os dois clubes fazem na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um acidente o que aconteceu, tanto com Ponte como o Novo Horizontino. Mas o público nos estádios da Associação Atlética Ponte Preta foi algo emocionante, grandioso. E o principal que me deixa muito feliz, muito orgulhoso, o trabalho do presidente Herbelin, da sua diretoria, que a torcida da Ponte passou a apoiar o clube. E em nenhuma cidade do interior nós tivemos qualquer divergência entre torcedores. Isso é o mais importante, encher o estádio com educação, com fair play e respeitando o seu adversário. Pois é, doutor Reinaldo, o senhor falou de torcida aí, e eu lembrei esse negócio de torcida única. Isso está matando o interior, doutor Reinaldo, é impressionante. Eu não sei aonde que a Federação Paulista ela pode entrar junto ao Ministério Público para que voltem, né? Para que termine esse negócio de... Aqui, por exemplo, o derby que nós temos aqui em Campinas, dia 21 de maio, pela Série B, vamos ter Ponte e Guarani, vai sair no Majestoso. Mas não pode só uma torcida. Quando for no Brinco de Ouro também é muito ruim. A torcida da Ponte não entra, aí a torcida do Guarani não entra. O que a federação poderia fazer para que voltasse como era, doutor Reinaldo? Realmente, no interior, as únicas duas equipes, que o Ministério Público e a Polícia Militar, por problemas ocorridos no passado, né, fizeram essa determinação. A gente tem conversado muito com os clubes dos 4 maiores de arrecadação da capital, que também impera a torcida única, mas isso é um trabalho que precisa ser feito por todo mundo junto. E principalmente exige adequações nos estádios. Eu não entendo você ter 2 torcidas no estádio com um espaço, por exemplo, o Allianz Parque, tem, pela exigência da polícia, tem 1.600 lugares num estádio de 45 mil pessoas. Isso não é ter 2 torcidas. Isso é reservar um pequeno espaço, e não é só no Allianz. No Morumbi é assim, na Neoquímica Arena é assim, varia um pouco o número de pessoas.
As minhas duas torcidas, da minha época de torcedor, era Morumbi, a Casa de Futebol de São Paulo, metade do Morumbi para um clube, metade do Morumbi para o outro clube. A gente precisa fazer adequações no estádio e precisa entender que isso financeiramente é bom para os clubes. No caso dos clubes da capital, a renda aumentou, o público aumentou e as confusões diminuíram. Então, isso a gente precisa também analisar os números dos balanços das receitas dos clubes. Perfeito, doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, conversando com a gente aqui. A gente percebe já há um bom tempo, doutor Reinaldo, que os campeonatos da federação são muito bem patrocinados, são muito bem organizados. Hoje, a federação, o que ela faz no intuito de ajudar os clubes? O que ela ajuda os clubes do interior, doutor Reinaldo? Desculpe, Edu. A equipe da Ponte está chegando aqui no estádio. Sim, eu não escutei a sua pergunta. Não, é o seguinte, a federação, a gente percebe que os campeonatos são muito bem organizados e patrocinados. Inclusive o nome do Paulistão leva o nome do patrocinador, a Série A2 tem o nome também do patrocinador. Enfim, a federação, inclusive com imagens, liberação para o YouTube, a federação uns tempos atrás começou com uma imagem que deixava a desejar, hoje não. Hoje vai para o YouTube, hoje vai para a TV Cultura, enfim, a visibilidade é outra. A pergunta é, o que a federação hoje faz no intuito de ajudar os clubes do interior? Aonde que ela entra, doutor Reinaldo? Nós temos feito um trabalho junto com os clubes. E é verdade, o futebol de São Paulo, pelo time de profissionais que a federação tem, cresceu muito e melhorou muito, e melhoramos a receita e a organização das competições. Hoje, o campeão hoje leva um carro daqui. O campeão sai daqui com um carro. Então, isso é um trabalho feito, que não é de uma hora para outra, precisa ser consistente, para que os clubes melhorem o seu receita e a sua forma de jogar a competição. Isso tem dado resultado. Deixa eu analisar, quando eu assumi a presidência, a gente tinha 7 ou 8 clubes em competições nacionais. Hoje nós temos 5 na Série A, 6 na Série B, 1 na Série C, para 12 equipes, e 4 vagas na Série D. Ano que vem, os clubes que vão disputar o Paulistão, todos eles terão competição calendário nacional. O que faz com que os clubes possam se organizar com antecedência, possam se planejar, mas principalmente dá a gente, nós profissionais da federação, a trabalhar para melhorar ainda mais a receita. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Nós vamos correr atrás e vamos melhorar. E uma última pergunta, doutor Reinaldo, prometo, eu sei que o senhor tem um compromisso, a respeito do regulamento do Paulistão. De uns anos para cá, doutor Reinaldo, é a mesma fórmula e ela é um tanto desigual. Por exemplo, os clubes de um grupo enfrentam as de outro, mas não jogam entre si no mesmo grupo. São 12 rodadas. Isso permite com que, por exemplo, um clube que tenha menos ponto de um outro clube, se classifique. Com poucos pontos, classifica, o outro que tem mais fica de fora. Ele pode ficar terceiro no grupo. É uma fórmula realmente muito discutível. Eu não sei se a federação... Eu sei que é o conselho arbitral e depende dos clubes também. Mas a federação tem alguma proposta para mudar o regulamento do Paulistão? O regulamento de Paulistão pertence aos clubes do Paulistão. Sim. No A1 é do A1, no A2 é do A2, no A3 é do A3. Nós discutimos alterações, mudança de fórmula, e os clubes preferiram manter a fórmula do ano passado, a fórmula desse ano. Nós sempre levamos sugestões e ideias, ouvimos sugestões e ideias dos clubes, mas a decisão é só deles, pertence aos clubes, e a gente respeita. E é verdade que o presidente da Ponte Oberlin, na reunião desse ano, da Série A2, antes de começar a Série A2, ele propôs uma pequena mudança. Então realmente, o presidente Oberlin propôs de que a vaga ficasse com o clube de melhor campanha, que não tivesse pênalti, mas a maioria
voltou para ter pênalti. Exatamente. Igual, Exatamente. Tá. Doutor Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo a Campinas. Tenho certeza que o senhor foi muito bem tratado e será sempre aí no Majestoso. A torcida hoje é um dia histórico. De histórico. Faz mais de 15 anos que eu não frequento um almoço oferecido pelo presidente Eberlin na Ponte Preta, aqui no seu Salão Nobre, com a imprensa, com o judiciário, com o Novo Horizontino, com a Federação Paulista de Futebol. Futebol é isso. Futebol é a união de pessoas do bem em prol do crescimento desse esporte. A luta, a garra, é dentro do campo, nos 90 minutos. Perfeito. Mas muito obrigado mesmo, seja bem-vindo e um ótimo encontro ao senhor, viu, doutor Reinaldo? Até a próxima, se Deus quiser. Alô? Doutor Reinaldo? Eu acho que ele deve ter desligado. Obrigado aí ao Bernardo, que é o assessor de imprensa do presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Eu liguei no celular do Reinaldo, foi um conselheiro da Ponte que me passou o celular do assessor de imprensa. Eu liguei e ele gentilmente localizou o presidente, que ele não estava no momento no local do almoço, mas conseguiu localizá-lo e nós pudemos colocá-lo na hora aqui. Muito obrigado, foi muito bom mesmo conversar com o presidente da Federação Paulista. E a Ponte recebendo outras autoridades, né? Recebendo autoridades. Eu vou ver se eu consigo falar com o conselheiro da Ponte para saber sobre os bastidores aí. Os bastidores dessa, né, desse encontro aí, porque o jogo é 3 horas. E esse conselheiro chegou 10 horas da manhã para receber autoridades majestosas. A coisa está fervendo. Vamos lá. E lá no Majestoso, hein, gente? 13h30. Quem? Opa, então vamos até o Majestoso. O moço de Piracicaba que vai narrar aqui. Ponte e Novo Horizontino, um grande abraço, boa tarde, Poli! Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço a você, a galera da Bandeirantes no Concentração, estava acompanhando atentamente a entrevista com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, sensacional. Parabéns mais uma vez, Edu, foi muito legal, bacana, esclarecendo muitos assuntos, né, relacionados ao futebol, principalmente do interior, que evidentemente às vezes tem muito foco para o futebol da capital. Mas o futebol do interior é extremamente importante, rico e merece o destaque. Estamos aqui, Edu, para nossa primeira final na Rádio Bandeirantes de Campinas. Agradecendo ao nosso comandante Carlos Batista. Estamos aqui, Série 2, campeonato extremamente importante, onde a Ponte conquistou o acesso e quer conquistar o título. Por isso o torcedor vem chegando, o estádio estará lotado e do outro lado tem o Grêmio Novo Horizontino. Já estou ao lado aqui do Tigrão, também de Vladimir Catarino. Estou observando a comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, através da presidente desta comissão, Ana Paula de Oliveira, que está neste momento ali no gramado com a Edna Alves, que vai apitar o jogo. Está por ali também a Neuza Inês Bach, que será uma das auxiliares. A Daiane Muniz, que será a árbitra de vídeo. Enfim, os membros da arbitragem estão nesse momento, já fizeram aquela selfie para registrar o momento e estão por aqui. O Majestoso vai ficando bonito. A Macaca já decide a Série 2 contra o Novo Horizontino, Edu. Muito bem, grande Boris, seja bem-vindo. Grande narração, com certeza. E o Catarino, já o Tigrão, hein? Tem uma surpresa pro Tigrão aqui do fundo do baú. Do fundo do baú, uma surpresa aqui. Essa é de lá das catatumbas do baú. Oi, Catarino, seja bem-vindo, abraço, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde, tudo bem, amigo? Tudo bem, melhor agora recebendo os amigos aqui, você perambulando pelo Moisés. Vocês não falaram do movimento lá fora, né? Vocês não falaram como é que está o movimento. Tá muito grande, viu, Edu? Torcedor da Ponte hoje tá num dia de êxtase total, né? Vendo o time na Série 2 do Campeonato Paulista, com chances reais de conquistar o título da competição. Desde as primeiras horas da manhã, movimentação intensa que vem aumentando à medida que o horário do jogo vai se aproximando, né? Do lado de fora, muita gente, o pessoal também já está entrando aqui dentro do Majestoso, na expectativa, casa cheia, público recorde da Ponte Preta nesta temporada. O clima está perfeito, viu, Edu? Daqui a pouco para esta grande final. A gente fica na expectativa, escalação da Ponte, as dúvidas, né, que tem o técnico Hélio dos Anjos para definir o time, mas independente disso, o clima está muito bacana, a expectativa é muito legal para um grande jogo
vai terminar a Série 2. Daqui a pouco a gente vai saber quem conquista o título, Edu. É isso aí, pera um pouquinho só. Deixa eu começar de novo aqui, peraí. Cadê o Tigrão, hein? Tô na área. Tigrão, eu tô aqui no teléfono. Sim. Um abraço pra você, boa tarde. Eu vou ver se eu consigo aqui, rapaz. Mais um convidado aqui. E o movimento aí, Tigrão, como é que tá? Fortíssimo. Eu hoje mudei a estratégia, né? Nem vim de carro. Minha mulher me trouxe aqui. Desci lá na Monte Castelo, né? Na direção do estádio aqui, mas lá na avenida que desce, que vai até lá na Princesa do Oeste, e terminei a pé. Claro que é sempre prazeroso a gente receber todo esse reconhecimento por parte do público, mas vou dizer para você, eu não imaginei que já tinha tanta gente, e confesso que tive imensa dificuldade para chegar até aqui na cabine, todo mundo querendo tirar uma foto e perguntar o que vai acontecer no jogo, o que é que você acha, e a Ponte vai ser campeã. Então foi bem trabalhoso e prazeroso a gente conseguir chegar aqui até a entrada das cabines. Agora já estamos aqui, confortável, tranquilo, ar-condicionado ligado e torcendo para que não tenhamos chuva em excesso, né? Pode ser, o tempo está bem carregado, mas se chover pancada muito forte, ou se chover por um período muito longo, antes do jogo, ou mesmo durante o jogo, isso pode estragar o espetáculo. E a gente espera que isso não aconteça. A Ponte é indiscutivelmente um time mais técnico, e se o gramado estiver com poças d'água, dificultando a bola de rolar, claro que o espetáculo, o jogo, a parte técnica, ela fica nivelada por baixo. Então espero que tenhamos pelo menos essa condição de gramado que temos agora, que é muito boa para o desenrolar da partida, mas o movimento lá fora é gigantesco. Um mar de pessoas ali na praça, em frente, Praça Francisco Ursaia, nas demais duas praças laterais, Praça Sérgio José Salvus, também lotada. Então, muita gente ali nessa parte que fica em frente aos portões principais aqui do estádio Moisés Lucarelli. Movimento muito grande, Edu. Muito bem, movimento muito grande, majestoso e tal. Olha, é o seguinte, tem um ouvinte que mandou pro amigo Batista aqui deixa eu pegar o nome dele. Uma relíquia sensacional. Deixa eu pegar aqui, o Batista me passou o nome do ouvinte. Deixa eu ver aqui. Chama Renê. Que preciosidade o Renê mandou. Eu não tinha ouvido isso. E foi em 1965. É o seguinte, em 65, o campeonato de 64 foi até março de 65. Até março de 65. E a Ponte disputava a segunda divisão. A Ponte foi rebaixada em 1960, veio 61, não subiu. A final foi contra a Prudentina, só o campeão subia. 62, 63 e aí veio 64. A campanha boa da Ponte e tal. E não era uma final. Esse campeonato que se estendeu até março de 65 teve turno e retorno. E era a última rodada do segundo turno. E por coincidência a tabela marcava Ponte e Portuguesa Santista. Olha que coisa incrível. E era exatamente o jogo que decidiria o campeonato. Era o jogo que decidiria o campeonato. Se desse empate, haveria uma partida extra no campo neutro. E aí a Santista ganhou 1-0, gol do Samarone, todo mundo sabe. E o que aconteceu? O campeonato teve um hiato, porque nós entramos no final de fevereiro, ia começar o Carnaval. O Carnaval de 65 foi no final de fevereiro até o comecinho de março. E a partida Ponte Portuguesa Santista está marcada para o dia 7 de março. E nesse interim, né, nesse hiato, nesse espaço, a expectativa pelo jogo era tão grande, mas tão grande, e alguém fez uma marchinha, que a gente não conhece quem é que fez a marchinha, e foi lançada essa marchinha na época. Vamos colocar um trechinho aqui da marchinha?
uma preciosidade de 1965, durante o Carnaval 65, esperando esse jogo contra a Santista. E a marchinha é essa. Olha que bonitinha. Olha. Atenção, vai ter uma narração. Pela ponta direita, deixou a da Silva estende um belo passe para ali, carregou, abriu a Jair, invadiu o correto, passou, gol! No passado começamos a disputar vitória, vitória, pra se classificar. O coral vai entrar. Olha o coral. De igual para igual, a ponte sobe a divisão especial. Deixa a torcida gritar, deixa o quadro bailar. Como é bonito a Ponte Preta em seu lugar. E deixa a torcida gritar, deixa o quadro bailar. Deixa pular pra frente, soltar foguete até brincar. A Ponte Preta ganhou. Agora é festival. Deixa pular pra frente, soltar foguete até gritar. A Ponte Preta ganhou. Agora é festival. No passado começamos a disputar vitória, vitória, pra se classificar. Pensando de novo, de igual para igual, a ponte sobe a divisão especial. Deixa a torcida gritar, deixa o quadro bailar. Como é bonito a Ponte Preta em seu lugar. E deixa a torcida gritar, deixa o quadro bailar. Deixa pular pra frente, soltar foguete até gritar. A Ponte Preta ganhou. Agora é festival. Deixa pular pra frente, soltar foguete até gritar. A Ponte Preta ganhou. Agora é festival. No ano passado começamos a disputar vitória, vitória, pra se classificar. Pensando de novo, de igual para igual, a ponte sobe a divisão especial. É uma relíquia, achei sensacional. Olha, eu queria que esse ouvinte aí, o Renier, entrar em contato com a gente novamente para perguntar quem que foi feito, como é que ele tem essa preciosidade. Nosso muito obrigado. Achei interessante. Quando o Batista passou para mim, achei sensacional colocar um trechinho, né? Um pequeno trechinho. Você gostou, Tigrão, da marchinha? Gostou da marchinha? Ah, gostei. Não conhecia, não. Coisa da época, né? É, eu tinha 65, ia fazer 7 anos. Nossa. 8 anos ia fazer. 65, sou de 57 e de maio, né? Então isso daí foi em março. Então, eu tinha 7 anos e ia fazer 8 anos, aí 60 dias depois, dia 18 de maio. Confesso a você que nunca tinha ouvido, muito legal, muito obrigado ao ouvinte aí que nos presenteou com essa verdadeira relíquia. Olha, e é uma coisa também, viu, Boris? A assessoria de imprensa da Ponte passou um comunicado aí, seria muito importante, eu sei que o sofrimento do torcedor é muito grande, foram grandes momentos de frustração ao longo de todos esses anos, mas foi passado um pedido para a imprensa através do Paulinho Santana, aqui uma carta dizendo para a torcida não invadir o campo, independentemente do resultado. O que acontece? A diretoria comemora com a torcida o retorno à divisão e do elite do futebol paulista e aproveita para agradecer a cada torcedor que acompanhou o time desde a primeira rodada em Rio Claro, diante do Velo Clube, culminando com a vitória em casa diante do 15 Piracicaba. Cada rodada a torcida macaca foi sempre quebrando recordes de público, dentro de casa, nas cidades vizinhas e até nas mais distantes. Sempre marcou presença, empurrando o time, papapá. Nessa campanha já vitoriosa, assim vai, e termina dizendo exatamente isso. Vale destacar o pedido de não invasão do campo no jogo, já que isso implicaria em perda de mando para a Série B do Brasileiro
e até imposição de multas e tal, e tal, e tal. Então, seria muito legal, o torcedor da Ponte, nesse campeonato. Eu me lembro que lá em Ribeirão Preto, contra o Comercial, os torcedores de Ponte Comercial se cruzaram numa boa. Depois do jogo da volta aqui, foram muito bem recebidos. Fiquei sabendo até que houve um churrasco antes do jogo entre torcedores do Comercial e da Ponte aqui. Tudo em harmonia. Em Piracicaba, que eu fiquei sabendo, também não teve confusão. Enfim, o 15 também veio pra cá, graças a Deus também não teve. Tá tudo numa boa, como há muito tempo não se via. Então isso é muito importante, torcedor, para não invadir o campo, né? Independentemente do resultado, porque realmente simplificar. Hoje a Ponte está recebendo grandes autoridades. Já conversamos com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Bastos. Tem gente da CBF, tem autoridades da cidade. Então tem a TV mostrando, a TV Cultura mostra para o Brasil inteiro. Tem YouTube, todo mundo aí focalizando. Então é muito importante terminar de maneira legal, digna. A Ponte já cumpriu com o seu papel, o principal, que é o acesso. Mas é claro, o título é demais importante para um clube como a Ponte, carente de títulos, cheia de conquistas, mas carente de títulos. Então o equilíbrio é muito importante agora. E equilíbrio também, né, Boris? No time, né? Expulsão chega já, né, Boris? O Fábio Sanches, né, recebeu o cartão amarelo em todos os jogos desta fase final, né? Com exceção daquele jogo que ele ficou fora justamente aqui contra o 15, por ter recebido o cartão amarelo contra o Comercial nos 2 jogos. No primeiro jogo contra o 15 lá em Piracicaba, ficou de fora aqui no jogo do acesso. E no jogo em Novo Horizonte ele recebeu o cartão. E também o Pablo Diego, né, que foi expulso contra o Comercial, foi expulso também contra o Novo Horizontino. A Ponte, através da sua assessoria de comunicação, postou um vídeo no qual ele pede desculpas para todo o elenco. O próprio Hélio dos Anjos disse na coletiva depois do jogo que faltou um pouquinho de inteligência emocional para o jogador. Evidentemente acaba acontecendo e ele acaba sendo o maior prejudicado, né, porque fica fora da festa, além de ser um jogador importante para o técnico Hélio dos Anjos e para o time da Ponte Preta, ele fica fora do jogo decisivo, né? Do jogo final do Campeonato Paulista da Série 2. E em cima disso que você disse, Edu, com a presença de autoridades da Federação Paulista de Futebol, presidente Reinaldo Carneiro Bastos, representantes da CBF, também de outras entidades, foi montado um espaço, será uma espécie de tenda ao lado do banco de reservas da Ponte, aqui à direita, bem abaixo da cabine da Rádio Bandeirantes, no limite do alambrado, né? No alambrado, não na arquibancada, mas no alambrado, onde é um espaço que foi montado e provavelmente autoridades estarão neste local. Então a visibilidade é muito grande. E a Ponte já sofreu muito, né? Num passado recente em relação a torcedores que invadiram o campo. A Ponte foi punida em jogos decisivos, o que prejudicaria a Macaca. A gente sabe que é a emoção do torcedor, a possibilidade real, concreta, e a Ponte é a favorita para conquistar o acesso, mas nesse momento tem que ter calma, o acesso já conquistou o título, tem que ter calma, prudência, para não prejudicar a Ponte Preta no futuro, Edu. Legal, legal. E você, o nosso querido repórter, o Sorete repórter Vladimir Catarino, você está onde nesse momento, Catarino? Está no gramado? Ainda não, Edu. Estou me preparando aqui para descer, né? Mas essa preocupação da invasão do torcedor também existia na partida contra o 15, né, Edu? Naquela partida em que a equipe da Ponte confirmou o acesso com a vitória sobre o 15. E naquele dia, naquela partida, o comportamento do torcedor da Macaca foi exemplar, né? Não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de preocupação com relação à invasão, nada disso. Pelo contrário, jogadores foram até lá na beira do alambrado fazer a festa com o torcedor. Lógico que agora é diferente, é título, é uma conquista diferente, é uma sensação diferente, mas eu acredito bastante que mais uma vez não teremos problema não. O torcedor da Ponte vai comemorar, caso o título venha, comemorar de forma ordeira, de forma tranquila, fazer a festa, mas mantendo a ordem, mantendo a tranquilidade aqui no Majestoso, Edu. Vamos matar saudades então do gol do acesso, gol do Eliel, a narração do Batista. Olha a Ponte subindo aí contra o 15, dia 1º de abril. Matheus Jesus, canhoto, bateu, tirou, a bola vai entrando, salva, a bola entrou, é gol! Gol, 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 gol da Ponte! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. A marca de 41 minutos da etapa final do jogo.
Jesus, bateu forte, a bola foi quebrada e sobrou para Eliel, quase embaixo das traves para empurrar, mandou a bola pro fundo do gol do 15, ela bateu lá dentro e fez chorar, o gol do acesso, tinha que ser ele, menino da base, formado no aço da base da Macaca, ele é o garotinho pra estufar o barbante, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, ele é o pra fazer o gol, a nação alvinegra faz uma festa incrível, o alarido das arquibancadas, a festa maior do futebol, o grito, a festa, o acesso, a Ponte está voltando para casa, a casa da Macaca é a divisão de elite do futebol do estado de São Paulo, a Ponte volta em grande estilo, volta com raça, volta com determinação, ele é o para fazer o segundo gol da Macaca, é a festa do torcedor no lendário estádio Moisés Tucarelli, estádio erguido com o suor dos pontepretanos, estádio fundado em 1948, camisa 9, Muito bem, já o Tigrão vai falar como fica a Ponte sem o Pablo Diego. Foi expulso lá em Novo Horizonte. Na visão dele, qual seria o substituto? Qual seria o esquema, hein? Edu, em 69 subimos, pois os jogadores da Francana não fizeram 3 gols de diferença contra a nossa Macaca. O detalhe é que eles tiraram o pé, é verdade. Muita gente falou disso. Aliás, o próprio Perichaibe, que era diretor na época, estava na beira do gramado lá no Palestra Itália, que foi o jogo, era o jogo final. E foi de virada 3-1, o Alan fez 1-0, virou a Francana, fez 3 e acabou tocando a bola, né? Tocando e tal. E passou desapercebido na época, não sei lá, se falava muito pouco do regulamento, né? No saldo estava dando Ponte. É que eles não sabiam, senão poderia ter apertado. Muito obrigado, é o final 85-12, viu? Edu Mosca Branca, essa marchinha, parabéns, muito obrigado. É o final 3988, parabéns pro ouvinte, né? O Renê que nos mandou aqui, sensacional, diz aqui o casal. É o Paulo, a Rita Maluca, lá em Jacumã, na Praia do Amor. Nosso muito obrigado, como sempre, nos acompanhem todas, hein? Edu, boa tarde. Hoje que a Macaca sobe, né? Que ergue a taça. Um abraço aqui. É o Fer, tem a Nina, tem a Beth e tem a Brisa também. Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Pulou. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. O Gustavo de Minnesota, com uma foto aqui de 69, time de 70, 71. Algumas conquistas aqui. Nosso muito obrigado. Sempre também nos acompanhando. O Gustavo, lá dos Estados Unidos, de Minnesota. Deixa eu ver aqui. Anderson e Camila escutando. Muito obrigado. Em Istambul, na Turquia. Que chique! Anderson e Camila, muito obrigado pelo carinho. Olha que maravilha. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, eu não posso... O pessoal manda coisa gravada aqui, não dá, porque eu tô abrindo aqui na hora, não tem como eu ouvir e ao mesmo tempo falar. Então a gente só ler, né? Só dá para ler as mensagens, né? Boa tarde, Edu. Muito obrigado aqui. Renato Silva, né? Muito obrigado, Vladimir. Vladimir do Jardim São Marcos. Muito agradecido pela mensagem. Eu lembro desse Avante, né? Alexandre Balista, do Novo Chapadão, hoje em São José do Rio Preto. Verdade. Aliás, eu tenho assim o nosso arquivo aí. Eu não sei, viu, Lucas? É um Avante, Ponte Preta, avante, que a luta é nossa, que a bola é nossa. Avante, Ponte Preta, avante, avante, que a bola é nossa. É isso aí.
Será que tem aqui no arquivo? Bola daqui, bola de lá. Não, essa é a marchinha. Vai de Manfrini, Isso. para de cá. Essa é a vai marchinha. ser um show de bola que os campineiros vão dar. Aí, pô. Aí, achou, Tigrão. 1971 essa marchinha, tá? Essa marchinha é o seguinte, é conjunto 6 de samba, 6 de samba. A marcha de Nelson Correia e Cláudio de Souza. Estávamos no carnaval de 71. Olha lá, a época boa da Ponte. Ver minha Ponte jogar, ser um show de bola. Bola daqui, Campinas, ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Vai de Manfrini para de cá. E a matraca vibrando em pé. Olé, olé, olé. E a matraca vibrando em pé. Olé, olé, olé. Pode cá. Esse que era o nosso gás de cá. Bola na rede, negão. Parece a voz aqui do Demônios da Garoa, né? Deve ser ele, vamos lá. Bola de lá, vai de Manfrini, para de cá. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Bonitinho, bonitinho. E o Cláudio do Uber, né? O Cláudio Sampaio. Essa musiquinha aí, que era o prêmio da Ponte Avante, Ponte Preta, avante, avante, que a bola é nossa. O papagaio dele cantava essa música. Sensacional. Abraço, meu Cláudio, pra você, hein? Em breve, um novo café no bar do Serginho, tá bom? Tigrão, segura, hein? Segura que você vai na sequência responder, na sua opinião, como ficaria a Ponte, quem seria o substituto do Pablo Diego. Respondo-lhe. Respondo-lhe, mas depois com mais detalhes, ok? Segura, Tigrão, 13h57. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Comendador Totoiate da Sacramento, impossível, hein? Mais um recado aqui, tem mais recado aqui, penteadeira de cigano, hein? Seu Totoiate, segurem, acalme-se, tá bom?
Kleber, o maior vendedor de carros do Taquaral. O grande Kleber conosco também. Nosso muito obrigado. Tigrão, vamos lá, responda-me. Como que ficaria a Ponte, na sua opinião, sem o Pablo Diego? Expulso, não pode jogar? Quem é o substituto ou qual que é o esquema? Não necessariamente um atacante. Uma outra função, um outro jogador, aí você colocaria esse aqui. Atualmente, quem faz não sei o que vai para tal lugar. E aí, Tigrão, qual que é a temática? A Ponte está escalada, para você ter uma ideia. Você tá brincando? Tá escalada, 14 horas. Saiu Leandro Bolles aqui, não sei se o Catarino já tem lá. É função do repórter. Eu não vou dar o time aqui. Catarino passa de lá. Já tenho aqui, Tigrão. Então, eu só quero dizer que eu escalaria diferente. Tá. Mas quero dizer também que o Leonaldi, que era uma grande dúvida, está escalado. Isso é uma grande notícia. E o Júnior Tavares, que também era dúvida, saiu sentindo lá em Novo Horizonte, também está escalado. Então fica como desfalque aqui, claro, o Pablo Diego, que é suspensão automática, e o Matheus Silva, que já não vinha jogando há bastante tempo. No demais, força máxima, mas o substituto do Pablo Diego eu faria diferente. Então eu ia dizer para você o que eu ia fazer, Edu, se eu fosse o treinador, mas como já saiu a escalação, o Catarino, no seu comando aí, vai confirmar e depois eu comento em cima já da escalação oficial, já na pedra da Nega Véia. Pedi então pro Gabriel Ribeiro aqui colocar o Willian da Ponte e na sequência lá vem o Catarino com a escalação da Macaca já definida. Estandarte desfraldado, preto e branco. Pois não, Edu, a Ponte pronta para pegar o Novo Horizontino, o último jogo da Série 2, grande final. Kaique França é o goleiro com a 12, na direita Luiz Felipe vem com a 14, na zaga capitão do time Fábio Sanches tem a 27, ao lado dele mais uma vez Arthur com a 15. Na esquerda, recuperado Júnior Tavares, 22. Meio campo, Amaral, 8. Leonaldi também recuperado, tem a 5. Elvis, 10. Matheus Jesus, 20. No ataque, Gé, e ao lado dele, no lugar de Pablo Diego, vem Guipira. Guipira, portanto, confirmado como titular no lugar do Pablo Diego. Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Júnior Tavares, 22. Amaral, 8. Leonaldi, 5. Elvis, 10. Matheus Jesus, 20. Guipira, 17. Gé, 19. No banco estarão Pedro Rocha com a 1, Everton 2, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, André 18, Cássio Gabriel 21, Ramon 23 e o Luan 30, portanto a Ponte já definida. Luan goleiro, né? Então são dois goleiros no banco, não sei pra quê, Pedrão e Luan. O Matheus Silva nem no banco, né, Catarino? Ainda não, Edu, não está recuperado, né? Ainda entrega o departamento médico, não vem nem para o banco de reservas. Muito bem, então vamos lá. Então, dá um repeteco na Ponte, por gentileza, Catarino, e o banco também, por favor. Vamos lá, Kaique França, goleiro 12, na direita Luiz Felipe com a 14, a dupla de zaga, Fábio Sanches 27, capitão do time Arthur 15, na esquerda Júnior Tavares 22, Amaral 8, Leonaldi 5, Elvis 10, Matheus Jesus 20, Guipira 17, Gé 19. No banco, o Hélio terá o Pedro Rocha 1, Everton 2, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, André 18, Cássio Gabriel 21, o Ramon Carvalho 23 e o Luan 30. Muito bem, então no lugar vai o Guipira, né? Guipira, Pablo Diego. No lugar do Pablo Diego. Novo Horizontino escalado. Também já está na pedra aqui o time do Novo Horizontino, equipe escalada pelo técnico Eduardo Batista, vem com o Georgime, é o goleiro com a 1, William Lepo tem a 22, César Martins e Adriano formam a zaga, enquanto o Heverson vem na lateral esquerda, com a meia dúzia, né? Passa a numeração certinho. Jorge Me tem a 1, William Lepo 22, César Martins 2, Adriano 3, Heverson meia dúzia, meio campo com o Giovani 5, Ricardinho 8, Rômulo 10, Roberto 11,
Ailon 7, Ronaldo 9. É o time escalado pelo técnico Eduardo Batista, que vai ter no banco o Jordi 12, Líger 4, Bruno Costa 14, Luizão 15, Claudinei 16, Léo Tocantins 17, Brian Rabelo 18, Renan Gorni 19, Marlon 20, Lucas Café 21, Raul Prata 23 e Luiz Gabriel 28. As novidades, portanto, César Martins vem no lugar do Renato, está machucado. Também teremos a volta do Roberto ao time titular. Alterações feitas pelo técnico Eduardo Batista para encarar a Ponte daqui a pouco, Edu. E vamos à arbitragem, o trio é feminino. Exatamente, hoje teremos um trio feminino apitando aqui o jogo. Edna Alves Batista, a árbitra do jogo, assistente 1, a Neuza Inês Bach, assistente 2, Amanda Pinto Matias, e no VAR estará a Daiane Muniz dos Santos, as 4 mulheres que hoje vão comandar a arbitragem. Edu. Sol. Mande. Depois de algum período, né? Hoje pela manhã, ontem também chuva, nesse momento sol. Porém, contudo, entretanto, Edu, olhando para o nosso lado esquerdo aqui, nuvens carrancudas. Mas nesse momento faz sol na região do estádio Moisés Lucarelli. Boris, faz o seguinte, fala pro Gilberto Sufi dar uma voltinha. Você sabe que autoridades aí presentes e jogadores também. Você sabe que no jogo contra o 15 estava o Claudinho, que a torcida tanto gosta, fez o gol contra o Náutico em 97, a Ponte subiu também em 99 contra o Mirassol, foram 2 acessos. O Luiz Fabiano. Luiz Fabiano estava aí também. Isso. É, será que tem... Fala pro Giba dar uma voltinha. Giba! Olha lá. Giba. Ah, já ouviu, viu, Edu? É, ele aproveita e compra um pastel pro Tigrão. Um só? Não, é porque você não pode. De jeito nenhum. O senhor vai narrar, tem que estar... para não ter nenhum problema estomacal. Então, pra ele não pode um só, né, Edu? Ah, é verdade. 5 mais ou menos. Tem umas mini pizzas aqui, Edu. Vou pegar umas 3. Pega, ô Giba, muito bem. Olha, parabéns pelo som, viu, Giba? Tá sensacional. E você dá uma voltinha, hein? Que tem convidado ilustre por aí. Aí você me fala, tá bom, Giba? Deixa comigo, Edu. Beleza. Ok, então vamos lá, Tigrão. Vamos comentar, então, a escalação da Ponte agora em definitivo e você analisando, Tigrão. Edu, eu acho que é quase o time ideal. Eu escalaria o Cássio Gabriel em lugar do Pablo Diego, jogando ali pelo lado direito, numa função idêntica àquela que ele realizou na partida contra o Comercial. Jogo de volta. Eu, no primeiro momento em que saiu o nome dele na escalação, eu não concordei. Achei que a Ponte ia ficar muito congestionada no meio, ia perder a sua força ofensiva, né? Mas depois entrou no ataque ele e o Guipira. A Ponte, lembra você, que não tinha nem o Gé e nem o Pablo Diego. Hoje não tem apenas o Pablo Diego e tem o Gé, que vive novamente um grande momento, vem fazendo gols aí nas 2 últimas partidas, marcou contra o 15, marcou lá em Piracicaba e marcou em Campinas, e também marcou contra o Novo Horizontino, ou seja, nos 3 últimos jogos o Gé foi na rede. O Gé está em campo, estará em campo. E eu, depois do que vi em termos daquele posicionamento ofensivo, daquela forma aguda com que ele atuou, não é? Daquela forma realmente contundente ofensivamente, esse menino Cássio Gabriel, eu fiquei com vontade de ver de novo hoje. E aí o Hélio vem com um time mais ofensivo, porque o Guipira é um cara mais do 1 contra 1, é um cara mais do enfrentamento, é um cara mais de velocidade, mais vertical. Ele é destro, mas joga do lado esquerdo. E é um jogador de altos e baixos. Acho até que evoluiu com relação ao primeiro momento em que nós vimos com a camisa da Ponte. Ele cresceu de produção, cresceu junto com o time, mas é um jogador tecnicamente limitado. Então, às vezes faz uma jogada genial e às vezes tropeça na bola. E eu não gosto disso, de jogador muito instável assim. Claro que a gente deseja muito boa sorte a ele, mas eu gostaria, já que deu certo contra o Comercial, de ver uma peça ofensiva com o Gé e o Cássio Gabriel, com o Elvis chegando, com o Matheus Jesus chegando, com o Léo Naldi chegando, com o Luiz Felipe chegando pela direita, com o Tavares chegando pela esquerda. Enfim, a Ponte é um time que ataca em bloco. E eu acho que com o Cássio Gabriel
sem a bola, a Ponte poderia congestionar e poderia ocupar com mais inteligência o seu setor de meia cancha. Ocorre é que o Guipira, destro, ele joga mais pelo lado esquerdo. E esse lateral direito aí, o César Martins, da equipe do Novo Horizontino, ele apoia muito. Um jogador fogoso, perigoso. Vamos ver aqui hoje, fora de casa, se ele tem o comportamento que ele tem nos jogos que vimos do Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biasi. Vamos ver. Então pode ser também que se justifique a presença do Guipira pelo lado esquerdo, exatamente para que ele faça essa recomposição, para que acompanhe esse lateral, que tem muita qualidade, e não deixe muito de mano ali, de repente até uma dobra em cima do Júnior Tavares, com a saída na cobertura do Arthur. É o que a gente imagina que tenha sido aí o motivo ou aquilo que inspirou o Hélio dos Anjos para colocar o Guipira. Mas eu sinceramente não estou falando aqui agora não, já falei ao longo da semana depois do jogo em Novo Horizonte, que eu começaria o jogo com o Cássio Gabriel. Edu. A escalação aqui do Novo Horizontino, ela não está por ordem, né? Está por ordem numérica. É numérica. É numérica, Edu. Para montar, como é que fica? O Jorge... Vamos lá, Jorge é o goleiro... Ô, Catarina. Oi. Não, só para fazer uma correção aqui, o lateral, que eu tô vendo ele, as atuações dele, dá o tapa, vai no fundo e tal, é o William Lepo. Isso, o César Martins é zagueiro, que inclusive entregou a paçoca pro Gé. É, ele que entregou. Tomara que entregue de novo hoje. Então é o William Lepo, o cara que deve ser acompanhado aí pelo Guipira. Tá, então vamos montar aqui o Novo Horizontino. Deixa eu ver se você já tem montado aqui. Quando eu comecei aqui a ver, falando, pera um pouquinho, mas era o Lepo. O Lepo é lateral direito, deu um trabalho danado, desceu muito no segundo tempo. E o Tigrão explicou que talvez a escalação do Guipira fosse exatamente no sentido, além de fazer a dele também, das suas estocadas, também voltar um pouco para ajudar. Assim como o Gé também, reparei também que volta bastante para ajudar. Tá montado aí no Novo Horizontino? Tá aqui, tá montado, Edu. Vamos lá. Vamos lá, Catarina. O George é o goleiro, né, com a 1. Lateral direito é o 22, William Lepo. A dupla de zaga tem o Adriano com a 3 e o César Martins com a 2. O César Martins, ele não começou o jogo lá da quarta-feira. Ele entrou no lugar do Renato, que saiu machucado, né? Então o César Martins entrou durante a partida, Renato não se recuperou. Então César Martins é o zagueiro ao lado do Adriano. E o Heverson vem na lateral esquerda com a meia dúzia. No meio-campo tem o 5, Giovani. Tem o Ricardinho, hoje começando como titular, com a 8. O Rômulo tem a 10 e o Roberto 11. O Ricardinho e o Roberto não jogaram na partida de quarta-feira. E na frente, Ailon com a 7 e o Ronaldo 9. Então, Georgime, William Lepo, Adriano, César Martins, Heverson, Giovani, Ricardinho, Rômulo, Roberto, Ailon e Ronaldo. Assim está formatado o time do Eduardo Batista. Muito bem, conosco também Greger Zorzinho, alegria até o fim, a ponte escalada, Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Alves, Guipira, hoje no lugar do Pablo Diego e o Gé. Oi, Zorzinho, um abraço, seja bem-vindo. Um abraço, Edu, para você, um abraço especial para o torcedor da Macaca, uma tarde especial no Majestoso, final de campeonato. A Ponte que, na minha opinião, trouxe para Campinas uma boa vantagem, conseguiu um empate naquela dificuldade que foi na partida lá em Novo Horizonte, com um jogador a menos, praticamente que o segundo tempo todo, praticamente não, né? O segundo tempo todo, mais um pedaço ali do primeiro tempo, segurou o resultado, conseguiu trazer o empate para Campinas e agora joga por uma simples vitória. Agora, Edu, diante daquilo que foi feito durante toda a competição, eu acho que acerta o Hélio escalar o Guipira, sim. Eu acho que o Guipira é o substituto imediato do Pablo Diego, tem entrado na grande maioria dos jogos e tem tido uma evolução. Então eu acho que ele mantém o mesmo critério em escalar o Guipira, que é um jogador de velocidade, e aí ele não muda o jeito de jogar, ele não muda a sua plataforma. Ele traz um jogador numa função que é de origem
para executar, e a gente sabe que o Guipira, ele é um jogador que vai para o enfrentamento, tem facilidade no 1 contra 1, vai para cima mesmo, e é um jogador que ajuda muito na recomposição. Por esse aspecto, eu acho que ele teve essa ideia, vou escalar o Guipira justamente por isso. A Ponte teve problemas lá em Novo Horizonte, na marcação, na recomposição pelos lados. Então eu acho que ele acerta. Está bem escalado a Ponte. Uma notícia boa, né? O Leonaldo conseguiu se recuperar, ele saiu machucado lá no último jogo. Está escalado, vai para o jogo, isso é importante. É um jogador de sustentação, é um jogador que tem crescido muito, e esse quarteto de meio de campo da Ponte é muito interessante. Então, fico feliz do Leonaldo estar escalado mais uma vez. E assim, né, Edu, eu acho que para um jogo como esse, é claro que você escolher bem as peças é importante. Mas se não tiver o coração, se não tiver a luta, a concentração, né? Se não tiver o foco dentro do jogo, você não consegue o título. Para você conquistar o título, tem que ter tudo isso. Claro que a parte técnica, física, mas eu acho que a concentração, o empenho, a dedicação é o ponto primordial para você vencer um campeonato. E foi o que a Ponte teve durante toda a competição. E hoje, decidindo em casa, ao lado do seu torcedor, que vai lotar o Majestoso para comemorar, e que fique também um ponto aqui, viu, gente? O torcedor que está chegando no estádio agora, se a Ponte conquistar o título, não invada o campo, né, para não prejudicar. A gente tem falado isso durante toda a semana. Então é importante que o torcedor se contenha nas arquibancadas. Vá lá para fora, lá na frente do Majestoso, que é um espaço maravilhoso, comemorar. Eu tenho certeza absoluta que depois os jogadores estarão lá fora comemorando juntos. Então não invada o campo. É importante para que não prejudique a Ponte para a sequência. Então, Edu, eu acho que a Ponte é favorita para o jogo. Eu acho que a Ponte tem tudo para vencer a partida, tem tudo para ser campeã. Agora, precisa jogar futebol, precisa ter empenho, precisa ter dedicação, precisa ter foco, concentração. Não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Pablo Diego. Um desvio ali, deu uma desligada no disjuntor, foi lá e deu um pontapé no jogador do Novo Horizontino. Tomara que não aconteça isso, para que a Ponte possa conquistar aí o título jogando em casa ao lado do torcedor, Edu. Edu. Pois não? Oi, Deixa eu só registrar rapidamente aqui. Passou pela cabine a grande Dalva, torcedora da Macaca. Mandou um beijão para você, para todos da equipe. E também o grande Loló, o Totó. O Totó, aliás, passou por aqui. Tem o Loló e tem o Totó. Mas o Totó, conhecidíssimo torcedor da Macaca. E ele me presenteou, ele havia prometido e hoje chegou. 2 fotos, e são fotos mesmo, aquelas fotos reveladas de jogos exóticos, como você sempre gosta de dizer, Edu, da nossa cobertura aqui na Rádio Bandeirantes, a nossa trajetória que teve início em 2009, e 2 fotos, 2 registros. A nossa viagem ao lado do Marcos Luiz, que não faz mais parte da nossa equipe, mas por muito tempo esteve conosco, para Vilhena. E o jogo que nós transmitimos lá em Roraima, em Boa Vista, na capital de Roraima, no qual nós fizemos o jogo, né? Transmitimos o jogo ao lado pela Bandeirantes de Fábio Madeira e com demais integrantes da imprensa de Campinas, na beira do campo. E ele tinha essa foto, ele havia me prometido e hoje ele veio trazer. Então, um grande abraço ao grande Totó, que está sempre acompanhando o nosso trabalho, Edu. Que bom, o Totó apareceu, não tem viajado, não tenho visto o Totó pela TV, jogos fora, né? Sempre aparecia o Totó e tal, pode ter que voltou a viajar, mas estava um tempo fora, que bom, grande Totó. E com o falecimento aí da Conceição, o Totó assumiu ao lado do Mineirinho. O Mineirinho tá com problemas na coluna, fez cirurgia. Aqui, viu, Edu? Ele tá aí? Já passou aqui. Opa! A coluna não tá legal, mas a mala tá em forma. É por isso, viu? É por isso que ele passou na cabine coluna. Cobrando, Edu, só um detalhe. Manda os gols pro Milton Neves. Fala pro Batista mandar os gols pro Milton Neves. Mineirinho, Batista já mandou. Já mandou, ele me liga, domingo 6 da manhã. Ô, Milton Neves me chamou, hein? Vou dar entrevista hoje, hein? Tem que passar os gols e tal. Sensacional o Mineirinho. E figuraça, então, o Mineirinho e o Totó passaram a responder aí né? São os torcedores símbolos da Macaca. E é isso aí, tá se segurando, mas não tá fácil não, viu? A vida do Mineirinho não tá fácil, problemas técnicos terríveis, hein? E ele foi contra o 15 depois de muito tempo, mas não conseguiu ficar. Ele consegue ficar de pé, rapaz. Não consegue, né?
Ô, Catarino, movimentação no Majestoso, a torcida chegando, tem mais pra chegar, já lotou, dá pra lotar, hein, Catarino? Não, cabe mais gente, cabe bastante gente ainda, Edu, mas já tem bastante gente e os portões monumentais aqui estão com um movimento muito grande, ou seja, o torcedor vai chegando. Neste momento, há uma performance ali de torcedores mirins, né, da Ponte, junto com o Gorila e com a Gorila, estão ali fazendo uma apresentação para a torcida. Os goleiros da Ponte fazem o trabalho de aquecimento aqui no gol, exatamente do portão de entrada, enquanto o time do Novo Horizontino, todo o time do Novo Horizontino já está em campo também para o trabalho de aquecimento. Aos poucos vai chegando a hora da grande decisão, Edu. Qualquer hora você entrevista o Gorila, fiquei sabendo que o Gorila é contratado pelo marketing, né? Ele é professor, rapaz. Você tá pensando o quê? Olha, ele tem uma forma física invejável, porque ele dá cambalhotas aqui, que é coisa de louco, hein? Belo trabalho feito pelo Gorila aqui da Ponte, que agora tá com a garotada lá fazendo a festa com a torcida também, Edu. Ele tem um preparo físico, eu vou te contar, ele é professor e ele também é professor de dança. Eu não sei que categoria que ele ganhou. Ele é campeão mundial numa tarde de dança, não sei o que é. Mas você precisa de ver. Ó, dá pra ouvir um pouco? Espicha o microfone aí, Tacadinho. Deixa eu ouvir vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir. Essa manifestação, Edu. Sim. É porque o Novo Horizontino está em campo com todo mundo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 jogadores. Mais os goleiros. 22, 24 jogadores em campo, staff inteiro, preparador físico, auxiliar de preparação física, garçom, mordomo, pai de santo e outros menos cotados. Muita gente do Novo Horizontino aqui, do lado direito das cabines de rádio, do meio campo onde está colocado o gol da FEPASA. E aí a torcida já deu um preview aí, né? Já deu boas-vindas para o Novo Horizontino. A Ponte não subiu ainda, mas a galera, olha aí, ó. Levanta um pouco aí, Giba. Esse é o ambiente aqui, Edu. Sensacional. Essa é a panela de pressão chamada Estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que a última renda, a Ponte ganhou, sobrou limpo para a Ponte, 159 mil reais, hein? 159 mil. A renda, quanto é que foi? Foi 200 e... Deixa eu pegar aqui. Você quer ver a renda? Olha, contra o 15, 16.129. Renda bruta, 234 mil. 234 mil a renda. Sobrou para a Ponte 159 mil. 159 mil, tá bom? E o vencedor de hoje vai ganhar 280 mil e mais um carro, que é produzido pela Kia, né? Um carro exótico, mas... Tá aqui o carro. Tá aí o carro? E ele é híbrido. Stonic da Kia, híbrido. Isso. Tá aqui dentro do gramado, tá do lado da ambulância. Ele é cinza, grafite, com teto amarelo. Bonito o carro, bonito. Que é o Paulistão Kia, né? Kia Stonic. Kia Stonic? Tá aí o Stonic. Tá aqui, ó. Tá ali no gol de fundo. Sabe qual o preço dele? Manda. 160 mil. 160 mil. Mas é bom negócio, né? É porque é híbrido, né? Ah, híbrido. Ah, elétrico, combustão. Ele é com combustível fóssil / elétrico. Elétrico. E olha, a frota de elétrico está aumentando, Tigrão. O preço está subindo, hein? Vou falar pra você, hein? Eu acho bobagem. Tá muita tecnologia. Você vai comprar um carro elétrico hoje, a autonomia pode aumentar daqui a alguns anos, né? Alguns meses já sai novo, né, Tigrão? Já sai novo. Eu fui ver um esses dias, por curiosidade. Não diga. Não vou falar a marca aqui mas totalmente elétrico. Não era híbrido, Você não acabou de comprar uma Ferrari? O senhor acabou de comprar uma Ferrari? Ferrari eu comprei a camiseta, por enquanto. Ah, bom. Comprei não, ganhei no posto de gasolina porque eu enchi o tanque lá. Agora, o híbrido não, o 100% elétrico, que eu fui dar uma olhada por pura curiosidade, autonomia, por isso que eu não quero falar a marca aqui, nem para elogiar e nem para criticar.
180 quilômetros. Falei, pô, eu saio de casa, vou no açougue e volto, acabou o combustível. Você não serve. Pra mim não dá, pra mim tem que ser... Você roda muito. Pra mim tem que ser 6 centinhos. A ponte subindo. A ponte subindo. Subindo do aquecimento. Vem pro aquecimento. Olha aí. Vai lá, Gil. Gomes no grupo todo magistrado. Esse é o ambiente, esse é o clima, essa é a atmosfera dentro do estádio Moisés Lucarelli. Futebol, no futebol tudo é possível, tudo é possível. E o Novo Horizontino, olhei aqui no papel, bom time, hein? Ailon, olha o ataque do Novo Horizontino. Ailon, um dos artilheiros do campeonato. E Ronaldo, revelado lá na Portuguesa. Teve na Inter de Limeira, foi artilheiro. Teve no Guarani, foi artilheiro. No Novo Horizontino, onde vai? E é largo para fazer gol contra a Ponte. Lembra daquele derby, Edu? Sim. Tá lembrado? 2012. Tava caindo o tabu do Vadão. Última bola do jogo. Ele bota esse Ronaldo. Ele entra... No lugar do Oziel. Colocou no lugar do lateral direito, Oziel. Oziel saiu o lateral direito e entrou o Ronaldo atacante. E o Gerson, volante, fez pênalti nele. Um pênalti besta. Eu tava aqui, eu tava na área. Oi, e aí Catarino. o Fumagalli bateu, empatou, mas a jogada foi do Ronaldo. É ele hoje aqui, ó. Tá com a 9 do Novo Horizontino. Sim, Catarino. Ele estava no jogo da Inter de Limeira contra a equipe da Ponte, inclusive fez gol de pênalti aqui contra a Ponte. Acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, né, na Série 1, ele fez gol contra a Ponte. O gorila é o Jailson, viu? É professor de break. Inclusive o break vai estar nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas. Então o gorila é professor de break, viu, Edu? Eu tava aqui só fechando o raciocínio, falei um pouquinho do Novo Horizontino, que é um adversário duríssimo para a Ponte hoje. Mas eu disse que no futebol tudo é possível, né? Mas a atmosfera aqui para a Ponte é sensacional. É muito difícil o time dentro de campo não estar pilhado, não pode estar pilhado em excesso, não pode chegar e correr mais do que a bola, mas é impossível para qualquer jogador da Ponte que vai participar do jogo não sentir um calafrio nesse momento em que ele entrou em campo para aquecer. Atmosfera muito favorável, público do Novo Horizontino já está aqui, por enquanto algo em torno de 120 torcedores no máximo, por enquanto, a maioria com a camisa do Novo Horizontino, mas o estádio está pintado de preto e branco e a atmosfera é feroz, ela é bruta, e eu espero que os jogadores dentro de campo correspondam a tudo isso que a torcida no campeonato inteiro fez por eles. Só um detalhe, né, do caso o título venha, uma expectativa muito grande no torcedor comemorar com a equipe, a torcida marcando presença, como relatou o Tigrão. Quem terá a incumbência de levantar o troféu é Fábio Sanches, capitão da Ponte, um dos mais experientes no jogo de hoje. 32 anos, Fábio Sanches é o capitão hoje, Edu. Edu. Pois não, Catarino? Não, só para registrar, estão aqui à beira do campo acompanhando o aquecimento o Pablo Diego, o Mailton, o Guilherme e também o Matheus Silva, né? Jogadores que não vêm para o jogo, mas que estão aqui também acompanhando no gramado o trabalho de aquecimento dos demais atletas. Olha, um grande abraço aqui com muito carinho. Eu falei do Kleber, meu amigo Kleber, né? Vendedor de automóveis e veículos lá no Taquaral. Hoje acompanhado da filha Carol, ela é de Araras. Eles deram um passeio lá na Torre do Castelo, que bonitinho, coisa linda, hein? Parabéns, viu, Kleber? Um beijo aí, viu, Carol, do tio Du aqui, viu, pra você. Muito obrigado, seja bem-vinda, tá aqui toda feliz lá na Torre do Castelo, que é uma das maravilhas da querida cidade de Campinas, hein? Meu caro Vladimir Catarino, vamos repetir a escalação da Ponte com banco e tudo.
Vamos lá, Edu. Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos vem a campo daqui a pouco com Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Fábio Sanches, capitão do time, 27. Arthur, 15. Júnior Tavares, 22. Amaral, 8. Leonaldi, 5. Matheus Jesus, 20. Elvis, 10. Guipira, novidade no lugar do Pablo Diego, 17. Gé, 19. No banco, o Hélio terá à sua disposição, caso faça alterações, Pedro Rocha, 1. O Everton, 2. Edson, 3. Felipinho, meia dúzia. Dudu, 7. Eliel, 9. Thiago, 13. Jean Carlos, 16. André, 18. Cássio Gabriel, 21. Ramon Carvalho, 23. E Luan com a 30. Agora, Catarino, o Hélio não subiu pro gramado, né? O treineiro não sobe pro aquecimento, né? Não sobe. É aquele último momento mais particular que ele tem, né? Conversa um pouco com a comissão técnica e também tem aquele momento de reflexão, porque quando subir para o gramado vai ser aclamado pela torcida da Ponte o técnico Hélio dos Anjos, Edu. Olha, já vou encerrar a concentração para a grande abertura de Leandro Borges. Agora, eu não sei se vocês acompanham pela Ponte TV. O trabalho antes do jogo, eles fazem a prece, eles fazem palavras de ordem. Eu acho bacana tudo, mas é uma pilha danada, viu? O Hélio, pra vocês terem uma ideia, acho que com certeza o Boris já viu, o Tigrão já viu, o Catarino já viu, ou tem visto. Os caras ficam se aprontando, colocando uniforme e o Hélio fica em volta, cara. Fica falando, não pode esquecer! Atenção, começo de jogo, hein? Primeira bola é nossa! O rebote tem que estar alguém! É muito importante começo do jogo, hein? Não pode falhar. Pô, os caras ficam, não sei, o cara vai pro gramado com a cabeça que eu vou te contar, hein? Uma pilha enorme. E também tô sabendo da palestra do presidente Eberlin, feita pro elenco, né? De todo o histórico que a Ponte tem em final. Então eu acho que são jogadores, viu, Tigrão? Que nem Matheus Jesus é um cara frio, na minha opinião, um cara que não sente. O Elvis é um cara que não sente. O Kaique França, embora não tenha sido feliz lá em Novo Horizonte, mas depois fez uma defesa salvando aí no começo do segundo tempo. Também me parece, me vende a imagem de que também é um jogador que não sente. Isso é muito importante, Tigrão. O que você acha? Esse time da Ponte, acho que a maioria, né, tá muito bem focada. Pois não, é chamado? Não, é o Gleger. Ô, Gleger. Sim. Não, você tava falando aí do Hélio dos Anjos, né? Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo aí com o que você disse. A Ponte tem jogadores experientes, jogadores aí acostumados, né, com decisão. Elvis, Tavares, o Sanches, Matheus Jesus, Kaique França, o próprio Arthur. Então são jogadores, num momento como esse aí, a experiência, né, a rodagem faz a diferença. E o Hélio, Edu, ele é impressionante. Aquilo que você estava dizendo é exatamente isso. E olha, não é porque é um jogo de final, semifinal, não é não. Ele é assim todos os jogos. Eu joguei com o Hélio dos Anjos pelo Náutico, tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, lá em Recife. Você ia jogar o Campeonato Pernambucano contra o Serrano lá em Serra Talhada e o Hélio dos Anjos é a mesma coisa. A preleção do Hélio, a gente até costuma brincar, né? Que a preleção do Hélio, ela demora de 1 a 1h30. Mas sabe por quê? É pela repetição. Então aquilo tudo que foi treinado, ele fica lembrando a todo momento na preleção. E não tem como o jogador, porque tem muito jogador que vai pra preleção, saiu dali e já esqueceu tudo, né? Com o Hélio não. Porque ele fica a todo momento. No deslocamento do ônibus pro estádio, ele vai no ônibus falando, você lembra aquilo lá, você lembra aquela jogada que nós fizemos, viu? Aquele jogador lá que vem por dentro, a cobertura por trás. Então ele vai a todo... Esse é o Hélio dos Anjos. Ele é a característica dele. E é por isso que eu sempre disse, desde quando o Hélio chegou aqui, que eu o respeito como treinador e também respeito o jeito dele ser. Porque muita gente às vezes não entende, mas ele é muito ríspido, fica discutindo com o jogador. Mas o jogador que trabalha com o Hélio entende, porque esse é o jeito dele. Não é maldade, é muito pelo contrário. É querer o bem do time, é querer o bem do jogador, a evolução. Então, sem dúvida nenhuma, é um baita de um treinador, viu, Edu? Maravilha, maravilha, Gleger. Olha, o nosso muito obrigado a todos aí do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Gente, obrigado pelo carinho. É um prêmio, uma alegria, uma satisfação. A gente tanto tempo aqui nesse microfone.
agradecendo demais a sua atenção. Mais de 3.000 já passaram pelo YouTube. Estamos no AM 1170, estamos no FM faixa estendida 85,7 para Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto, hein? Um abraço lá pro Roberto Japonês, pessoal do Círculo Militar. Alô, Robertinho, aquele abraço. Muito obrigado, Robertinho lá do Círculo e o Roberto Japonês, né? Na roda também. Gente, na sequência vem aí o moço de Piracicaba, o amigo Batista. Muita gente perguntando, o Batista está com uma gripe, está se recuperando, antibiótico, vitaminas, sais minerais, né? Está no departamento médico, mas aqui está Leandro Borges para narrar, comandar esse jogo importantíssimo na vida da Macaca. Vem aí, Ponte e Novo Horizontino, decisão da Bandeirantes. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Jornada Bandeirantes. Registrado com
de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. 8 de abril de 2023, sábado, Campinas. Chegamos à grande decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Um dia que pode definitivamente entrar na história da Associação Atlética Ponte Preta. A Macaca briga pelo título da competição diante do Novo Horizontino. Duas equipes que já subiram. A Ponte, melhor campanha, encarando o Novo Horizontino. O time de segunda melhor campanha. 2 jogos, o primeiro no meio de semana. Empate por 1-1 em Novo Horizonte. O jogo da volta daqui a pouquinho aqui no estádio Moisés Lucarelli. Um majestoso abarrotado. O torcedor ponte-bretano, a macacada reunida. Quer, confia, busca comemorar um título e soltar o grito de campeão. Ponte Preta e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Ponte Preta. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com o som da galera nas arquibancadas do Majestoso, você se sente dentro do campo. É o torcedor da Macaca em peso, confiando que a Ponte vai conquistar o título da Série 2 nesta tarde de sábado. Aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo. Estamos no AM 1170 no FM 85.7 na faixa estendida. Em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço em 85.3. Todos juntos, ligados no YouTube, com imagens aqui da cabine, imagens dos integrantes da equipe Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos quebrar o nosso recorde. Temos um recorde a ser quebrado, acima de 31 mil visualizações em um jogo da Série B do ano passado. Vamos quebrar este recorde. É essa nossa meta nesta tarde de sabadão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seja um cara legal, espalha pra geral, compartilha, porque hoje é decisão, e decisão é aqui na Bandeirantes. Pra Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco, aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320 Sudeletro. E a TGP Sistemas, as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Acesse atgpsistemas.com.br. E às 14 horas mais 42 minutos, horário oficial de Brasília. A partir de agora, girando, esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes. O ultimaço de Carlos Batista, pronto, preparado para levar a emoção do futebol. Vale o título da Série 2. As últimas informações da Macaca antes da bola começar a rolar. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço. Boa tarde, Vladimir. Um abraço a você, meu caro Leandro Polis. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. Confiança é a palavra de ordem na Ponte Preta para essa derradeira partida no Campeonato Paulista da Série 2. O time fez uma campanha quase que impecável, invencibilidade aqui no Majestoso, apenas uma derrota em toda a competição, melhor campanha, maior número de pontos, melhor ataque, melhor defesa. É a Ponte que vem para essa partida com apenas um desfalque, um problema. O Pablo Diego, expulso na partida de ida em Novo Horizonte, está fora. O Guipira vem como seu substituto. No mais, aquilo que tem de melhor
Para escalar no momento, o técnico Hélio dos Anjos confia sempre na qualidade de Elvis, também no faro de gol do Gé e toda a qualidade da equipe da Ponte para conquistar a vitória hoje e erguer o troféu de campeão paulista da Série 2. Boles. Informações da Macaca para Tony Mitiga, o Ica, que passou aqui pela cabine da Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Novo Horizontino, adversário da Macaca nesta tarde de decisão aqui no majestoso Vladimir. O time de Novo Horizonte que lamentou não ter vencido a partida de ida lá em Novo Horizonte, mas levando em conta apenas a questão matemática por ter um jogador a mais, porque no mais a Ponte jogou realmente para trazer pelo menos um ponto de lá. O técnico Eduardo Batista faz 3 mudanças, 3 alterações no time titular com relação à quarta-feira. Uma mudança forçada, a saída do então capitão zagueiro Renato machucado para a entrada do César Martins. Outras 2 são opções técnicas, as entradas do Roberto e também do Ricardinho. No mais, o mesmo time que começou o jogo lá, a equipe de Novo Horizonte que não perde as 7 partidas nesta Série 2. Boles. Comentaristas definidos e escalados para grande decisão aqui no majestoso. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o fera da opinião e a sua expectativa. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa gigantesca, vai crescendo minuto a minuto. Me parece a Ponte bem escalada, preparada, consciente da responsabilidade, com uma atmosfera muito favorável contra um time do Novo Horizontino muito bem armado. Espero a Ponte, durante os 90 minutos mais acréscimos, muito atenta, vai ter que atacar, é uma questão de obrigação, joga em casa, terá que partir para cima, mas que tome todos os cuidados, porque tudo o que quer o treinador do Novo Horizontino, Eduardo Batista, é exatamente pegar a Ponte no contra-ataque. Não acredito que o Novo Horizontino venha para um jogo franco e aberto. Acredito que ele puxa as linhas um pouco para trás e que, lógico, encurte todos os espaços de trabalho da Ponte do meio-campo para frente. E quando retomar a bola, vai tentar contra-golpear. Então é bom a Ponte estar bem armada para cortar uma possível bola comprida, uma bola de ligação direta que possa levar perigo, que possa surpreender a Macaca. É um jogo de equilíbrio, é um jogo mais difícil do que contra o Comercial, do que contra o 15, porque o Novo Horizontino é uma equipe mais estruturada, com melhores individualidades, com melhor campanha do que aqueles adversários que a Ponte pegou nas quartas de final e também nas semifinais. Hoje aqui vale o caneco, vale o título, vale a festa da galera, porque o objetivo maior já foi alcançado, que é o acesso da Ponte à volta à divisão de elite do futebol paulista. Mas a torcida quer, deseja avidamente este título e eu acho que ele sai hoje. Eu acho que a Macaca dá a volta olímpica e ali por volta de 17h15, 17h20 no máximo, faz uma imensa festa abraçada pelo seu torcedor aqui neste lendário estádio construído com o suor de pontepretanos históricos, com baluartes. Quem tinha alguma coisa para doar, doava. Quem não tinha, doava a mão de obra. Transpirava sangue, saía daqui com as mãos calejadas e este sonho foi erguido e foi inaugurado em 1948. É um dia especial, é um dia histórico e essa torcida sofrida, frenética, apaixonada, merece uma resposta positiva deste time dentro das 4 linhas. Leandro Boles. O olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. Gleger Zortin, a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, para o torcedor pontepretano, que vai encher o Estádio Majestoso, que vai lotar as arquibancadas do Moisés Lucarelli. Festa linda, festa maravilhosa, mas para se concretizar a Ponte precisa de uma vitória, de uma simples vitória. Tecnicamente falando, para mim, o time da Ponte é melhor. Tecnicamente, para mim, a Ponte tem mais time que o Novo Horizontino. Fisicamente falando, a Ponte também é melhor. Mostrou isso durante toda a competição. Agora,
decisão envolve uma série de coisas. Além da parte técnica, tática e física, o emocional é o ponto primordial. É você estar equilibrado, é você estar concentrado, é você estar focado naquilo que foi determinado, naquilo que foi treinado, naquilo que foi passado durante toda a semana para ser executado dentro de campo. E se o atleta não estiver com a consciência naquilo que tem que executar, às vezes pode ser pego de surpresa e um tropeço e um simples deslize, você acaba perdendo uma final. Tomara que a Ponte esteja equilibrada, tomara que a Ponte esteja concentrada no jogo, tomara que os atletas, aquela questão de pilhagem, o Tigrão falou agora há pouco sobre isso e é verdade. Não pode pilhar demais, você não pode passar do ponto, até porque é uma final. A torcida, a festa é empolgante, mas nesse momento eu costumo dizer o seguinte: o atleta profissional, ele precisa entrar num estado de transe, ele precisa estar ali, vai comemorar depois do jogo. Até no momento em que a bola rola, no que o juiz apita, você tem que estar ali ligado, só olho na bola e nada mais, porque às vezes tem jogadores que fica disperso com a festa, com o torcedor e acaba perdendo a concentração. Então, eu acho que a Ponte está preparada para essa final. E, Bolis, e ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu acho que a Ponte conquista o título nesta tarde maravilhosa em Campinas. E o torcedor na expectativa, já o Majestoso vai pulsar. Os times estarão em campo, a Ponte Preta já está prontinha para entrar. Aliás, Edu, hoje, se você me permite, vou quebrar um pouco o protocolo para que a gente tenha, né, o torcedor acima de tudo, o ouvinte se sinta dentro do campo para a gente acompanhar a entrada da Ponte Preta. O torcedor já vai aumentando o volume da sua voz nas arquibancadas. A macacada toda reunida, afinal de contas, hoje a decisão. Vale o título do Campeonato Paulista da Série 2. O troféu que já está, inclusive, no campo. Já os times entram em campo. A Ponte está prontinha para entrar. O Novo Horizontino também já vai entrar. Vamos ter bola rolando às 3 da tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor contando os segundos para explodir, para ter a entrada do seu time em campo. Toda a paixão que move o torcedor pontebretano. Esse título tão aguardado, tão esperado que pode ocorrer hoje. A Ponte está prontinha para entrar. O primeiro jogador é o Fábio Sanches, exatamente o capitão da Macaca. Não estou vendo o time do Novo Horizontino ainda ali na boca do túnel, mas já vai pintar também o time do Novo Horizontino. Ponte, Novo Horizontino e Ponte Preta é a grande decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Eu acho que dá pra ir contigo, Edu, pro seu destaque. E assim que o Novo Horizontino pintar aqui, eu lhe aciono rapidamente, Edu Pinheiro. Faturando e voltando já, 14h51. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo
com você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. Estamos de volta ao Majestoso, equipes no gramado, o torcedor Ponte Pretano explodiu para receber o seu time e sem perder tempo, direto e reto, chegou a hora, na voz do repórter Vladimir Cantarino, de trazermos a ficha técnica da decisão para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Com uma festa incrível do seu torcedor, prestigiando, apoiando desde a entrada em campo. A Ponte vem para a partida que pode lhe dar o título do Campeonato Paulista da Série 2. Escalada com Kaique França, o goleiro 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches, capitão do time 27, Arthur 15, Júnior Tavares 22, meio campo com Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Guipira 17, Gé, artilheiro do time 19, repeteco da Ponte, Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Júnior Tavares 22, Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Guipira 17, Gé 19, no banco, Hélio dos Anjos vai ter à disposição Pedro Rocha 1, o Everton 2, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, André 18, Cássio Gabriel 21, Ramon Carvalho 23 e Luan 30. Campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. Sob o comando de Eduardo Batista, Novo Horizontino em campo com George Miel, goleiro 1, William Lepo 22, Adriano tem a 3, César Martins número 2, Heverson meia dúzia, Giovanni 5, Rômulo 10, Ricardinho 8, Roberto 11, 7 Ailon, 9 para Ronaldo, George Mi 1, William Lepo 22, Adriano 3, César Martins 2, Heverson meia dúzia, Giovanni 5, o Ricardinho 8, Rômulo 10, Roberto 11, 7 Ailon 9, Ronaldo, no banco, Jordi 12, Líger 4, Bruno Costa 14, Luizão 15, Claudinei 16, Léo Tocantins 17, Brian Rabelo 18, Renan Gorne 19, Marlon 20, Lucas Café 21, Raul Prata 23 e Luiz Gabriel 28. Arbitragem do jogo.
Edna Alves Batista apita o jogo. Assistente 1, Neuza Inês Baqui. Assistente 2, Amanda Pinto Matias. Quarto árbitro, Hilbert Estevan da Silva. E no VAR estará Daiane Muniz dos Santos. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Antes de tudo aquilo que nós falamos, vou ficar atento aqui com o trio de arbitragem. A Edna tá assim, já com uma certa experiência, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos aí ela tem titubeado, principalmente em decisões, né? Mas tomara que ela faça uma arbitragem tranquila. Ela é boa árbitra, ela tá tendo oportunidades interessantes aí durante a sua carreira. Tem respondido na grande maioria das vezes bem. Tomara que ela consiga hoje novamente. O jogo é muito difícil, é complicado, mas eu acho que a Ponte tem condições sim de levantar a taça. Eu acho que consegue o título, tá com a volta do Leonaldi, que é importante demais. E olha, Tigrão, depois de uma festa dessa, o torcedor merece comemorar um título. O que você espera do jogo, Tiger? Espero a Ponte atenta, ligada e jogando o que sabe. Leandro Polis. Tudo pronto no Majestoso, sairá com o Novo Horizontino, apita a árbitra. Bola rolando, começa a decisão, vale o título da Série A2 aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção. A emoção do futebol do rádio, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Hoje eu vou soltar o grito de campeão. Ponte Preta em Novo Horizontino, primeiro jogo 1-1, persistindo o empate, a decisão vai para os pênaltis, quem vencer fica com o título. A Ponte joga em casa com esta atmosfera do torcedor pontepretano, praticamente lotando o estádio Moisés Lucarelli. Sai jogando a Macaca com o uniforme tradicional, a camisa branca e a faixa preta, atacando para o gol da linha do trem deste primeiro tempo. Bola recuada para o goleiro Kaique França, levanta a bola para o grande ataque para Gé. Gé tentou o domínio, briga, Felipe Amaral, Gé também brigou, ficou caído o jogador do Novo Horizontino, o lance segue, Felipe Amaral tentou passe por dentro, a bola foi desviada por Giovani, sobra aqui na direita para Luiz Felipe. São os primeiros movimentos da decisão, vem para a Macaca, Matheus C. Jesus bota na frente, foi desarmado. Reverson sai jogando, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, tentou no comando, passe para Ronaldo, foi muito forte o passe. Fica de graça novamente para o goleiro Kaique França, sai jogando para a esquerda para Júnior Tavares. 0-0 o jogo, vale o título da Série A2. Passe errado do Guipira, deu de graça para Ailon, vem embora o time do Novo Horizontino, entrada na grande área, tentou no comando, chega Fábio Sanches para cortar, volta ainda para o Novo Horizontino, chega lá atrás, Júnior Tavares dividiu, e a Edna aponta a falta para cima de Júnior Tavares. O início do lance foi um erro do Guipira, em Tigrão. É, aquela história, né? Tem jogador que, num ambiente desse daqui, com uma responsabilidade desse tamanho, ele cresce. E tem jogador que pipoca. Eu espero que o Guipira seja do primeiro grupo, aquele que cresce, e não do segundo, aquele que pipoca. Olha, mais uma vez ressaltando a você, torcedor, que está aqui no Majestoso curtindo a Bandeirantes. A Ponte Preta pede encarecidamente para que, em caso seja de título, independentemente do resultado, o torcedor não invada o campo, porque isso pode prejudicar a Ponte Preta em competições futuras. Evidentemente que o torcedor tem esta consciência e não vai invadir. Bola para o time do Novo Horizontino com Reverson, chega Matheus Jesus, comete a falta e a Edna marca. Para mim foi na bola, mas a Edna apontou a falta para o Novo Horizontino, Vladimir. Naquela estratégia da arbitragem, né, de marcar tudo até para controlar o jogo. A falta marcada
para o Novo Horizontino cobrar no campo de defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Gé aperta o goleiro George, levanta a bola para o grande ataque, rebate de cabeça Arthur, corta Giovani, Ricardinho toca na bola, volta no meio campo para Júnior Tavares, de primeira para Guipira, vem bola Macaca, recolheu, dominou na entrada da grande área, passou Júnior Tavares, ele traz o bico na grande área, tentou a finta, perdeu, insistiu no lance, acabou perdendo a bola, chega lá atrás, dá um bico na bola, César Martins, a bola volta no meio campo para Macaca, para sair jogando o goleiro Kaique França, abandona a sua grande área, abre lateralmente para Fábio Sanches, empurra na direita para Luiz Felipe, recolhe, domina para Macaca, soltou no comando, chega para fazer o corte de cabeça, Roberto, a bola sobra para Ronaldo, centroavante perigoso do Novo Horizontino, ele toca mal, Luiz Felipe tira mal também, a bola volta de graça para Heverson, recua para César Martins, levanta a bola para o grande ataque, Fábio Sanches estava sozinho, chegou, tocou de cabeça, Arthur brigou, Fábio Sanches tira de qualquer maneira para Macaca, a bola ganha altura, mas não ganha distância, Felipe Amaral briga, a bola sobra para William Lepo, lá pela direita o time do Novo Horizontino ataca por gol do portão, entrado majestoso no comecinho do jogo, bola atrás para Adriano, pressionado pelo Elvis, com o pé direito, levanta a bola no vazio para ninguém, a bola sai em lateral de graça para Macaca bater, futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi, o melhor estoque da região para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820, Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem de novo o time do Novo Horizontino com William Lepo, pela meia direita com Liberdade, pé direito ele bateu, mas bateu fraquinho. Sem trabalho algum para Kaique França defender Vladimir Catarino. Teve espaço e liberdade ali o William Lepo, mas não pegou bem na bola não, né? Chutou fraquinho, fácil para a defesa do goleiro da Ponte. Um sábado de sol em Campinas, neste momento, dia 8 de abril de 2023. E vem a Macaca com Elvis, foi para a dividida. Chega Adriano para fazer o corte aqui atrás. Fábio Sanches toca na bola, voltou para Felipe Amaral. Na zona central do campo, já meteu para Luiz Felipe que dispara. Vem trazendo a Macaca para o grande ataque com 5 minutos do primeiro tempo. Soltou para Matheus Jesus no comando para Gé. Já recolheu, dominou, cercado, marcado, lançou na ponta para Guipira. Passe foi forte, corre o atacante da Macaca. Evita a saída da bola, prepara o cruzamento, olha para a área, não cruza. Recua para Júnior Tavares. Recolhe, domina fechadinho o time do Novo Horizontino. Ele fez o passe por dentro para Felipe Amaral. Inverteu para Luiz Felipe, bola longa. Luiz Felipe recolhe, domina, coloca no terreno. Segundo terço do campo, sai da ponta, vem para meia. Adiantou, perdeu, mas recuperou e de letra. E aí o Felipe Amaral tocou mal na bola. Recupera o Novo Horizontino e na sequência o Felipe Amaral comete a falta. Falta que o time do Novo Horizontino já cobrou. Ailon parte com ela dominada, passada das largas, ultrapassa a linha marcatória. Outra falta do Felipe Amaral. Com menos de um minuto ele cometeu 2 faltas em Tigrão. Bola tá queimando o pé do time da Ponte. O time tá nervoso. Claramente nervoso. Amaral não conseguiu matar. Luiz Felipe adiantou demais. Tem que respirar fundo. Novo Horizontino mais à vontade. Me parece que mais assentado em campo. E vinha o Novo Horizontino, mas no lançamento do Giovani, William Lepo acabou não dominando, a bola saiu em lateral para Macaca bater pela esquerda no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos de bola rolando, primeiro tempo. É a grande decisão da Série A2 e decisão, você já sabe, é aqui na Bandeirantes. Majestoso, Ponte Preta e Novo Horizontino 0-0, Edu. Amanhã é 16 horas, a final do Paulistão Allianz Parque, Palmeiras e Água Santa. Bandeirantes. Aqui jogada individual de Gé, falta para cima dele. Edna Alves marcou, entrada na grande área, setor esquerdo, é falta para Macaca, Vladimir. César Martins foi quem cometeu a falta, o Gé ia passando por ele, o zagueiro do Novo Horizontino não teve dúvidas, o derrubou, falta marcada, o Gé ficou caído, vai se recuperando, o Elvis já está ali prontinho para a batida. Oportunidade de bola parada para Ponte, Boles. Será que hoje tem gol do Gé? Ele é o artilheiro da Macaca na Série 2 com 10 gols. É falta para Ponte bater. Gol da linha do trem, comecinho da decisão. Você ligado na Bandeirantes também pelo YouTube. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos superar o nosso recorde de visualizações de mais de 30 mil. Tem falta Macaca para bater. A expectativa do torcedor ponte bretano. A macacada está reunida. Quer comemorar o primeiro gol do majestoso Elvis, o maestro Elvis vem para a bola, preparado, posicionado, concentrado, vai usar toda a sua experiência para levantar a bola na entrada da grande área. Matheus Jesus, Fábio Sanches, Gé, Guipira, Felipe Amaral,
fica no rebote o Arthur, agora o Arthur vai para a área, é falta brigosa para Macaca bater, partiu Elvis, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou o zagueiro do Novo Horizontino, bola colocada para fora, lateral para Macaca bater aqui pela direita, futebol da Bandeirantes para Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada, vai de churrasco, tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. A Ponte tenta o ataque pela direita, houve a falta, segundo a Edna do Gé. Para cima do Roberto, falta marcada para o time do Novo Horizontino, Vladimir. O interessante é que a assistente, a Neuza, ela estava muito mais próxima ao lance e não marcou, né? Marcou lateral. Mas a Edna sumiu para si e marcou a falta para o Novo Horizontino cobrar. Gleger Zorzin, comecinho do jogo, comecinho da decisão, 0-0 e o jogo em Gleger. O time da Ponte erra muitos passes, né? Tá errando muito passe a Ponte, tem que ter um pouco mais de calma, deixar a adrenalina baixar um pouquinho. E olha, o Novo Horizontino vem com uma linha alta, hein? Marcando em cima, marcando a saída de bola. Engana-se quem esperava um Novo Horizontino mais atrás. O time da Ponte nesse momento tá um pouco assustado, mas faz parte, é uma decisão, tem que estar mais atento. Motivo pelo qual o Hélio dos Anjos, como é característica do treinador da Macaca, já está aqui, ó, à beira do campo. Agora um princípio de confusão entre César Martins e Gé. Os dois acabaram trocando, não empurrões, mas xingamentos. E o quarto árbitro foi lá, atento, pediu calma. Aqui bola recuada para o goleiro George, me pressiona o Gé. Levanta a bola para o campo de ataque, a defesa saindo, impedido. Ronaldo voltava na posição irregular, a assistente marcou o impedimento do ataque do Novo Horizontino. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presentes nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 10 minutos do primeiro tempo. Aqui um lançamento precipitado do Felipe Amaral, direto para fora. Lateral de graça para o time do Novo Horizontino bater. Diga, Vladimir Catarino. O quarto árbitro hoje, o Wilbert Estevam, apitou o jogo da Ponte contra o Comercial. A primeira partida das quartas de final em Ribeirão Preto, onde o Pablo, Diego e o Gé foram expulsos. Após a partida, o Hélio dos Anjos fez duras críticas à arbitragem. Então é melhor o técnico da Ponte ficar um pouco mais tranquilo hoje. Bem lembrado, aqui vem para a Macaca com Guipira, chega por baixo para fazer o corte, o jogador do Novo Horizontino, a bola sai, lateral que a Macaca já cobrou, Guipira, partiu para cima do marcador, entrada na grande área, setor esquerdo, dominou, limpou, clareou, vai bater para o gol, ele bate em cima do marcador. Chega o zagueiro para cortar, a sobra da bola, a Ponte insiste com Guipira, chega para fazer o corte, Giovani, solta aqui na ponta para Heverson, desce perigosamente de novo o time do Novo Horizontino, bola enfiada no comando para Rômulo, muito forte, Kaique França saiu do gol. E não estava impedido o Rômulo não, em princípio, Vladimir Catarino. Não pareceu estar impedido não, sorte da Ponte que a bola correu um pouco mais, né, do que o Rômulo, ficando nas mãos do goleiro Kaique França. Vem a Macaca com o Arthur, forçou o lançamento para Guipira, chega lá atrás Adriano para fazer o corte. O William Lepo fica com a sombra, tira com o pé direito, a bola no vazio vai sobrar para a Macaca. Ali no meio Arthur, recolhe, domina, pede bola o Léo Naldi. Com o pé esquerdo Arthur levanta a bola, boa, a bola para Elvis, mas ele não foi, não atacou a bola. Chega o Roberto para fazer o corte, completa o William Lepo. Ailon tentou, dividiu com o Júnior Tavares, leva melhor o time do Novo Horizontino na risca frontal do meio campo. Recolheu, dominou o William Lepo, agora sim pela direita, na risca do meio campo Ailon. Recolhe, domina, tentou a finta, partiu para cima, caiu. Na verdade ele não caiu, ele parou no lance reclamando de falta e a Edna mandou seguir, Vladimir Catarino. Ele parou na certeza de que a falta seria marcada, mas não houve falta, por isso não tinha o que marcar. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Aqui é decisão, você ligado na Rádio Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7. Para você de Ribeirão Preto em 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli. Todo mundo com o rádio ligado na Bandeirantes. Chega na dura para cima do Matheus Jesus e a Edna para e mostra cartão. Primeiro do jogo. Cartão amarelo do jogo, Vladimir Catarino. Giovani, camisa 5 do Novo Horizontino, deixou ali a carga faltosa para cima do Matheus Jesus. A Edna marcou, portanto, cartão amarelo para Giovani. E cartão justo, né, Tigrão? Ele levantou o Matheus Jesus no meio campo. Eu acho que não tinha outra alternativa a Edna, que não aplicar o cartão amarelo. Aliás, demorou. Ela picota muito o jogo.
Parece também um pouquinho de insegurança. E vão 2 jogadores da Ponte para o aquecimento. Estranho, hein? Tem alguém sentindo. Me parecem Tiagão e Edson. Vladimir Catarino pode nos auxiliar. Vamos ficar de olho nos zagueiros da Ponte, né? Fábio Santos há pouco chegou aqui e falou alguma coisa por Hélio dos Anjos. O Leonaldi era dúvida, né? Foi confirmado, está em campo, mas enfim, vamos ficar de olho. O fato é que Tiagão e Edson estão se aquecendo à beira do campo. Aparentemente, Bolas, ninguém está sentindo, né? Vamos ficar atento aqui, ninguém aparentemente sentindo. É isso, tem falta, Macaca para bater, placar de 0-0, Elvis vem para bola, capricha aqui da Macaca, Elvis vem para a cobrança, 0-0, primeiro tempo da decisão, 3 minutos e meio, Elvis vem para a cobrança, vai jogar lá dentro na meia direita, preparado, concentrado, olhar fixo, mas a Edna ainda não autoriza. Tá chamando a atenção ali do Ailon, do Matheus Jesus. Disse que agora chega. Se continuar, ela vai dar cartão. Vem Elvis, pé direito, levantou pra boca do gol. Tira a defesa do Novo Horizontino. Fechava Fábio Sanches, tira lá dentro a zaga. A sobra fica para Macaca, saiu jogando mal o time do Novo Horizontino. Júnior Tavares domina pelo setor esquerdo, carrega a bola pelo meio para Felipe Amaral. De primeira para Matheus Jesus. Recolheu, dominou, limpou, fintou, cortou, abriu na ponta. Para Guipira, ameaça cruzar, não cruza, voltou. Matheus Jesus, jogou fechado, Georgime. Cruzamento fechado no Matheus Jesus, o goleirão atento fez a defesa, Vladimir. Um cruzamento barra chute, né? Quase surpreende ali o goleiro Georgime, que deu um passo atrás e ficou com a bola. Vem o Novo Horizontino descendo aqui para a canhota com o Roberto Leonaldi, chega bem no carrinho. E o último a tocar na bola foi o próprio jogador do Novo Horizontino. Lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções em tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 19 ao código de área 3324-7500. 3324-7500. ATGB Sistemas. Vamos chegar a 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 do Majestoso. Lateral que o time do Novo Horizontino cobra com Heverson. Heverson a Ronaldo, domina mal, Heverson. Bate nele, bola, bola sai em lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, primeiro tempo. Aqui Majestoso, Série A2 é a grande decisão. Ponte Preta e Novo Horizontino, 0-0, Edu. Amanhã, final do Carioca, 18 no Maraca, Fluminense Flamengo. Macaca com Gé, dominou a entrada na grande área, se jogou e a Edna Alves mandou seguir. Reclama o torcedor, já também reclama e na sequência manda seguir também a Edna na disputa do Júnior Tavares com o Ailon. A Ponte recupera, Leonaldi meteu na direita para Matheus Jesus, recolhe, domina, cortou, limpou, fintou, deu um passe atrás para Leonaldi na fogueira, perdeu a bola, recupera o time do Novo Horizontino, vem embora para o campo de ataque, Rômulo, o Ronaldo sem bola empurrou Fábio Sanches. Todo mundo viu, inclusive a Edna Alves. Vladimir. A Ronaldo tentou dar um miguezinho ali, mas estava na cara que a falta seria marcada porque ela aconteceu sim. Falta cometida pelo atacante do Novo Horizontino. Confirmando, Edu Pinheiro, aqui Majestoso. A galera cresce, a galera empurra, a galera incentiva. 0-0, Edu. Então o Flamengo venceu por 2-0. O Flamengo pode perder por diferença de um gol para ficar com o título carioca. Bandeirantes. Aqui vem Macaca, lançamento para Luiz Felipe, muito forte. A bola quicou no gramado, ganhou velocidade e saiu. Lateral para o Novo Horizontino bater pela esquerda no campo defensivo. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. Quase 17 no primeiro tempo, Majestoso, 0-0, Tigrão. Jogo duríssimo, né? Novo Horizontino bem posicionado. Já baixou um pouco as linhas, mas quando toma a posse de bola tem muita velocidade no contra-ataque. E a Ponte tem dificuldade para penetrar. Olha a Ponte roubando o Felipe Amaral. Projeta na área, a bola passou um pouquinho no contato com a bola. Mesmo assim, trombou, dividiu, já caiu. E a Edna vai marcar o tiro de meta, Vladimir. E foi tiro de meta realmente, né? Errou na passada, na verdade. No momento do passe, quando recuperou a bola, a Ponte não aproveitou a oportunidade após o passe errado do Ricardinho. É apenas tiro de meta para o Novo Horizontino. É, a Ponte ainda ansiosa, mas já dominou um pouquinho os nervos. O Novo Horizontino trouxe as linhas um pouquinho para trás, não muito, e a Ponte começa a ficar mais com a bola. Precisa respirar, precisa escolher a melhor opção, precisa trabalhar mais a bola. Está tentando meter um ritmo mais forte do que o jogo exige.
e aí erra mais a Ponte. Olha, os dois jogadores reservas que estavam no aquecimento já não voltaram não. Ainda não voltaram, mas não estão naquele aquecimento, né, Ademir? Eu tenho a impressão que o problema seria com o Júnior Tavares. Talvez houve uma recomendação aí do Júnior Tavares para o Hélio ficar mais atento, mas por enquanto apenas o aquecimento dos dois jogadores. Futebol da Bandeirantes para Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Tentou arrancar da Guipira, voltou para Macaca, Elvis no comando, pra Gé, passe errado. A bola é para o Elvis dominar, limpar e bater. Ele estava livre, mas ele tentou assistência e o passe foi forte, Vladimir Catarino. O próprio Gé também achou que o Elvis faria isso, né? Porque tinha espaço, liberdade para o arremate. Quando fez aí o passe para o Gé, o atacante da Ponte não foi, perdeu a chance mais uma vez. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B na Rádio Bandeirantes e na Band Mais TV. A partir do próximo sábado tem a transmissão na Bandeirantes da Série B. E tem as estreias dos times de Campinas na sexta, o Guarani. E no domingo a Macaca vai jogar em Salvador, 18 horas contra o Vitória. O jogo está parado novamente, tem falta o time do Novo Horizontino bater. Quase 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tits, um ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, está sempre ligado, acompanhando o timaço de Carlos Batista. São as emoções da grande decisão da Série 2. Primeiro jogo 1-1 na quarta-feira. Persistindo o empate, vamos para os pênaltis. Quem vencer fatura R$280 mil. Mais um carro que está pertinho de você aí, hein, Vladimir Catarino? Coisa linda esse carro, hein, Bolis? É meu número, hein? Esse você tem uns 3 na garagem lá em Americana. O jogo tá parado, tem falta, o Novo Horizontino para bater. Vem para a bola o Adriano, um pouco depois da risca no meio campo. Com o pé direito, ele estica aqui na ponta, tentou passe para Jefferson. Chega Luiz Felipe para fazer o corte, a sobra da bola fica para Matheus Jesus. Tá chamando a responsa, tentou passe para trás, a bola foi desviada e saiu. Lateral para o Novo Horizontino bater, aliás, para a Ponte bater, bateu por último no jogador do Novo Horizontino. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Chegamos a 20 minutos, 0-0 é a decisão e o jogo em Gleger. A Ponte deu uma equilibrada na partida e agora nesse momento eu entendo o porquê da escalação do Guipira. A Ponte teve muitos problemas pelo lado defensivo, lado esquerdo defensivo lá em Novo Horizonte. E nessa partida aqui a gente percebe o Guipira fazendo uma recomposição, não deixando o Lepo avançar, chegar. Importante esse posicionamento. Agora é só ter um pouquinho mais de calma na última bola. Lateral para Macaca bater aqui, beira direita no campo ofensivo. Você ligado na Bandeirantes, no AM, no FM, também do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Matheus Sejuser, quem domina para Macaca, marcação dupla para cima dele, perdeu a bola. Na sequência, Romulo dividiu com Luiz Felipe. Chega Luiz Felipe. Foi o último a tocar na bola, a bola saiu. Lateral para o time de Novo Horizonte bater. Ponte e Novo Horizontino que conquistaram o acesso na última rodada. A Ponte eliminou o 15 e o Novo Horizontino no Noroeste. Leonaldo escora de cabeça, ninguém da Ponte. A bola volta para Roberto, coloca no terreno para Ronaldo. Ronaldo recolhe e domina aqui pela esquerda no campo defensivo. Ele trabalha a bola por dentro para Giovani, já pendurado no jogo. Faz um rigor para Adriano. Adriano na zaga central para o time do Novo Horizontino. Tenta o passe por dentro para Ailon. Ailon de primeira, bem marcado, perdeu a bola. Elvis brigou, mas chegou primeiro Giovani. Recupera para o time do Novo Horizontino. Sai jogando para César Martins, que abre pela esquerda para Roberto, que erra o passe. Passe horroroso do Roberto, a bola saiu direto para fora. Em lateral para Macaca bater aqui beira direita, pertinho no banco de reservas da Ponte. Vem Luiz Felipe para a bola, 0-0. O estádio lotado, abarrotado, o torcedor da Macaca confiante no título de campeão paulista da Série 2 da Ponte em campo buscando o título. Vem para a cobrança do lateral o Leonaldi. Luiz Felipe fica um pouco mais centralizado. Leonaldi vai para a cobrança, toma a distância. Agora sim parte, levanta a bola para o grande ataque para Gé. Homem de referência, ele escora de cabeça, rebate, tira lá atrás César Martins. Luiz Felipe toca na bola, a bola ganha altura, mas não ganha distância. Matheus Jesus briga, volta para Rômulo, Rômulo para Ronaldo. Foi empurrado por Fábio Santos na risca do meio campo, o jogo está parado. Falta que o Novo Horizontino já cobrou. Bola lançada para Rômulo, chega bem na cobertura. Arthur sofre a falta. Falta para cima do zagueiro da Macaca, Vladimir Catarino. Extremamente inteligente o Arthur, né? Deixou o corpo ali para receber o combate. Recebeu, a falta foi cometida e foi marcada no campo de defesa, a Ponte cobra.
Metade do primeiro tempo da decisão, placar de 0-0 aqui no Majestoso. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Kaique França levanta a bola para o grande ataque. Gé brigou, sobrou para Matheus Jesus, mas ela marca a falta. Do Gé para cima do zagueiro do Novo Horizontino, mais uma falta, Vladimir. E aí ia sobrando ali pro Gé, né? Mas a árbitra acabou marcando, confirmando a falta para cima do César Martins. Falta para a equipe de Novo Horizonte. 23 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Majestoso. É a decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos de salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco amanhã, domingão de Páscoa. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Lateral no campo ofensivo para o time do Novo Horizontino cobrar com o Jefferson. Um pouco depois da risca no meio campo. Recua para Roberto. Roberto recolhe, domina na marginal do gramado. Insiste na ponta o time do Novo Horizontino. Leonaldi chega bem para cortar. A bola cai no peito de Matheus Jesus. Ele mata no peito, coloca no terreno com a canhota. Levantou no comando. Tentou o Gé. Chegou primeiro César Martins. Ronaldo tentou de alcanhar. Fábio Sanches chega para fazer o corte. Rebate Adriano. Levantou para William Lepo. Recolhe, domina por time do Novo Horizontino no comando para Ronaldo. No pivô, voltou para William Lepo. Abriu na ponta. Matheus Jesus. Chega bem, corta para Macaca, aí ficou preso, encurralado, recua para o Kaique França, que tira de qualquer maneira com o pé esquerdo. Esboçou, dá uma pressionada, o Ronaldo. Kaique França não quis nem saber. Do jeito que ele estava virado, ele tirou. Levanta a bola no Novo Horizontino. Ronaldo tentou a escola de cabeça, a bola espirrada, sobra para Matheus Jesus. Levanta a bola de ataque para Gé. Ele contra Adriano, a briga tá boa. Chega Adriano, desarma. A Edna tá marcando a falta. Agora marcou a falta para cima do Gé, cometida pelo Adriano em Vladimir. E não quis nem que o Adriano questionasse a marcação. Já mandou ele voltar para sua posição. Falta foi bem marcada. Foi cometida assim a falta que o Elvis vai cobrar. 25 o primeiro tempo, 0-0 no Majestoso. É a final da Série 2. Vem para Macaca, domina Luiz Felipe aqui pela direita. Partiu para cima da marcação do Jefferson. Recolheu, dominou, puxou para a canhota. Levantou a meia altura para a boca do gol. Tira a zaga, bateu no Matheus Jesus. Tira de novo o César Martins. Um bico na bola para afastar o perigo. Lateral para Macaca bater aqui pela direita. Gol da Fepassa, gol da linha do trem. Bora Macaca. Domina Luiz Felipe para Elvis. A ultrapassagem de Luiz Felipe. Chega Jefferson para cortar, a bola sai. Vai embora pela linha de fundo. Escanteio para Ponte, Vladimir. Primeiro escanteio do jogo é para Ponte cobrar lá pelo lado direito do ataque. Elvis vai na batida. E o torcedor da Ponte vem com ele e você também, Boles. A Macaca sempre forte na bola parada. Elvis tem a 10 estampada na camisa, vai jogar da dentro, placar de 0-0, capricha que dá. Vai Elvis para a bola, autorizada a cobrança, já será autorizada, agora sim autorizada a cobrança. Elvis, pé direito, levantou para Fábio Sanches na área, subiu, tirou a defesa. Júnior Tavares briga pelo rebote, mas acaba cometendo a falta. Jogo parado, falta para o Novo Horizontino bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, num balo desta você eu confirmo aqui, Majestoso, Série 2, segundo e decisivo jogo da final. Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0, Edu Pinheiro. Amanhã, final do Mineiro, 16h30, Atlético e América no Mineirão. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado também do YouTube. A marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação neste sabadão final da Série 2. Tenta o time do Novo Horizontino, corta na entrada da grande área, Leonaldi. Fica preso, encurralado, perdeu a bola, mas houve a falta. Edna Alves aponta a falta, o jogo está parado. É falta para Macaca bater, diz aí Tigrão. Tá insegura a Edna, né? Ela marca tudo, qualquer pequeno contato, então o jogo não flui. Ela para demais o jogo com a preocupação, para não dizer o medo, de perder o controle do jogo. Ela marca qualquer contato. E aí o jogo fica muito picotado. Não consegue evoluir. Mas equilibrado até agora. O Novo Horizontino marca muito bem, muito organizado taticamente. E a Ponte não consegue evoluir. Quem vem para o campo de ataque é o time do Novo Horizontino com o William Lepo para Ronaldo, dominou, entrada na grande área, protegeu o pé canhoto, ele bate fraquinho.
Kaique França para fazer a defesa, Vladimir. Tava bem marcado, tava apertado ali o Ronaldo. Conseguiu até o domínio, o arremate, mas a bola foi fraca para boa defesa do Kaique França. Olha, para você que está ligado no YouTube, tem enquete rolando. A pergunta é a seguinte: e aí, quem vai ser campeão? Ponte ou Novo Horizontino? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vem para a Macaca, lançamento para Quipira muito forte, ele já estava impedido. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Novo Horizontino. Vai lá no YouTube, você que já está, participe da nossa enquete. Quem vai ser campeão da Série 2? Se inscreva, curta e compartilhe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do Brasil. O Esco. O jogador do Novo Horizontino de cabelo descolorido, caído, Vladimir Catarino. Tá caído sim, eu ainda não identifiquei quem é, agora é o Ainon, né, quem tá caído. A Edna vai conferir se tá tudo ok com ele. Ele está com dores na região abdominal. É essa reclamação, mas já está se levantando. Enquanto isso, o Hélio dos Anjos aproveita para conversar ali com os seus jogadores, Boles. Eu acho que ela, no último lance aí, deu um amarelo pro Amaral, hein? A confirmar. Acho que deu amarelo pro Amaral, cometendo muitas faltas. Vamos ver, é muito cedo para um jogador de marcação ficar pendurado. Vamos observar melhor. Acho que foi pro Amaral. Confirmado, viu, Tigrão? Amaral, cartão amarelo para ele. Segundo cartão do jogo mostrado pela Edna Alves Batista. E o George está demorando demais para fazer a reposição, né? O Hélio dos Anjos reclama, o torcedor reclama. Agora ela pede para que o George me agilize. Ele levanta a bola para o campo de ataque com o pé direito. Tenta aqui na ponta. Chega Matheus Jesus na dividida por cima com o Heverson. A bola acaba passando, saindo. Lateral para o time da Macaca bater pela direita no campo defensivo. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Há pouco você ouviu o quinto sinal, eu confirmo para você agora em Campinas. 15 horas 30 minutos. Vem Macaca, lançamento para Quipira. Chega primeiro Adriano para fazer o corte na cobertura. Coloca a bola pela linha lateral, em lateral para Macaca para bater. Ali no setor das organizadas. Torcida jovem, a Ponte Error, a Ponte Chope, a Ser Ponte. As organizadas da Macaca presentes ao majestoso. Naquela área destinada ao torcedor da organizada. Vem para Leonaldi, empurrou no coluna para Matheus Jesus. Chega Roberto para fazer corte, para sobrar para Rômulo. Rômulo com liberdade atrás para Giovani, de frente para o lance. Se mandou Rômulo em completo impedimento. Ele não foi para a bola, também paralisado. Na jogada ele deu uma desacelerada. Quando tentou retomar, não conseguiu. Bola de graça para Macaca para sair jogando aqui atrás com o Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 31, primeiro tempo. Aqui, majestoso, tarde de decisão. Ponte Preta em Novo Horizontino, 0-0, Edu. Daqui a pouco, 16h30, final do Gauchão, Arena Grêmio e Caxias. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes, abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio. Comando de Gil Klepper. Vem para o campo de ataque o time da Macaca com Elvis. Elvis tentou o passe no comando, chega Adriano para fazer o corte, para volta na direita para Luiz Felipe. Já olhou para a área, soltou curtinho para bater o seu Jesus. Também olha para a área, prefere o passe na entrada dela para Júnior Tavares. Recolheu, dominou, tentou na ponta para Quipira. Bola curta, tira o zagueiro, mas a bola volta para Júnior Tavares. Recolhe, domina, controla a bola por meia esquerda. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Felipe Amaral. Amaral para Matheus Jesus, de primeira para Elvis. Dominou, limpou, clareou, tentou bater para o gol. Abriu na direita para Luiz Felipe, prepara o cruzamento, calculou, levantou na área, tentou já de bicicleta, ele atropelou o Júnior Tavares, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Aliás, não só o Júnior Tavares, ele acabou atingindo também o jogador do Novo Horizontino, Vladimir. Foi ousado o Gé na tentativa, mas estava muito difícil para conseguir ali a bicicleta e no lance ele acabou atingindo o Júnior Tavares. Está caído com a mão no rosto ali o Júnior Tavares. Quem ficou caído também foi o Ailon, mas já está se levantando. O jogo está parado para o atendimento ao lateral da Ponte. O Gleger, foi o segundo lance onde o Elvis tinha a oportunidade para bater, se bem que nesse lance ele estava um pouco mais travado, né? Mais gente à sua frente, mas que ele poderia pelo menos ter arriscado a finalização e não fez.
Tá faltando chutar mais pro gol, hein, Gleger? Exatamente, né, Bolis? Ele que é um jogador que tem essa característica, pega muito bem na bola. Inclusive naquele primeiro lance que ele tenta uma metida pro Gé, tem a imagem aqui, o Gé falando pra ele, chuta, pô, chuta, né? E nesse momento aí também, nesse lance ele tava um pouco mais ajustado ali a marcação em cima dele, mas eu concordo contigo, acho que a Ponte tem que finalizar um pouco mais. Elvis, Matheus Jesus, Leonaldi, que tem um bom remate. A Ponte precisa... Mas assim, eu acho que ainda tá um pouco... A Ponte ainda tá um pouco nervosa no jogo ainda. A gente percebe na fisionomia dos jogadores. O Novo Horizontino mais tranquilo, mais calmo. A Ponte precisa baixar um pouco a adrenalina, pôr a bola no chão, rodar de um lado pro outro, ter a presença dos laterais, Luiz Felipe, como nesse lance agora, né? Do outro lado o Tavares, para que você consiga envolver o time do Novo Horizontino. O jogo é muito, mas muito equilibrado. Mas a Ponte está, na minha opinião, um pouco mais nervosa que a equipe do Novo Horizontino. É a Macaca na decisão da Série 2. E você ligado na Bandeirantes com Timastro e Carlos Batista. Mais uma vez ressaltando. Alô, galera da Ponte. Alô, Macacada. Independentemente do resultado, ao final do jogo, não invada o campo. Afinal de contas, se isso ocorrer, a Ponte pode ser punida nas competições futuras. Tenha consciência em relação a esse fato. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro George. 34, primeiro tempo, 0-0 é decisão, Série 2. Vem cômodo para o time do Novo Horizontino. Chega bem Fábio Sanches para fazer o corte. A bola sobra para Matheus Jesus. Ele evolui para o campo ofensivo e escapou. Tentou passar no comando para Gé. Chega o zagueiro para fazer o corte. A bola sobra para o time do Novo Horizontino com Giovani, com liberdade. Empurrou na direita para Ailon Arthur. Chega bem. Tira com a canhota para a Ponte. Volta para Felipe Amaral, que abre na ponta para Guipira. Vai Guipira, só um Guipira. Ele parte para cima do marcador, faz o break, desacelera, voltou para Elvis na meia esquerda. Elvis com o pé direito, inverte da esquerda para a direita para Luiz Felipe, ficou preso, isolado. Chega Heverson para tocar na bola. Luiz Felipe ainda insiste, comete a falta, leva vantagem no Novo Horizontino e outra falta. A Edna pode escolher a primeira ou a segunda falta, hein, Vladimir? A primeira foi mais falta do que a segunda, né? E agora vai pintar cartão, hein? Luiz Felipe está amarelado, cometeu a falta, camisa 14 da Ponte. Segundo cartão para jogadores da Macaca, Luiz Felipe recebe o amarelo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Foi pro Leonaldi, hein? Ele segurou. Pode confirmar aí. Ela é muito confusa, né? Ela estava encostada no Luiz Felipe, levantou o cartão e não apontou para quem. Mas eu acho que foi pro Leonaldi. Isso, Leonaldi, no segundo lance, né? Ô Tigrão, aqui na TV aqui o pessoal deu pro Luiz Felipe, tá? Mas foi Leonaldi. Vem bola para o campo de ataque, a Macaca na meia direita, Matheus Jesus para Luiz Felipe, já na área, tentou devolução, bate na zaga, voltou para Luiz Felipe, tá na área, cruzou para a boca do gol, tira a defesa do Novo Horizontino, quase o Guipira consegue finalizar, tem mais ponte com Elvis levantou, já tentou, dividiu, voltou para Guipira, ganhou entrada na grande área, pé direito, tentou bater pro gol, foi desarmado, volta para Felipe Amaral, um bolão na direita, Júnior Tavares, calculou, executou para a boca do gol, tira a defesa, volta para Júnior Tavares, para Guipira, invadiu a área, setor esquerdo, levou pro fundo, faz o break, marcação do Ricardinho, voltou para Júnior Tavares, Baixo vai para cima da bola, faz a finta, deixou para Guipira, para Júnior Tavares, voltou para Felipe Amaral, meia esquerda, recolhe, domina, conduz a bola, carregou para a esquerda, boa jogada, Felipe Amaral, levou pro fundo, prepara o cruzamento, finta seca, para cima do marcador, para Guipira, tá na área, rolou para trás, tira a zaga do Novo Horizontino, ele rolou mal para trás, não era essa a opção incrível, Vladimir Catarino. Não era, realmente o Guipira errou na alternativa do passe, rolou para trás e não tinha ninguém. E aí não deu pro ataque da Ponte, na sequência uma falta e outro cartão amarelo. Arthur, camisa 15 da Ponte Preta, cometeu a falta e recebe mais um cartão amarelo, Bolas. Péssimo no jogo o Guipira. Qual é o conceito dele? Péssimo dos péssimos. Tá aí já, não precisa mais ver mais nada. Não preciso ver mais nada para concluir que foi um equívoco do Hélio dos Anjos. Aliás, a finta do Felipe Amaral, curtindo uma de ponta esquerda, foi espetacular para cima do jogador do Novo Horizontino. Foi o Ailon. O Ailon
Não vai seco não, porque o Felipe Amaral é liso. Foi com as nádegas no chão, jogador do Novo Horizontino, no corte seco do Felipe Amaral. Lateral para o time do Novo Horizontino bater 37,5. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo, 0-0. A Ponte criou uma grande oportunidade, mas não finalizou. E vem o Novo Horizontino. Ronaldo tira mal, sobrou para Rômulo, tá na área, tentou bater pro gol. Tira a zaga da Macaca na hora H. Quase o Novo Horizontino abre o placar. O Rômulo, claro, a chance era clara para finalizar. Demorou para bater e a zaga chegou para cortar, Vladimir. A cobertura foi muito rápida, né, Boris? Até o Rômulo decidiu o que fazer com a bola, já estava marcado, mas teve uma boa chance o Novo Horizontino. Lance perigoso a favor do Novo Horizontino. Desce a Macaca pela canhota com o Júnior Tavares. Ultrapassa a linha demarcatória, rompe a fronteira. Já pisa no campo de ataque para Gé. Gé dominou, girou para entrada na grande área, setor esquerdo. Faz o break. Gé recolhe, domina, bateu cruzado. Georgimi. Segura firme o goleiro do Novo Horizontino, Vladimir Catarino. Não teve força, né, o chute do Gé. Estava bem colocado, o Georgimi no meio do gol. Fez a defesa sem dificuldade. Futebol da Bandeirantes para Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Aqui vem Novo Horizontino, Ronaldo dominou, clareou o pé direito, bateu no canto em cima do Fábio Sanches. Voltou para o Novo Horizontino, Ronaldo insistiu, Leonardo tira também Luiz Felipe. Tem mais Novo Horizontino pela canhota, Giovani pela meia para Rômulo. Rômulo tentou a finta, dividiu com o Felipe Amaral, ganhou, soltou na meia Ricardinho, a bomba, peca Kaique França. Em dois tempos do centro do gol, Vladimir Catarino. Uma confusão no lance anterior, né? Ninguém conseguia tirar a bola do ataque. Depois, na sequência, o chute do Ricardinho foi no meio do gol. Kaique França ficou com a bola e fez a defesa. E agora o Fábio Sanches chama a Edna Alves para que ela pare o jogo. É o Ronaldo, parece que está sangrando ali o Ronaldo, atacante do time do Novo Horizontino. E eu confirmo para você, Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Gleger Zorzinho, a Ponte precisa ficar atenta. O Novo Horizontino criou oportunidades para abrir o placar, hein, Gleger? Mas o jogo é muito aberto, né, para ambos os lados. A Ponte tenta sair. O Novo Horizontino está muito bem armado. É um bom time. É um jogo de final. Então, assim, você tem que estar muito atento. A Ponte, nas duas vezes que o Novo Horizontino chegou agora e nesses últimos minutos, foi uma falha ali, num erro de cobertura. O Arthur vai para uma disputa, o Fábio Sanches atrasado no lance. E na outra, ao contrário, né? O Fábio vai e o Arthur atrasado. Então precisa estar ajustado o miolo de zaga, os laterais atentos para fazer a recomposição e também a cobertura. Desce a Macaca, Luiz Felipe, um bolão do Elvis na ponta, prepara o cruzamento, ganha escanteio. Bate no corpo do Heverson, escanteio para Macaca, Vladimir. Jogada essa que tem sido muito perigosa, né? O passe do Elvis em profundidade para o Luiz Felipe, cruzamento, corte do Heverson, escanteio, o Elvis vai mandar a bola na área, Bolis. 40 minutos, primeiro tempo, 0-0, gol da linha do trem, gol da Fepasa. Elvis se prepara para fazer a cobrança do escanteio aqui na direita, capricha que dá, levantou na primeira trave, Fábio Sanches desvia de cabeça, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Futebol da Bandeirantes para Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, a Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Voltou. Quem? Ronaldo, com um esparadrapo ali no rosto, está de volta o atacante do Novo Horizontino. Você se sente seguro? A TGP Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Olha o Novo Horizontino chegando, o Heverson bate cruzado para fora com perigo. A direita do Kaique França vai embora pela linha de fundo. A TGP Sistemas, ligue 1933247500. E o jogo Tigrão, o fera da opinião. É o Novo Horizontino mais assentado, mais organizado, menos ansioso. E quando desce leva perigo. A torcida ansiosíssima, faz parte, né? É normal numa final com toda a história que tem a Ponte. Então é o seguinte, eu percebo que os dois meias da Ponte, e eu considero o Matheus Jesus um meia, eles não estão conseguindo jogar. Essa é a verdade. Não estão conseguindo jogar, estão muito bem marcados e estão errando passes. Olha o Novo Horizontino de novo, ó. Olha lá. Estava impedido ali o atacante do Novo Horizontino. Só agora a bandeira marca. Tá louca, completo né? Impedimento. Ela tá louca, né?
Nem o jogador do Novo Horizontino continuou no lance. E ela esperou quase matar 20 do coração aí para dar um impedimento. Terceirizou o serviço. É uma regra absurda. Esse negócio de ter que esperar. Esperar o quê, pô? Quem espera é mulher quando tá grávida. É, 9 meses. Esperando o neném, pô. E, aliás, é uma fase maravilhosa. Então é o seguinte, o Elvis errando passes e o Matheus Jesus encaixotado aqui pelo lado direito, não consegue jogar. O Guipira matou outra no gogó agora e meteu a bola para lateral. Tem que ficar no intervalo. Não jogou absolutamente nada. Agora, fundamentalmente, estão neutralizados e sem muita inspiração os dois meias da Ponte. E aí o time não joga. E aqui desce o Novo Horizontino de novo, vira canhota. Everson dominou, botou na frente. Luiz Felipe chega bem. Trava no bico da grande área. Matheus Cestil tentou dominar a bola, mas escapado e saiu. Lateral para Macaca bater. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E atenção, hein? Para concorrer a uma furadeira de impacto, o Esco, vá até o Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá para você concorrer a uma furadeira de impacto Esco no Instagram da Rádio Bandeirantes. Sorteio na próxima segunda-feira. Confira o regulamento também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. E assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comentar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições, você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Falta para Macaca bater. Restando 15 minutinhos para as 4 da tarde. Tem falta, Ponte, vem Elvis para a bola. Reta final da primeira etapa aqui no Majestoso. Gol da linha do trem. Elvis de novo, homem das bolas paradas, o maestro da Macaca. Tem a 10 estampada na camisa. Vai usar toda a sua experiência, o seu conhecimento na bola parada para levantar, quem sabe, na cabeça ou no pé de algum Ponte Bretano na entrada da grande área. E de novo a Edna segue conversando. Conversa daqui, conversa dali. E o alvo é sempre o Gé e Adriano. Falta para Macaca bater. 45 minutos. Vamos até 48 mais 3. Vem Elvis para a bola. Capricha aqui da Elvis. Autorizada a cobrança. Levantou para Fábio Sanches na área. Subiu, tirou lá dentro a defesa. A sobra da bola fica para Leonaldi. Recupera para Macaca. Dividiu, sobrou para Júnior Tavares. Pé canhoto. Levantou para a boca do gol. Georgimi. Sai do gol para fazer a defesa. Vladimir. Foi um verdadeiro strike, né? Primeiro o Matheus Jesus caiu. Depois o Leonaldi aproveitou. Também reclamou de falta. Não aconteceu. E agora a falta é para a equipe do Novo Horizontino. Jogo parado aqui no Majestoso. É passe de bola para o time de Novo Horizonte. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. No AM, no FM, também no YouTube. Para você que está no YouTube, participe da nossa enquete. Quem vai ser campeão? Ponte ou Novo Horizontino? Participe da nossa arquibancada virtual, do nosso chat. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha para geral. Levanta a bola para o grande ataque, César Martins. Volta aqui, Pira para auxiliar a marcação no setor defensivo da Macaca. Quem recebe é o William Lepo, parte para cima da marcação de Guipira. Balança, gira para lá, para cá. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. A bola não saiu, mas o William Lepo tocou na bola e ficou de graça para Guipira. Ele gira o corpo e recua para Júnior Tavares, para Guipira. Em uma zona perigosa no campo, Guipira sofre a falta. Falta do Ailon para cima dele, o jogo está parado no Majestoso. Falta para Ponte bater. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco,
Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 47 minutos, segundo tempo não. Primeiro tempo ainda 0-0, já o segundo tempo. Domina já para Macaca, marcado por 3 defensores, perde a bola. Torcedor protesta, quer a falta, o árbitro manda seguir. A árbitra manda seguir. A sobra da bola fica para o time do Novo Horizontino. Passa aqui na ponta muito forte para Roberto, mesmo assim ele ganhou de Luiz Felipe, que foi mole para a bola. Rômulo tentou bater por dentro, bate na zaga, volta para Giovani para Ailon na meia direita, volta Guipira. Ailon recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, vai bater pro gol, carimba Felipe Amaral na entrada da grande área. Guipira chega todo desorientado, toca mal na bola, corta mal, a bola volta ainda pro Novo Horizontino. O William Lepo carregou por dentro, pé canhoto pra fora. Chute colocado com a perna esquerda de William Lepo. A bola deu uma queda repentina e quase surpreende o Kaique França, Vladimir. Aquela bola aparentemente que não vai dar em nada, né? De repente ela cai e quase surpreende o goleiro da Ponte. No momento em que apita Edna Alves. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Majestoso. Placar de 0 para a Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Termina o primeiro tempo da decisão. Persistindo o empate, mesmo resultado do primeiro jogo. A decisão será nos pênaltis, Edu Pinheiro. Olha, gente, o que é isso? Muito nervoso, pouca bola. Vamos lá, Vladimir Catarino, a Ponte atacou para o gol da Fepasa. Exatamente, Edu. Foi aqui no gol da Fepasa, onde a Ponte atacou nessa primeira etapa. Não criou muitas oportunidades, não. Jogo bastante equilibrado e também jogo de bastante cartão, né? Muitos cartões amarelos nesta primeira etapa. Jogadores da Ponte todos já no vestiário. Pessoal do Novo Horizontino deixando o gramado nesse momento, Edu. Depois você, por favor, dando um jeitinho aí para confirmar o cartão amarelo aquela hora se foi pro Luiz Felipe ou Leonardo. Aqui, TV, Luiz Felipe, internet, Luiz Felipe, tá? Só para você saber, dando uma analisada, uma perguntada, por favor, tá bom? Você volta daqui a pouco, Catarino. Até já, Edu. Segundo o Tigrão vai ter mudança, hein? Olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Guipira e Gé, equipe do Hélio dos Anjos. O Matheus Silva, zagueirão, realmente machucado, nem no banco. O Pablo Diego suspenso, foi expulso no jogo de ida. E amarelados, hein? Amarelados aqui da Ponte tem o Amaral, com 28 minutos. O Luiz Felipe, a 34, vamos confirmar se é ele ou o Leonaldi. E o Arthur também amarelado, são 3 amarelados. Chances, Orzinho. Não teve, né? Teve um lance bizarro do Guipira, a 36, dentro da área com açúcar. Ou desse uma bola boa pra alguém, ou chutasse, mas não, deu de presente pra zaga. E o Majestoso fez... Oi, Zorzinho, 0-0, queremos ouvi-lo. Edu, o jogo é muito nervoso, né? A Ponte, o time da Ponte, na minha opinião, tá um pouco nervoso, tá um pouco acima do que é esperado. Novo Horizontino mais equilibrado, porém também não chegou. Não, assim, é um jogo muito igual. O equilíbrio da partida mostra isso. Você vê que a Ponte, é um jogo lá e cá, né? A Ponte cria uma oportunidade, o Novo Horizontino outra, mas não uma oportunidade real. É aquela chegada, os dois times estão bem postados, o Novo Horizontino vem com uma estratégia de marcar em cima, de não dar espaço para o time da Ponte, e a Ponte tenta em alguns momentos. Eu acho que falta um pouco mais de tranquilidade na hora da transição, na hora dessa transição meio de campo ao ataque. O próprio Elvis, né, que é um jogador experiente, está um pouco apavorado, está um pouco acelerando demais as jogadas, precisa ter um pouquinho mais de calma. E assim, é uma final de campeonato. Você vê que esse lance do Guipira, ele vai no fundo, faz uma bela jogada, mas esquece de levantar a cabeça, né? Só ele levantar a cabeça, claro que tinha ali os jogadores de Novo Horizontino e Ponte marcado, mas ele já vai no automático. Às vezes isso aí é uma determinação no treino, ó, entrou ali na linha de fundo, dá para trás. Mas ele não percebeu, faltou levantar a cabeça realmente. Mas assim, o jogo é bom, o jogo é muito bom, movimentado, os dois lados, os dois times marcando forte, os dois times não dando espaço. Eu acho que a Ponte... Eu não faria mudanças, não faria. Voltaria com o mesmo time para que você possa dar a sequência na estratégia que foi montada durante a semana, hoje na pré-eleição, porque não está ruim. O time da Ponte não está jogando mal. Está só acelerando demais em alguns momentos, errando alguns passes que não é para errar, domínios de bola. O Elvis precisa insistir um pouco mais naquelas metidas de bola,
né, na diagonal, que ele tentou 2 ali com o Guipira, acabou errando, tentou uma com o Gé também, tentou errando. Essas bolas pegam a defesa desprevenida. Haja vista aquele gol que o Gé fez contra o 15 de Piracicaba. É aquele lance de ele vir com a bola aqui e dar uma metida na diagonal, tentando pegar o balanço do time do Novo Horizontino, você pega lá do contrário. Isso aí, às vezes, acha o jogador, e o Elvis tem essa característica. Então eu insistiria um pouco mais, arriscaria um pouco mais de fora da área, tá faltando a Ponte chutar. Claro que está muito congestionado o setor, né? O Ricardinho congestiona ali, o próprio Giovani, eles vêm ali, deixa muito congestionado, por isso que o Elvis também não aparece muito, o Matheus Jesus está muito marcado. O jogo é uma final de campeonato e era o esperado. Quem esperava facilidade no jogo de hoje? Então, assim, eu acho que um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de bola no chão, rodar de um lado para o outro, alternância dos laterais, Tavares esquerda, Luiz Felipe direita, para que você tenha no balanço, você achar esse desencaixe, é importante também. Mas eu acho que o jogo é muito equilibrado e olha, segundo tempo vai ser a mesma tônica, hein? Jogo equilibrado, mas a Ponte precisa encontrar o caminho ali, encontrar essa última bola no Gé, encontrar essa última bola no Guipira, ou propriamente o Elvis, Matheus Jesus, que são jogadores decisivos, para que ela possa abrir o placar. Se conseguir fazer 1-0, aí dá desespero no time adversário e aí facilita um pouco mais o trabalho da Ponte, Edu. Imagino como não deve estar agora o Hélio dos Anjos, hein, lá no intervalo. Já vou falar da Aroma das Ervas e também já Mestre Tigrão, hein, aqui intervalo, Ponte 0, Grêmio, Novo Horizontino também 0. Futebol! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa 0, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. Olha,
já o Catarino vai confirmar os cartões, hein? Quem da Ponte foi amarelado, hein? 0-0 intervalo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas, acessem aromadeservas.com.br. Oi, Catarino. Sim. Oi, Edu, confirmando, portanto, o cartão foi mesmo para o Leonaldi, naquela confusão, né? Lá a Edna. Foram duas faltas no lance, né? Primeiro o Luiz Felipe, depois o Leonaldi, e o cartão foi para a segunda falta. Portanto, Leonaldi, Amaral e também o Arthur, os amarelados na equipe da Ponte Preta nessa primeira etapa, Edu. Dupla de volantes amarelados, hein? Será que vem mudança? Já o Catarino informa, porque agora vai opinar ele. Oi, mestre Tigrão. A vinhetinha dele, Valdemir Gomes. Valdemir Gomes. Mas pra mim, eterno Tigrão. 0-0, Tigrão, queremos ouvi-lo. É jogo bravo, né, Edu? A gente esperava. O Novo Horizontino empatou lá, tá na briga. Time organizado, time bem dirigido. Giovani marcando, Ricardinho fechando, Ricardinho colando no Elvis. O Giovani não é uma marcação individualizada, mas é de zona muito bem organizada. Ficou encaixotado aqui pelo lado direito o Matheus Jesus, que não fez boa partida. Enfim, a bola não chegou. E aí entra a ansiedade, entra a responsabilidade de jogar em casa. O Novo Horizontino menos tenso, porque afinal de contas ele empatou em casa. Hoje qualquer coisa que acontecer ele está no lucro. E a Ponte tem a obrigação de ganhar o jogo. Tem esse grande público aqui a impulsioná-la para cima do adversário. Então, esteve intranquilo o time da Ponte, alguns jogadores errando mais do que de costume, mas sobretudo a organização defensiva do Novo Horizontino neutralizou os pontos fortes da Ponte. As duas laterais bem fechadas e os dois meias. O Matheus Jesus a gente chama de terceiro volante, mas ele está muito mais para um meia e ele tem uma qualidade excepcional, errando passes, também às vezes tendo dificuldade no domínio, ou mesmo se aplicando com o Elvis. Os dois volantes, quem mais arriscou meter bola, tentar municiar a peça ofensiva, foi o Felipe Amaral, mas errando passes, errando às vezes de forma perigosa, inclusive devolvendo a posse de bola para o adversário. E o Leonaldi, esse não, esse jogando menos em termos de construção, mas em termos de marcação, sendo um leão, marcando muito, dando carrinho. Só que tem esse problema de preocupação aí agora. Amaral, jogador de contenção e também de armação, amarelado, e o mesmo se aplica ao Leonaldi. Os volantes da Ponte, prioritariamente, eles marcam. Então a todo momento está chegando, está fazendo falta. E o Arthur também recebeu um cartão amarelo justo, porque naquela bobagem do Guipira, a melhor jogada da Ponte até agora, a Ponte chegou. Foi a única vez que a Ponte trabalhou a bola e chegou. E ele, de dentro da grande área, com 3 ou 4 companheiros para receber a bola, ele amarelou. Ali é amarelar, né? Ali a torcida levantou, vai sair o gol, é agora. E aí ele deu no pé do adversário, que já ligou, e o Arthur foi obrigado a fazer a falta, matar um contra-ataque que poderia ter sido mortal, e foi bem amarelado. Então o Novo Horizontino, só o Giovani, amarelado, a Ponte com Amaral, Leonaldi e Arthur. Então, eu espero a Ponte tentando trabalhar melhor essa bola no segundo tempo, tentando conter um pouquinho a sua ansiedade e, logicamente, com uma alteração pelo menos, de 1 a 2. Eu vejo chegando aqui, pelo visto é o Eliel,
Ramon Carvalho. Bom, então alguém deve ter sentido, ó. Alterações ruins, né? Que eu tô vendo número 3, Edson. E número 23, Ramon Carvalho. Alguém sentiu. O Leonaldo entrou a meio pau. Era dúvida. Tá fora o Leonaldo. Tá chegando aqui para ficar no banco. Então, já tá fora o Leonaldo e o Fábio Sanches, rapaz. Nossa Senhora. Agora vai ser aquele perereco, né? De repente entra bem o Ramon Carvalho, é um cara que chega mais à frente. O Hélio vai ter que prender um pouquinho mais o Amaral agora. Então não são duas alterações táticas ou técnicas. São duas alterações médicas. Isso não é bom, porque eu esperava o Cássio Gabriel ou o Eliel no lugar do Guipira. Mas o Guipira volta para o jogo. Então a Ponte, teoricamente, vai ser mais fraca no segundo tempo. Mas isso é teoria. Pode ser que entre aí o Ramon Carvalho e desequilibre o jogo. Tem entrado bem. Fez gol lá em Piracicaba, o terceiro gol da Ponte. Uma bela batida de fora da área. Mas muda duas vezes o Hélio dos Anjos por questões médicas. E também um detalhe, o Leonaldo era um dos amarelados, mas não é por isso que ele saiu, não. Ele chegou no banco agora aqui sentindo. Chegou mancando. E ele fez tratamento no tornozelo intensivo desde a última quarta-feira. Ninguém quer ficar fora de uma final. Eu acho que ele correu bastante, se entregou, deu carrinho, não demonstrou o que estava sentindo, mas de repente lá embaixo agora, quando tirou a botinha, estava inchado, estava com dor e acabou saindo. O Catarino vai informar daqui a pouquinho as duas alterações da Ponte, mas o Arthur está em campo. Aliás, está jogando uma barbaridade o Arthur, está jogando mais de 4 zagueiro do que como lateral esquerdo. Mas são essas que a gente colocou aqui. Ramon Carvalho no lugar de Leonaldo e a presença do Edson no lugar do Fábio Sanches, que certamente sentiu, mas é um jogador que não estava amarelado, né? Então certamente sentiu, e nem o Hélio tiraria um jogador do quilate, do poderio técnico do Fábio Sanches para poupar, porque ele está com cartão amarelo. Então eu espero a Ponte trabalhando um pouco mais a bola e espero que o Hélio enxergue que o seu lado esquerdo com o Guipira foi nulo. Ah, mas ele foi importante taticamente. Ele foi tão importante que o lance mais agudo do Novo Horizontino foi daquele lado, com o William Lepo batendo, trazendo por dentro e batendo. E acho até que estava na bola o Kaique França, mas uma bola que caiu de repente e preocupou muito e assustou muito a torcida da Ponte. Eu acho que o Novo Horizontino foi ligeiramente superior no primeiro tempo. Quando chegou mais inteiro. Quando chegou trabalhando a bola, mesmo que em contra-ataque, mas com uma dupla de volantes de muita qualidade, com o Giovani, com o Ricardinho, com o Roberto, número 11, também recompondo a marcação, e a Ponte não achou espaço para jogar. Não achou porque não se movimentou como de costume, não achou porque errou muitos passes, não achou porque está tensa, nervosa, extremamente preocupada com aquilo que o jogo pode apresentar, a ansiedade de jogar em casa. Vamos ver se no segundo tempo os nervos da Ponte estarão mais controlados. Leandro Bolis. Apita Edna Alves. Bola rolando, vamos juntos para o segundo e decisivo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Você também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Começa o segundo tempo, é a decisão da Série 2, placar de 0-0. Confirmando as duas alterações na Ponte Preta, Vladimir Catarino. Pois não, Bolis, olha a Ponte roubando o Gé, Matheus C. Jesus, a entrada da grande área, colocou no canto. Espalma George Mi. Mas a bola foi direto, não pegou no goleiro não.
triscou a trave, foi embora quase a macaca, Vladimir. Que chutaço do Matheus Jesus, hein? Na bobeira, na saída de bola da equipe do Novo Horizontino, o Gé ajeitou para o Matheus Jesus, que bateu forte. Ela passou rente à trave direita do Jorge, e foi pela linha de fundo, confirmando. Portanto, saiu Fábio Sanches, 27, entrou Edson com a 3 e saiu o Leonaldo, 5, para a entrada de Ramon Carvalho, 23 na Ponte. O Novo Horizontino volta sem alterações. A Ponte, portanto, que ataca por gol do Portão Temprado no seu estádio neste sabadão. O torcedor quer comemorar no título. A macacada está reunida, vem para a macaca com Gé, falta dele. Segunda bandeira, falta do Gé para cima do jogador do Grêmio Novo Horizontino. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gleger Zorzinho, para você estas duas alterações na Ponte. A Ponte com mexidas para a etapa final, Gleger. Você perde dois jogadores importantes, né? O Leonaldo e o Fábio, que é um jogador experiente. Aparentemente está sentindo o Fábio, provavelmente, né? E o Léo também. Ficou aí durante a semana, não sabia se vinha para o jogo. E perde sim, perde um pouco. O Amaral deve ficar um pouco mais agora. Mas o Ramon Carvalho tem entrado bem, né? Expectativa. E o Edson também. Acho que tá aí, mesmo tendo problemas de contusão, eu acho que as substituições naquilo que tem o Hélio foram boas. Comecinho do segundo tempo da decisão, vem para a macaca, Matheus Jesus, tá na área, dominou, vai marcar pé direito, bateu, passa direito e vai embora, incrível! Matheus Jesus teve a chance de novo, ele bate cruzado, a bola vai embora, Vladimir Cantarino. Rapaz, que coisa, que chance, mais uma vez teve o Matheus Jesus na tabela feita com o Elvis, ajeitou o Elvis, o Matheus Jesus chegou batendo forte, cruzado. Mais uma vez a bola foi pela linha de fundo e com raiva o Matheus Jesus meteu o chute na placa, rasgou a placa de publicidade. A Ponte mais uma vez passou perto do gol. Tô vendo aqui, ó, a placa da Nissan Daruge, que tem o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Fala aí, Gleger. O Matheus Jesus, ele arrebentou a placa e quase que arrebenta com o Catarino, porque é o Catarino que estava ali do ladinho do Matheus Jesus. A minha mochila tá bem aqui na direção do chute do Matheus Jesus, rapaz, quase. Duas grandes chances criadas pela macaca no comecinho do segundo tempo, ambas com Matheus Jesus. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, da Garamaggio, tá sempre ligado. Hoje com a presença e audiência do grande Titi Boom. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Alô, Titi, alô, Gui, alô, João Paulo Formaggio, alô, seu Paulo. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. É a final da Série A2, ambos ligados na Rádio Bandeirantes de Campinas, no AM 1170, no FM 85.7, em Ribeirão Preto, no 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos bater a nossa meta de visualizações em uma transmissão da Rádio Bandeirantes, quebrar o recorde de mais de 30 mil em uma transmissão no ano passado. Vem para o programa de ataque o time do Novo Horizontino na entrada da grande área com Rômulo. Rômulo recolheu, dominou, soltou para Ronaldo. Chega bem Júnior Tavares para fazer o corte para Macaca, para sair jogando para Matheus Jesus. Tá fim de jogo, ele botou na frente e perdeu. Adiantou demais, perdeu a bola voltou para Roberto. Roberto recolhe, domina mais o Matheus Jesus, não desiste, porém acaba cometendo a falta. O jogo está parado para o Novo Horizontino bater. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Lançamento para Ronaldo, chega o zagueiro Edson. Garoto na parte para fazer o corte para Macaca, para sobra para Matheus Jesus, foi desarmado por Giovani. A bola espirra e sai em lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 6 minutos de bola rolando, segundo tempo. É decisão, e decisão é aqui na Rádio Bandeirantes com Timácio e Carlos Batista. Aqui Moisés Lucarelli, majestoso, pulsando. Ponte Preta em Novo Horizontino, 0-0, Edu Pinheiro. Daqui a pouco, 16h30, final do Gauchão, Arena Grêmio e Caxias.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte tem lateral para bater com o Luiz Felipe, tentando como no Pragel, já faz a falta. Em cima do zagueiro do time do Novo Horizontino, o jogo tá parado. Tigrão, 2 chances criadas pela Macaca com Matheus Jesus. Parece que voltou mais vertical a Ponte e o Giovani, ele cola no Matheus Jesus. Enquanto que o Ricardinho, o Eduardo Batista, cola individualmente nesse segundo tempo no Elvis. É aquilo que eu dizia, se ele deixar os meias da Ponte jogar, ele perde o jogo. Agora foi mal o Júnior Tavares. Abriu para Ailon, entrada na grande área. Ailon serviu na ponta para William Lepo. Guipira chega, mas não tira. Cruzamento para a boca do gol. Não tá valendo o lance. A Edna pega a falta do William Lepo para cima do Guipira. Tigrão. Observe o Ricardinho, ó. Onde vai o Elvis? Nossa, é homem a homem, é coladíssimo, né? Enquanto que o outro, o Giovani, que já está amarelado, ele cola no Matheus Jesus. É uma tática antiga dentro do futebol, mas eficiente. Cola nos meias para não deixar a jogada começar. Cabe a eles ter movimentação, inteligência para sair dessa marcação. Olha lá, ó. De novo, a bola ia chegar no Matheus Jesus e o Giovani se antecipou. É individual a marcação. Placar de 0-0 aqui no Majestoso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Novo Horizontino para ataque. Ailon dominou, limpou, clareou. Um bolão para Rômulo. Vai bater, bateu no canto. Passa a direita e vai embora pela linha de fundo. Incrível a chance que o Novo Horizontino teve, Vladimir. Incrível a chance desperdiçada pelo Rômulo. A defesa da Ponte parou, pedindo impedimento. O árbitro disse que não foi, a assistente não marcou. O Rômulo perdeu o gol cara a cara com o goleiro Kaique França. Grande chance do Novo Horizontino. Claro que se a bola entra, o lance seria revisado, mas em princípio a Neuza Inês Bach não marcou impedimento no ataque do Novo Horizontino, não. Domina a Macaca com o Arthur. Pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque para Gé. Gé briga, busca o espaço. Chega a zaga para fazer o corte. Levanta o grande ataque César. Ronaldo para Rômulo. Um bolão para Rômulo. Agora está marcado impedimento. Rômulo de novo saiu cara a cara, mas agora o impedimento foi marcado, Vladimir. O Kaique França fez a defesa. Aliás, uma defesaça, né? Mas não estava valendo, não. O Rômulo estava em impedimento. Quase 9 minutos, segundo tempo, placar de 0-0, vale o título da Série 2. A taça está por aqui. Quem vai levantar? Ponte Preta ou Novo Horizontino, torcedor da Macaca quer o título. Vem para a Macaca, por caminho de ataque. Ramon Carvalho, entrada na grande área. Empurrou na área para Guipira. De cabeça chega o William Lepo. Mete a bola pela linha de fundo. É escanteio para a Macaca, Vladimir. O William Lepo chegou antes que o Guipira fizesse a conclusão da jogada. Meteu a cabeça na bola pela linha de fundo. Elvis vem na cobrança lá do esquerdo do ataque da Ponte. Elvis vem para a cobrança do escanteio. Capricha que dá, Elvis. O torcedor sente um bom momento. Capricha que dá. Gol do portão de entrada do Majestoso. Elvis, pé direito, vai levantar para a boca do gol. Autorizada a cobrança. Partiu Elvis, levantou na área. George me dá um soco na bola, tira. Rebote para Luiz Felipe. Na entrada da grande área, curtinho para Ramon Carvalho. Ele volta para o goleiro Kaique França. Tinha várias opções, mas ele preferiu o lance de segurança aqui para o Kaique, que com o pé esquerdo levanta a bola mais direto para fora. Em lateral de graça para o time do Novo Horizontino. Nem o Hélio dos Anjos gostou da atitude do Ramon Carvalho. Abriu os braços para ele. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E você pode concorrer a uma furadeira de impacto Esco. Vá até o Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Sorteio na próxima segunda-feira. Confira o regulamento lá mesmo, hein? No @Rádio Bandeirantes Campinas. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai concorrer através do regulamento, evidentemente, para sua participação. Concorrer a uma furadeira Esco. 10 minutos e meio, segundo tempo, placar de 0-0 aqui no Majestoso. Mesmo resultado de empate da primeira partida. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. Você se sente seguro? A ATGP Sistemas tem as melhores soluções em tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 19-3324-7500. ATGP Sistemas.
Corta bem aqui atrás do zagueiro Edson. A bola sobra para o time do Novo Horizontino. Passe errado do Heverson. Chega Arthur. Na raça, na determinação. Recupera no pé de ferro. Soltou para Júnior Tavares. Falta. Chega por trás, comete a falta o Heverson. Júnior Tavares já meteu na direita. Para apoio de Luiz Felipe. Prepara o cruzamento. Calculou, cruzou na área. Passa por todo mundo. Guipira ainda tenta ficar com a sobra. Chega primeiro William Lepo. A estoca mal, de graça. Júnior Tavares recupera para Guipira. Entrada na grande área para Ramon Carvalho. Para Felipe Amaral. Dominou, limpou. Pé canhoto. Bate pro gol em cima do marcador. Corta Ailon. A sobra da bola para Macaca. Brigar Luiz Felipe e Edson. Melhor para Edson. Vem para o zagueirão. Dominou, escapou, limpou, fintou, cortou. E aí sim empolgou. Tocou muito forte para o Júnior Tavares, a bola saiu, lateral de graça para o Novo Horizontino bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. O tempo vai passando, a decisão, 12 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Desta, você me confirma aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0, Edu Pinheiro. Final do Paulista amanhã, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Água Santa. Por enquanto, 2-1 Água Santa. Bandeirantes! Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Todos juntos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol do rádio aqui na Bandeirantes. Bandeirantes! Falta marcada em cima do Luiz Felipe, cometida pelo jogador do time do Novo Horizontino. O jogo está parado aqui no majestoso Sudeletro. Os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Quase 13 minutos do segundo tempo, 0-0 aqui no Majestoso. A Edna acabou não marcando a falta. Deu bola ao chão, bola para o Novo Horizontino. César Martins levanta a bola para o grande ataque. Edson sozinho, ninguém avisou. Ele tirou de cabeça, meteu a bola para fora. Cedeu lateral de graça para o time do Novo Horizontino para bater, que ataca neste segundo tempo pro gol da linha do trem. Lá pela canhota, Roberto compra o lateral, ele soltou para Heverson. Heverson de novo para Roberto. Ponte Novo Horizontino, que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir da próxima semana na Rádio Bandeirante, também na tela da Band. Na TV aberta, na Band, as emoções da Série B. Tira aqui atrás, Adriano. Elvis brigou, chegou primeiro Ricardinho. Ricardinho para César Martins, na risca no meio campo, ele soltou curtinho para Giovani. Giovani abriu na ponta para Heverson, subiu a bandeira. Impedimento marcado, jogo paralisado. É posse de bola para Macaca sair, jogando no campo ofensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, 14 minutos, segundo tempo, 0-0 e o jogo, Gleger. A Ponte voltou melhor do que o primeiro tempo, tenta algumas jogadas. É claro que o jogo é muito duro, difícil. Novo Horizontino marca muito forte, congestiona ali o meio de campo. A evolução do Matheus, do Elvis, deve-se muito a esse congestionamento ali do meio de campo. É difícil jogar ali. Então, por isso, eu repito, mais uma vez, tenho dito isso desde o primeiro tempo. Um pouquinho mais de alternância dos lados, Luiz Felipe, Tavares. A gente vê muito pouco os laterais da Ponte chegando ali. Com a entrada do Ramon Carvalho, o Hélio dos Anjos proporciona uma saída de 3, que dá um pouco mais de amplitude. Eu gostei, acho que é importante isso para você ter uma alternativa diferente para tentar surpreender o Novo Horizontino. Placar de 0-0 aqui no Majestoso. Vamos chegar a 15 minutos na etapa final. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Ramon Carvalho estica na direita para Luiz Felipe, ele dominou, girou para cima do marcador, escapou bonito, marginal do gramado, setor direito, cruzou a meia altura, o já escorregou na entrada da grande área, tira a zaga do Novo Horizontino com o Ricardinho, levanta a bola para Ronaldo, chega na alavanca, Arthur tentou recuperar, os dois caem, a Edna manda seguir, Júnior Tavares recuperou, meteu para Guipira, boa bola Guipira no comando, tentou, já tira a defesa. Era para ter dominado, carregado um pouquinho mais, precipitado o passe de Guipira de qualquer forma. A Ponte ganha escanteio, Vladimir Catarino. A intenção do Guipira era buscar o Gé, mas o corte foi feito pela defesa providencial. O Adriano, linha de fundo, escanteio para o Elvis cobrar. Eu acho que foi a última do Guipira, hein? O Hélio já chamou Cássio Gabriel. Demorou muito, né? Tá enxergando pouco, pô. Tinha que deixar no vestiário.
Elvis vem para a cobrança do escanteio. É a chance para Macaca na bola parada. Elvis vem para a bola, pé direito, atenção. Levantou, cruzou direto. Georgimi. Quase gol olímpico de Elvis. Insiste a Macaca, Ramon Carvalho para Felipe Amaral. A bomba. Espalma Georgimi. Defesaça do goleiro Vladimir. Que linda defesa do Georgimi, num belo arremate do Amaral. Buscava o ângulo, hein? Tinha endereço essa bola, se esticou todo. O goleiro colocou pela linha de fundo. É outro escanteio. Pressiona a Ponte em busca do primeiro gol. É pressão da Macaca aqui no Majestoso. Antes de autorizar a cobrança, ali Ronaldo voltou a sangrar, sangrando, né? O supercílio do Ronaldo. Mas tá tudo ok com ele. Já volta pro jogo. Vem para a cobrança no escanteio Elvis. Placar de 0-0. O torcedor sente um bom momento. A Macacada na expectativa. Quer comemorar o primeiro gol na decisão. Vem para a cobrança do escanteio Elvis. Capricha que dá. Elvis vem para a bola, partiu para ela. Levantou, cruzou para pegar o gol. Bateu Jesus. Subiu o goleiro George. Brigou pela rebote. Júnior Tavares. Melhor para Ronaldo. E vem para o contra-ataque o time do Novo Horizontino. Felipe Amaral chega na marcação. Ele domina. Parou. Prendeu. Ele pensou para Everson. Everson com a canhota. Boa bola para o zagueirão aqui na direita. César Martins. Levantou para Ronaldo na área, subiu, tirou Luiz Felipe, voltou para Everson, pé canhoto, ele bate cruzado, passa a esquerda no gol, vai embora pela linha de fundo, vai mudar. Gleger Zorzin, grau, conceito, definição e a nota da defesa do Georgimi Gleger. Grande defesa do Georgimi, grau de dificuldade 8.25. Mexe a Macaca, Vladimir Catarino. Mexe sim, bola. Está saindo com a camisa de número 14, o Luiz Felipe. Luiz Felipe saindo para a entrada do camisa de número 21, é isso, né? O Cássio Gabriel. Não, é o Everton. Né? É o 2, na verdade, isso. O Everton 2 está entrando no lugar do Luiz Felipe. E também está entrando o Cássio Gabriel no lugar do Guipira. Sai Guipira, entra Cássio Gabriel, sai Luiz Felipe, entra o Everton. E no Novo Horizontino saiu o Rômulo com a 10 para a entrada do Bruno Costa. Bruno Costa 14 no lugar do Rômulo. 3 alterações daquele Majestoso. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Em Novo Horizontino para ataque, a dividida, Bruno Costa caiu e a Edna mandou seguir. Queria pênalti o Bruno Costa. Tá dizendo que foi atingido ali pelo Arthur, é só tiro de meta para Macaca bater. Ela não autorizou ainda a cobrança, o lance vai ser revisado. O Bruno Costa está jurando que sofreu a falta. A Edna estava bem pertinho do lance, a Neuza Inês Bach também. Tigrão, e estas 2 alterações da Macaca. Cássio Gabriel e o Everton estão em campo. O Luiz Felipe não fez uma boa partida hoje. Confuso, errando os cruzamentos, mas ele marca melhor do que o jogador que entrou aí, que é o Everton. O Everton é mais atacante, apoia melhor. Vamos ver, de repente, a Ponte tem que tomar cuidado com a marcação ali pelo lado direito agora, porque o Luiz Felipe é uma segurança de marcação, enquanto que o Everton tem deficiência na marcação. Mas vai bem pra frente, vamos ver, de repente entra bem no jogo. E a do Cássio Gabriel no lugar do Guipira, já devia ter acontecido há muito tempo. Falta para Macaca bater, o Jé foi derrubado pelo Roberto. Elvis vem para a bola lá na ponta direita, 20 minutos do segundo tempo. Placar de 0-0. Quem sabe o primeiro da decisão. A Macacada na expectativa, Elvis, sempre Elvis vem para a bola, tem a 10 estampada na camisa. É o maestro da Macaca. Edson na área, Arthur, bom na bola aérea, além de Jé, o artilheiro Jé. Será que hoje tem gol de Jé? A Macacada na expectativa, Jé tá por ali, marcado pelo Adriano, zagueiro do Novo Horizontino. Vai ser autorizada a cobrança. Elvis na ponta direita, vem para a cobrança da falta para Macaca. 0-0 placar do jogo. A barreira andando. Está dizendo que o jogador do Novo Horizontino está muito perto da bola. Ele, a cada pulinho que ele dá, ele chega mais perto da bola, o Everson. Elvis vem para a cobrança da falta. Pé direito, levantou para Arthur de cabeça. Ele subiu, tocou para fora. Foi embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Surgiu ali as costas da zaga. O Arthur conseguiu tocar de cabeça, mas ela não foi na direção do gol. Pela linha de fundo, apenas tiro de meta. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país.
Gleger Zorzinho, estas duas alterações da Macaca em Gleger. Eu gosto, eu acho que vai adiantar um pouco mais o Matheus Jesus, para ele encostar um pouquinho mais no Gé ali. É uma estratégia do Hélio. O Cássio Gabriel tem entrado muito bem, né? E o Everton é um jogador um pouco mais agudo, como disse o Tigrão. Ele tem deficiência na marcação, mas atacando ele chega sempre muito bem, Boles. Vamos chegar à metade do segundo tempo, é a decisão, vale o título da Série A2 do Campeonato Paulista, primeiro jogo 1-1, aqui 0-0, persistindo o empate, vamos para os pênaltis. Edson corta lá atrás, a sobra fica para Giovani, tentou para o time do Novo Horizontino, Ramon Carvalho chega primeiro, já sofreu a falta, mas Edson não marcou. E aí o Everton tirou mal, deu de graça para o Ailon, de calcanhar um bolão para Heverson, tá na área, tentou bater cruzada, bola foi desviada, sobrou para Heverson, tira Kaique França e Edson! Ambos foram para a bola, quase o Novo Horizontino abre o placar, Vladimir Cantarino. Numa sequência de indefinições da equipe da Ponte no seu campo de defesa até a conclusão da jogada, Edson e o Kaique França, os dois estavam para fazer o corte. Bola pela linha de fundo, escanteio Novo Horizontino, Boles. O Everton deu uma pichotada na bola em Tigrão, deu de graça para o Ailon. Entrou mal no jogo, hein? Aliás, o lateral, ele já cabeceou perdidinho. E aí devolve a bola no pé do adversário. Meu Deus do céu. Tava limpinho para sair jogando. Olha, tô vendo aqui o replay. Devolve a bola na entrada da grande área. Por milagre, a Ponte não tomou o gol. Alguns jogadores muito mal emocionalmente. Lance perigoso aqui no Majestoso, tem escanteio para bater o Novo Horizontino lá pela canhota, Roberto vem para a bola, é perigo contra a meta da Macaca, partiu Roberto, pé esquerdo, levantou, cruzou para Ronaldo, tentou Adriano, a bola ficou viva, tira de qualquer maneira a defesa, a bola sobrou para Elvis para Gé, já deixou para Cássio Gabriel, do outro lado tem Matheus Jesus livre, ele tentou a finta, não conseguiu, César Martins dá o bote para o time do Novo Horizontino, chega na marcação, Cássio Gabriel toca na bola, mas a bola volta para César Martins, na meia direita para o William Lepo, recolheu o domínio, forçou na ponta para ninguém. Passe errado, a bola foi direto para fora em lateral para Macaca. Felipinho. Opa, pois não? O Felipinho foi chamado pelo Hélio dos Anjos, daqui a pouco vem para o jogo, Boles. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alega um problema na cabeça o zagueiro Edson. A Edna Alves vai lá, encosta, sinaliza, né? Pede, fala alguma coisa para ele, para evidentemente saber a situação do zagueiro da Macaca. Fato é que está sentindo uma contusão o Edson. E quem vai sair na ponte é 8. Amaral, isso, tá saindo o Amaral com a 8 para a entrada do Felipinho. Felipinho tá entrando com a camisa meia dúzia no lugar do Amaral. A última alteração feita na equipe da Ponte. É, Tigrão, agora vai ter que ser na superação, hein? Os garotos da base em campo, sem Fábio Sanches, Leonaldi saiu. Cássio Gabriel tem campo, Ramon Carvalho, Felipinho, Edson, próprio Everton. Enfim, é a Ponte nesse momento com muitos desfalques. E aqui falta em cima do Ramon Carvalho. Falta para Macaca bater. E aí, Tigrão, Felipinho na ponte. Me surpreendeu o posicionamento do Ramon Carvalho. Ele tava, pelo menos até agora, o primeiro volante, enquanto que o Amaral estava saindo mais para o jogo. Vamos ver agora com o Felipinho, a gente vai observar. Vamos ver. Mas o Ramon Carvalho estava ali entre os zagueiros. Parece que vai mudar. Parece que ele vai um pouco para frente. Vamos observar. Mas o Amaral também era um jogador amarelado. O jogo está muito quente. Acho que acerta o Hélio. E foi a última da ponte. Olha o Cássio Gabriel para o Everton. O bolão. Tá na área. Atenção, pintou, bateu cruzada. A bola vai descer. Entrou e é gol! É gol, 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 é gol! Não valeu, não valeu. Da Ponte! Não valeu. Mas o gol está no lado Vladimir Cantarino. É a arbitragem, a árbitra está seguindo a marcação do assistente que anotou o impedimento, né? Então tá parado o jogo, não tá valendo segundo a arbitragem, agora o VAR vai verificar, mas inicialmente o impedimento foi marcado. Quem fez o gol foi o Everton, foi ele quem bateu, a bola desviou ainda do jogador do Novo Horizontino. Marcou uma falta, viu? A impressão que marcou uma falta lá na lateral. Quando do passe foi feito a saída de bola ou a falta foi marcada.
Muito bem, o gol é anulado, confirmada a anulação do gol, não vale o gol do Everton, segue 0-0 do Majestoso. Gleger Zorzinho, a sua opinião em relação ao lance, Gleger? Ele estava um pouquinho à frente. Eu fiquei na dúvida no primeiro instante ali, mas eu acho que estava um pouco impedido. Eu acho que foi dado um impedimento. O lance do Everton, ele chega um pouquinho à frente. Na minha opinião, ele estava um pouquinho, mas muito pouco à frente, e foi bem anulado. E aí, Tigrão? Só que tem o seguinte, se foi impedimento, eu também achei um pouquinho à frente. Mas se foi impedimento, por que não passaram as linhas? Não tem VAR, não está funcionando o VAR? O que aconteceu? Para mim, ele Estranho. marcou a falta antes do impedimento. Havia um impedimento, mas a falta foi marcada antes, né? Mas aqui, vale pelo meu replay aqui, não teve falta nenhuma. Foi a marcação da arbitragem, né? Sim, mas errou. Se foi falta, lance limpo aqui. Lance polêmico. Aqui perde a bola o time da Ponte, mas consegue a recuperação o Arthur. Ajeita, domina, leva a bola para a linha lateral, faz o passe curtinho para Júnior Tavares. Sai jogando para Ramon Carvalho em uma zona perigosa. Tira daí, Felipinho. Tira o Felipinho de qualquer maneira. Pois não, alterações no Novo Horizontino, Vladimir. Isso, duas. Saiu o camisa 11, Roberto. Entrou o 23, Raul Prata. Raul Prata entrou no lugar do Roberto. Saiu o Ailon, 7, entrou Marlon. Marlon com a 20 no lugar do Ailon. Raul Prata que é lateral direito, né? Vai jogar na esquerda, lá improvisado. Raul Prata em campo no time do Novo Horizontino. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A macacada comemorou o gol, vibrou nas arquibancadas, mas o gol não valeu. Quem sabe tenha sido um aperitivo para comemorar daqui a pouquinho definitivo o título. Vem para o time do Novo Horizontino, por campo de ataque, domínio Bruno Costa. Aqui pela direita, partiu para cima da marcação do Felipinho. Escapou do Felipinho, levou para o fundo, cruzou para a boca do gol. Kaique para você, pegou. Olha, sobra para Ronaldo. Ajeitou para Reverson, bateu em cima da linha, tira o Everton. O Everton salva a Macaco na sequência, ele completa e tira. O Everton salva a Ponte, Vladimir Catarino. Foi um gol, né? Na verdade, a torcida comemora como um gol. Em cima da linha fez o corte o Everton. Estava certo o gol do Novo Horizontino. Boa presença do lateral da Ponte. E seria do Heverson. Vem para de novo o time do Novo Horizontino com Heverson. Cruzou para Ronaldo na área. Tira! Júnior Tavares coloca a bola para fora. Quem pressiona é o Novo Horizontino, tem escanteio, Vladimir. Escanteio, a bola saiu pela linha de fundo, tem a cobrança pelo setor direito do campo de ataque, a pressão total do time de Novo Horizonte, Boles. Nissan Darujo, o melhor estoque da região, para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. É mais uma vez perigo contra a meta da Macaca. Parte Mardon para a cobrança do escanteio. Kaique França saiu do gol, deu um soco na bola, tirou. A sobra vai ficar para a Macaca. Para Gé. Ele tenta partir. Matheus C. Jesus pede do outro lado. Já recolhe, domina. Inverteu para Matheus C. Jesus. Mas a bola foi curta. Tira o William Lepo. A sobra fica para Ramon Carvalho. De cabeça para Elvis. Tira a mão defesa. Matheus C. Jesus tentou o comando. Opa! Falta duríssima! Carrinho por trás para cima do Matheus C. Jesus. Falta nele, Vladimir. Falta clara. A falta aconteceu sim. Está reclamando bastante. Quem está ali no lance é o Adriano. Mas foi atingido. Até com certa violência. O Matheus Jesus, árbitra, demorou um pouquinho, mas confirmou a falta. É a chance que a Ponte tem de bola parada, Boles. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Solta a voz, a macacada aqui no Majestoso. Sente que o momento é bom, até para passar uma energia positiva para o time em campo. A Ponte agora há pouco quase sofreu gol. Torcedor chegou a comemorar o gol do Everton, mas o gol foi anulado. Tem mais uma oportunidade, a Ponte na bola parada. Júnior Tavares e Elvis, para quem? Teve amarelo para o Adriano, 3 do Novo Horizontino pela falta. É, a falta foi duríssima realmente para cima do Matheus C. Jesus. É falta frontal para Macaca. A Elvis, o especialista para bater com o pé direito. Júnior Tavares com a canhota. Repito, a falta frontal. Gol do portão de entrada do Majestoso. Edna Alves colocando a barreira ou tentando colocar a barreira no local. Ô, Gleger, você havia me chamado, pois não, Gleger? Não, só para dizer que a TV mostrou aqui agora, viu? O VAR traçou as linhas sim e o Everton estava impedido.
Então foi marcado impedimento. O gol foi anulado por impedimento do Everton. Falta para Macaca bater. Quem sabe agora? Capricha aqui da Elvis e Júnior Tavares. A chance para Macaca, 0-0. Jogo difícil, jogo dramático, jogo emocionante do Majestoso. Você confere tudo aqui na Bandeirantes. Falta para Macaca bater. Elvis e Júnior Tavares. Uma barreira camuflada de jogadores da Macaca. Partiu Elvis, pé direito no Capricha. A bola passa à esquerda e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Tirou bem o Elvis da barreira, mas também tirou um pouco além do gol do que esperava. A bola foi por cima, é tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Placar de 0-0, que jogo, hein, Tigrão? A Ponte fez o gol, mas estava impedido. Eu também fiquei com essa impressão. E vou te dizer um negócio, hein? A Ponte já está no lucro, hein? A grande oportunidade do jogo até agora foi essa que o Everton, que já tinha falhado, tirou lá em cima da linha. O Novo Horizontino trabalhou com frieza a bola dentro da pequena área da Ponte. A Ponte tem que começar a encurtar aí, porque o Novo Horizontino está complicando o bicho da Ponte. Nesse momento é melhor a equipe visitante. Raul Prata cobra o lateral do campo ofensivo, com o pé direito, com liberdade para cruzar, levantou para a boca do gol, tira Ramon Carvalho, olha a sobra para Marlon, em posição legal, recolheu, dominou lá para canhota, ele tentou a finta, para prende, olha, pensa o besteira, Felipinho na marcação, a passagem na ponta do Raul Prata, é tiro de meta para Macaca, e atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5, segundo tempo. Aqui Majestoso, Série 2 é a decisão, vem para Macaca, Cássio Gabriel para Elvis, no comando pra Jé, tira de qualquer maneira o William Lepo, confirmando o Majestoso, Ponte e Novo Horizontino 0-0, tem mais Macaca, Cássio Gabriel na meia direita, inverteu para Elvis, dominou, limpou, fintou, cortou, abriu, na ponta para Matheus Jesus, cruzou para boca do gol de cabeça, afasta Raul Prata, manda a bola pela linha de fundo, é escanteio. Não, falta. Marcou um empurrão do Cássio Gabriel ali para cima do Raul Prata. Falta marcada a favor do Novo Horizontino. E eu aproveito para seguir no giro do placar, Edu Pinheiro. Amanhã decisão em Minas, hein? 16 horas Mineirão, Atlético América. Decisão no Maracanã, 18 horas Fluminense, Flamengo. Para você que está ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deixe o seu like, se inscreva no canal, participe da nossa arquibancada virtual, do nosso chat, respondendo para você quem vai ficar com o título. Ponte ou Novo Horizontino, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 34 segundo tempo, placar de 0-0. E o Georme volta a demorar para fazer a reposição, hein, Vladimir? Exato, olha o público, vem boles. Público de 17.094. 17.094 público total. Foram 15.575 pagantes. 1.519 não pagantes. Total de 17.064 para uma renda de R$ 256.500. Beleza, belíssimo público, superando o público do jogo do acesso contra o 15 de Piracicaba. A macacada marcando presença, confiante no título. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Então acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Tem lateral, uma Macaca para bater lá pela direita no campo ofensivo. O Everton vem para a bola, pois não. Novo Horizontino daqui a pouco muda de novo. Cássio Gabriel dominando a meia direita para Macaca. Ele tentou a finta, escapou, limpou, fintou, mas esqueceu da bola. Foi desarmado, recupera Raul Prata para Everson. Chega bem a Macaca com o Felipinho. Morde, belisca, recupera para o Everton. O Everton para Cássio Gabriel na meia direita. Recolheu, dominou, devolveu na ponta para o Everton. Cruzamento em rasteiro, tira César Martins. Já estava a bola ali esperando a falha do zagueiro que não ocorreu. Lateral para Macaca bater antes. Não, alteração não. Não vai autorizar a alteração não. Não. É o 6 quem vai sair. Foi o Everson, né? O Everson quem mandou a bola que o Everton tirou. Olha o Matheus Jesus, cruzando na área, tentou de bicicleta o Gé. Não conseguiu, a bola passou, foi direto para fora. Tiro de meta para o Novo Horizontino, Vladimir. Agora sem alteração, saiu Everson, meia dúzia, entra Léo Tocantins. Foi titular no jogo lá de Novo Horizonte. Léo Tocantins, 17 no lugar do Everson.
Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 1933247500. ATGB Sistemas. Tá saindo, portanto, o Jefferson, repito, teve a grande chance do jogo, no qual na saída do Kaique França ele bateu e o Everton em cima da linha salvou a Macaca. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Segunda na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia tem os donos da bola. Matéria completa deste jogo que pode dar o título para a Macaca na Série A2. Além dos quadros do programa, que são sucessos absolutos, como na lata, o personagem do dia. Muito debate, informação para você, informações dos times de Campinas e região. Com a apresentação de Carlos Batista de segunda a sexta-feira, meio-dia na tela da Band Mais TV. 37 segundo tempo, 0-0, persistindo o empate, vamos para os pênaltis. Levanta a bola o William Lepo para o campo de ataque, Marlon escuro de cabeça, chega lá atrás, tira Júnior Tavares, já vai brigar, já tentou proteger, chegou Adriano, tocou na bola, já ainda briga, a bola sai, lateral para o time do Novo Horizontino bater, pela direita um pouco antes da risca do meio campo, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Por reclamação, Hélio dos Anjos vai receber cartão, Vladimir. Demorou até, né? Tá reclamando faz tempo ali o Hélio dos Anjos. A Edna não pestanejou e deu cartão amarelo para o técnico da Ponte Preta. Confirmando 37,5, segundo tempo. O tic-tac do tempo de balão desta emoção, eu confirmo aqui, majestoso, Série A2, é a grande decisão, segundo jogo. Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0, olha a Ponte pressionada, o Everton tirou de qualquer maneira, já dava uma pressionada, o Léo Tocantins para cima dele, foi esperto e colocou para fora, hein, Tigrão? Muito inseguro, né? Nossa, foi matar a bola, recurso muito pequeno, tudo bem que foi um tijolo, né? Passe muito forte. Ele fez o simples, meteu para a lateral, mas muito inseguro. Entrou nervoso no jogo. Placar de 0-0, eu confirmo aqui, majestoso. Decisão Série A2, Edu Pinheiro. E eu repito o público, né? 17.094, é isso? 17.094, renda 256.500. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado no AM, no FM, também no YouTube. Com Timácio e Carlos Batista. Vamos entrar naquela reta final, naquela reta decisiva para conhecermos o campeão da Série 2. E aqui na Bandeirantes você não perde um só detalhe, a Ponte joga em casa. Vem bola para o campo de ataque, o time do Novo Horizontino. 2 ponte bretanos foram para a bola. Felipinho tirou a bola, voltou para Cássio Gabriel. Tira daí Cássio Gabriel. Ele rodopiou, girou, soltou para o Everton. Levanta a bola para o campo de ataque, só uma bola para o Gé. Tira a defesa, a bola voltou para Matheus C. Jesus. Recolhe, domina, Gé pediu no comando. Matheus C. Jesus, passadas largas. Partiu para cima do zagueiro. Fez a finta, agora faz o break, desacelerou. Limpou, clareou, enfiou no comando. Tira a zaga do Novo Horizontino. Corra, tá lá atrás, César Martins. A bola volta aqui atrás para Kaique França. De primeira com o pé direito, meteu a bola para Júnior Tavares. Já ultrapassa a linha demarcatória para Elvis. Elvis com liberdade, meia esquerda, levantou para Gé, entrada na grande área, girou, bateu pro gol, travado pelo zagueiro. A sobra fica aqui na ponta para Júnior Tavares. Dividiu com o William Lepo, protege a bola, sai. Lateral para Macaca bater. Já pega a bola Júnior Tavares. Sinaliza que vai jogar pro Gé. Vai jogar para Gé, pro artilheiro Gé. Júnior Tavares, força nos braços, é um lateral barra cruzamento. Vem para a cobrança do lateral pro time da Macaca bater. 0-0 o placar do jogo. Júnior Tavares levantou pra Gé na área, subiu, tirou Adriano, voltou para Júnior Tavares, bate o peito, coloca no terreno, tentou levar pro fundo, fecha, aperta Ronaldo, a bola voltou para Ramon Carvalho, 1-2 da ponta para Júnior Tavares, bola curta, chega primeiro o William Lepo, a bola saiu, protegeu o William Lepo, tiro de meta, não, escanteio, tá certo o árbitro, ou a árbitra. Rapaz, o pessoal tá reclamando, mas o último a tocar a bola foi exatamente o jogador do Novo Horizontino. Escanteio pro Elvis cobrar. Ele tentou dominar, puxar a bola e claramente tocou e não conseguiu. Escanteio para Macaca, 40 minutos, segundo tempo, 0-0. Gol do portão de entrada do majestoso, quem sabe agora. A macacada acredita, a macacada confia. Vem Elvis para a bola, autorizado, capricha que dá. Partiu Elvis, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro da defesa. A sobra da bola ficaria para o Novo Horizontino, houve a falta
do Júnior Tavares pra cima de Bruno Costa. O jogo está parado. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tigrão, entramos naquele momento no jogo onde os treinadores pensam, vou ou não vou arriscar? Os dois times querem matar dos 90 minutos. O Novo Horizontino valoriza um pouco. Demora lá o Jorge, mas meteu lá dentro da área. Ó. É sempre perigoso. Sempre muito perigoso. Quem fizer o gol, claro, vai ser campeão. E a gente percebe, olha aí. Olha o Novo Horizontino, cruzamento fechado, para boca do gol, passou por todo mundo, insistiu Bruno Costa, chega Júnior Tavares, a bola não havia saído não. Cruzamento perigosíssimo do Léo Tocantins, escanteio para o Novo Horizontino, Vladimir. A bola aérea tem sido muito perigosa, né, a favor do Novo Horizontino, mais uma vez linha de fundo, é o Marlon quem vai lá para cobrar o escanteio, Boles. Os dois times querem matar nos 90 minutos. Agora é um drama para a Ponte esse escanteio a favor do Novo Horizontino. 42 minutos, segundo tempo, placar de 0-0. 0-0 do Majestoso. Parte Marlon, pé direito, levantou para a boca do gol. Adriano escorou de cabeça, Kaique França saiu do gol, dá um soco na bola, não tá valendo. Impedimento marcado do ataque do Novo Horizontino. Já, assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes Sul. Jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aqui falta dura pra cima do Elvis. O Giovani já tem cartão, hein? Ou foi o César Martins? Foi o César Martins. Ele que tá dizendo aqui, não fui na bola, não foi pra falta não. Não teve cartão, teve apenas a falta marcada. Jogo aberto da Bandeirantes para Nissan Darugi, seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha, levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Falta para Macaca bater 43 segundo tempo. Gol do portão de entrada, o garoto Edson tá por ali também o garoto Felipinho. Gé, gol, Cássio Gabriel na sombra, Arthur na entrada da grande área, partiu Elvis, pé direito, levantou para a boca do gol, toque, George me chega primeiro. Fecharam Matheus, Jesus e Edson, mas o George me ficou com ela, Vladimir. Ficou caído, dando uma bela de uma valorizada. O George, o cruzamento fechadinho, né? O Edson estava mais próximo, não alcançou a bola nos braços do goleiro, que agora reclama de dores, o jogo está parado. Jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro para Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. E a TGP Sistemas, as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Acesse a tgbsistemas.com.br. 44 minutos, Gleger Zorzin, reta final da decisão, Gleger. É estratégia agora. Estratégia, finalzinho do jogo. Se você se arriscar demais, você pode tomar o gol. Então, assim, tem que ser com cautela, com qualidade e com cautela. Nesse lance, rapaz, se o Edson acredita um pouquinho mais, ele tinha alcançado a bola. E aí o George me chegou e fez a defesa. Mas a Ponte pressiona, tomara que consiga se segurar. O Novo Horizontino é um time perigoso, né? Mas eu tô mais confiante no gol da Ponte aí no finalzinho. Vem para a Macaca com o Elvis, bola esticada na ponta para o Everton. Chegamos a 45 segundo tempo. Mais 5 bolas. Prata. Vamos até 50. No primeiro jogo tivemos 7 no primeiro, 7 no segundo. Olha a Macaca com Gé, tá na área, bateu cruzado, passa a esquerda e vai embora pela linha de fundo, Vladimir. O Gé dominou na sua especialidade, protegeu bem, mas na hora do arremate chutou para fora.
linha de fundo, tiro de meta. Mais uma vez ressaltando, né, encarecidamente, a direção da Ponte pede para que, independentemente do resultado, após o fim do jogo, torcedor não invada o campo, para que a Ponte não sofra com punições nos próximos campeonatos. Então tá dado um recado para a galera. O Gleger em cima disso, né, dos pênaltis. Estamos caminhando para os pênaltis. Quem é melhor pegador de pênalti aí, Kaique França ou o Georgimi? Eu sou mais o Kaique França. E para mim a Ponte também tem melhores batedores. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. O Horizontino tentando a chegada, Ronaldo na ponta para Léo Tocantins, recolheu, dominou, enfiou no comando para ninguém. Kaique França tranquilo. O Gleger ressaltou, né? A Ponte tem bons cobradores, como o Elvis, como o Cássio Gabriel. É isso, Tigrão? Mas aí é cabeça, aí é parte emocional, né? Tranquilidade, vamos ver. Vem para Macaca, Matheus Jesus forçou, passa, a bola saiu. Não fez uma boa partida, né? Não fez. É o cara que tem feito a diferença, ó. Um passe errado no momento desse daí é para matar, porque se ele acerta esse passe, a Ponte ia ficar 3 contra 3, né? E o Novo Horizontino agora já dá uma segurada na onda, já se dá por satisfeito com o 0-0, mas com a bola ainda é um time perigoso como agora, ó. 46:40, vamos até 50 minutos do Majestoso. Já estamos no tempo acrescido por Edna Alves Batista, árbitra que comanda a decisão da Série 2. Bola para o time do Novo Horizontino com o Ricardinho livre, leve e solto na zona central do campo. Ele empurra na direita para o William Lepo. Tem Bruno Costa, encostou, pediu receber, mas não dominou. Aliás, ele tentou receber, mas não dominou e na sequência cometeu a falta para cima do Júnior Tavares. O jogo está parado. Ainda dá tempo de você deixar aquele like esperto no YouTube. Vamos atingir, ultrapassar o nosso recorde em uma transmissão esportiva no YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Solta o grito, a macacada. Passando aquele último apoio para o time em campo com bola rolando. Ramon Carvalho para Elvis. Passou o Everton. Ele tentou levantar, mas pegou mal na bola, chutou o chão. Tira a zaga do Novo Horizontino. A bola volta para Edson. Edson para Ramon Carvalho. De novo a Ponte no campo ofensivo. Edson tentou. Ramon Carvalho bateu na Edna. Sempre a bola bate na Edna. Oh, Edna. Para raio também. Sempre, né, Vladimir? Caramba, todo jogo a Edna tem confusão, até quando ela não quer, né? A bola bateu nela e por isso tem que parar o jogo. Ela vai dar bola ao chão, só que é o seguinte, né? Era uma disputa de bola ali, ela tá dando uma afastada para que a bola fique com o Ramon Carvalho. Quem sabe a Ponte possa aproveitar nesse finalzinho. Ramon Carvalho fez o passe para Elvis. Elvis abriu na direita para o apoio de Everton, vem para a Macaca. O Everton domina bonito, coloca no terreno. Recolheu, dominou, tentou 2, Cássio Gabriel para o Everton. Chega Raul Prata para fazer o corte. Na cobertura, coloca a bola para fora. Escanteio não, lateral para a Macaca. O Everton cobrou na direita para Cássio Gabriel. Recolheu, dominou, rodopiou, girou, faz boa jogada. Soltou para Elvis. Elvis tentou a finta, desarmado. Voltou para Cássio Gabriel. Entrada na grande área, tentou no comando empurrar para Jé. Tira a defesa, tira a mão. Afasta de qualquer maneira o William Lepo. Incrível. Voltou para Júnior Tavares. Faz boa finta, rodopiou, girou. Soltou para Matheus Jesus. Levantou na área de cabeça. Cássio Gabriel. Para fora. Incrível. O desvio de Cássio Gabriel com o goleiro vendido. Ela vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Incrível, esta é a palavra, né? Como não entrou essa bola do Cássio Gabriel. Ele fez o movimento exato do cabeceio. O goleiro Jorge já estava rendido no lance. A bola acabou saindo à esquerda, linha de fundo. Estamos caminhando para os pênaltis para conhecermos o campeão paulista da Série 2. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Georgimi. Tentou o Mardon, vai subir Felipinho. Escora de cabeça mais para trás. A bola volta para Léo Tocantins, tem Ronaldo no comando. Enfiou para Ronaldo, Arthur tirou, bateu no Ronaldo. A bola vai saindo, não chega a sair. Ronaldo evita, fica com ela, prende, segura. Chega Arthur, aliás, Júnior Tavares, mas sai com a bola e tudo, Ronaldo. A bola sai em lateral para Macaca bater. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 1933247500. A TGB Sistemas. No momento em que pega a bola e apita Edna Alves. Termina o jogo no Majestoso. Vamos para os pênaltis para conhecermos o campeão paulista da Série 2. Um duelo extremamente equilibrado, 1-1 em Novo Horizonte, 0-0 no Majestoso.
Mas a Ponte tem um aliado, que é o seu torcedor, que volta a cantar das arquibancadas do Majestoso, para passar aquela energia, para passar aquele pensamento positivo para o time em campo. Vamos para os pênaltis. 0 Ponte Preta, 0 Novo Horizontino, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, público 17.094, renda 256. Rapidamente aí, Glega, vamos dar uma comentada, uma resumida, para depois passar pro Tigrão aí, mas no segundo tempo, né? A Ponte teve chance, Matheus Jesus a 1 minuto, Matheus Jesus a 2 minutos. Teve um chute do Amaral, chutaço, grande defesa do goleiro. Novo Horizontino teve 3, hein? A 7 o Rômulo, perdeu cara a cara, estou para fora. A 22, todo mundo pulou, salvou. E a 28 o Everton salvou, né? Seria gol do Novo Horizontino. E também teve mais uma essa cabeçada do Cássio Gabriel, 48, Zorzinho. Olha, Edu, uma cabeçada, assim, o torcedor viu a bola lá dentro, né? Inclusive naquela partida contra o Comercial, que o Cássio Gabriel fez 2 gols, ele fez um de cabeça muito parecido. Acho que perdeu ali o tempo, ele quis tirar um pouco, tirou demais, né, do Georgimi, e acabou jogando fora o lance que poderia ter dado o título para Macaca. Muito bem, olha, então Tigrão, é o seguinte, teve 4 chances a Ponte, 4 Novo Horizontino, segundo tempo movimentado, Tigrão. O jogo muito igual, né, Edu? Estilos diferentes, a Ponte sempre tentando propor, mas muito bem marcada. O Eduardo Batista neutralizou os 2 meias, Elvis e também o Matheus Jesus, individualizou a marcação. O Ricardinho, com mais mobilidade do que o Elvis, dificultou muito o trabalho do maestro da Ponte. E em cima do Matheus Jesus, o Giovani, né? Jogador realmente de muito poder de marcação, tomou um cartão amarelo logo no início aí, mas teve juízo, se segurou até o final, não foi substituído. E aí a gente não pode, apesar do lance polêmico aí do gol que foi invalidado do Everton, mas depois as linhas mostraram, eu aqui num primeiro momento, antes de ver o replay, achei que ele estava um pouco à frente, e depois vendo o replay antes das linhas, tive a mesma impressão. Então é o seguinte, era previsto isso. É evidente que alguns jogadores que rendem mais do que renderam hoje deixaram a desejar, mas ninguém pode deixar de dar mérito, de reconhecer o valor e a qualidade tática e técnica e física também do Novo Horizontino, que procurou também jogar futebol, teve oportunidades. Eu acho que a chance mais real, fora o gol que foi anulado, mas estava impedido, da Ponte, foi aquele lance do Heverson, com o Everton da Ponte salvando em cima da linha, com o Kaique França batido. E o Novo Horizontino teve uma frieza impressionante para trabalhar a bola de pé para pé, para que ela chegasse no cara com o melhor ângulo e de frente. E aí o Heverson bateu para fazer o gol, bateu para meter a bola na rede e... Gol da Fepasa. Vai na Fepasa? Então, eu não sei como é que se decide isso, mas na Fepasa é onde está a torcida do Novo Horizontino. É o TOS, né? Ela joga o TOS, deu ponte, vai do lado da ponte. Vai bater, deu ponte? Não, ela tem 2 momentos do TOS. Ela joga o primeiro para a definição do lado. Até para que não tenha isso, eu quero bater desse lado ou do outro lado. Então, como deu ponte, o Elvis estava desse lado, vai ser no gol da Fepasa. Na verdade, ela mostra o TOS. De um lado é um gol da Fepasa, do outro é do outro lado. Deu do gol da Fepasa. Também não é isso que vai definir, porque o estado está todo ele, né, envolvido e mais na vibração com a Ponte. Mas vai ser no gol onde tem aí, melhorou um pouco o público do Novo Horizontino. Devemos ter aí 300 torcedores, 300 no máximo. Então, terminando aqui aquilo que eu estava falando do jogo, a verdade é que o jogo foi muito igual. E não dá para deixar de reconhecer que o Novo Horizontino também não veio para levar o jogo para os pênaltis, não. Os dois times procuraram ganhar o jogo nos 90 minutos, com estilos diferentes. A Ponte mais propositiva e o Novo Horizontino mais reativo, ou seja, a Ponte tomando a iniciativa e o Novo Horizontino muito perigoso saindo em velocidade. E foi isso que tivemos num 0-0, poderia ter sido 2-2.
poderia ter sido 1-1. Fica aí no 0-0 e agora é mais emocional do que técnico, viu, Boles? Vamos lá, o Novo Horizontino vai bater primeiro. É isso, o Novo Horizontino abre a disputa por pênaltis para conhecermos o campeão paulista da Série 2. Como eu disse, gol da linha do trem, gol da Fepasa. Ronaldo, atacante, Ronaldo abre a disputa. Kaique França vai para o centro do gol. Gleger Zorzinho, nosso especialista, disse durante o jogo: confia mais no Kaique França, é mais pegador de pênaltis do que o Georgemi. E o Ronaldo é o melhor batedor do Novo Horizontino. É isso que deveria ter sido feito na Copa do Mundo, né? Deixaram o Neymar por último. Olha o que faz o Eduardo. Pode até perder, mas é o melhor batedor do Novo Horizontino. Ronaldo vem para a cobrança. Vamos para os pênaltis para conhecermos o campeão paulista da Série 2. 1-1 em Novo Horizonte, 0-0 no Majestoso. Toda a pressão para cima do Ronaldo. Kaique França tem uma grande envergadura, fica de um lado para o outro, gol da linha do trem. Vai começar a disputa por pênaltis. Ronaldo vem na risca frontal da grande área. A Edna Alves ainda não autorizou a cobrança. A câmera está se posicionando, agora sim ela vai autorizar o início da disputa. Ronaldo vem para a cobrança, vaias para ele, ainda não autorizou. O cinegrafista que está se posicionando bem na risca. Está ali na bandeirinha de escanteio. Agora e aí sim. Fica toda a expectativa para o início. A Edna Alves conversa com o Ronaldo, tira, né, aquela situação de que o cara já estava prontinho para cobrar. Essa imagem é importante até para análise de VAR, por isso que está pedindo ali a posicionamento correto. Eu só acho que deveria ser um pouquinho mais ágil, né? Recentemente nós tivemos um paulista também da Série 1, aquele jogo entre Água Santa e Bragantino que foi para os pênaltis. Também houve a demora, né, em relação a isso. Mas enfim, o câmera tá ali, ó, tá fazendo o trabalho dele, tá posicionado. Kaique França tá voltando pro gol. O Hélio dos Anjos tá reclamando que tá demorando demais. E demora mesmo, né? Demora muito. Ronaldo vai ser o primeiro cobrador. Lembrando que já há algum tempo não tem mais aquela obrigatoriedade dos treinadores ou das comissões técnicas passarem a lista dos atletas, a sequência das cobranças. Acho que deu problema na câmera lá, porque tem um técnico que saiu correndo. Vai mudar a câmera. Bandeira tá ali, ó. A Neuza Inês Bach tá ali, ó, no bico da pequena área com a linha de fundo. Tá ali, pô. A imagem que vai pro VAR, né? O VAR tá sem a imagem lá dessa linha. Acabaram com o futebol, né? Deus do céu. Manda bater e pronto. A bandeira tá ali, ela é soberana. Ali não tem jeito do bandeira errar, só se quiser errar. Aí o câmera tá lá, daqui a pouco chove, ele toma um choque lá, queima a câmera. Tá louco. Eu acho que ele tá pedindo um tripé, ó. O técnico veio até aqui, tem outro cara pegando o tripé. Enfim, né, cara? Mandar o Chico Manguaça lá pra ele. Vai pegar o tripé aqui atrás do gol. Rapaz que vai perder o tripé aqui, ó. Perdeu. Muito bem. E a Edna vai lá dar uma conferida. E aí? Vamos agilizar ou não vamos? O Ronaldo vai cobrar o pênalti. Que amadorismo, hein? Nossa Senhora. E outra, já esfria a torcida, né? O clima tava quente. Tava uma pressão ali. Se bem que o Ronaldo sabe como é que ele bate ou não? Ele vai dando pulinho. Ele vai dando aquele pulinho, aquele trotinho, pulinho, e ele não olha pro goleiro, né? Ele vai dando e nem olha pra bola. Bate muito bem. Pode perder? Faz parte. Até Pelé perdeu. Zico perdeu. Sócrates perdeu. Muita gente de qualidade perdeu. Mas o Ronaldo, ele tem uma frieza e ele não dá pinta nenhuma pro goleiro. Ele não telegrafa. Ele não manda o WhatsApp avisando onde vai bater. Vamos ver. Agora vai. Ronaldo, o primeiro cobrador. Vai começar a disputa por pênaltis. É a decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Gol da linha do trem. Ronaldo toma distância, risca frontal da grande área. Vai bater com o pé direito. Partiu para a bola. Ronaldo, pé direito. Atenção, correu, bateu. Pega! Kaique França! Kaique França pega!
pega o pênalti cobrado por Ronaldo. E foi uma defesa espetacular, de mão trocada de Kaique França, Vladimir Catarino. Cobrou a meia altura o Ronaldo, mas cobrou no canto. Isso exigiu um esforço muito grande do Kaique. De mão trocada fez a defesa. Explodiu o torcedor da Macaca. O Kaique França pega o primeiro e agora Matheus Jesus bate. E dá uma animada na galera, porque o melhor cobrador do Novo Horizontino perde o pênalti. Matheus Jesus agora tem a incumbência de cobrar o pênalti. George no centro do gol para colocar a Ponte na frente do placar. É o primeiro pênalti para a Macaca. Ronaldo cobrou e o Kaique França defendeu. Matheus Jesus vem para a bola. A galera passa aquela energia. Grita o nome de Matheus Jesus. Toma distância com a canhota. Vem também na risca frontal da grande área para cobrar o pênalti. Autorizada a cobrança. Respira fundo. Matheus Jesus vem para a bola. Pênalti pé esquerdo. Bateu. Defendeu George. George pega o pênalti cobrado por Matheus Jesus, Vladimir Catarino. Bateu mal, né, o Matheus Jesus, né? Chutou em cima, na verdade, do George. Facilitou a vida do goleiro. Tudo igual, ninguém marcou. 0-0. Ricardinho agora vai cobrar para o Novo Horizontino. Gleger Zorzinho, até aqui o pênalti ou os pênaltis dos goleiros, hein, Gleger? Exatamente. São dois bons goleiros, né? O George vem numa crescente. Kaique França fez uma belíssima defesa e essa o Matheus Jesus bateu ali com força e tal, mas em cima do goleiro. Boa defesa do George. Tá 0-0. Quem cobra agora é Ricardinho, ex-Guarani Ricardinho. Preparado, concentrado, vai cobrar com o pé direito o Kaique França no centro do gol. Novo Horizontino pode passar à frente, tá 0-0, 2 pênaltis perdidos. Partiu pra bola, Ricardinho, pé direito, bateu, é gol do Novo Horizontino. Sai na frente o Novo Horizontino, Ricardinho. Bateu no cantinho, Kaique França foi no canto, mas bateu bem demais o Ricardinho, Vladimir Catarino. É aquela cobrança indefensável, né? Porque ela vai bem no cantinho, rente à lateral da rede. Kaique França foi na bola, mas não conseguiu impedir que ela entrasse. Primeiro gol da disputa, agora Cássio Gabriel vem para a cobrança para a Ponte. E tem que fazer, agora tem a responsabilidade, tem a pressão, Cássio Gabriel tá 1-0 para o Novo Horizontino. É o segundo pênalti para marcar, com o Matheus Jesus perdeu. Cássio Gabriel tem que converter. Dos que partiram para a bola é o que toma a menor distância. Cássio Gabriel entrou na reta final do primeiro tempo, aliás, do segundo tempo. Cássio Gabriel vem para a bola com o pé direito. Autorizada a cobrança, bateu e é gol da Macaca! Gol de Cássio Gabriel. Bola para um lado, o goleiro para o outro lado. A Ponte empata, Vladimir Catarino. Muito boa a cobrança do Cássio Gabriel. Tirou o goleiro da foto. Goleiro no canto, bola no outro, tudo igual, 1-1. E agora vem o zagueiro César Martins, é ele, né, Vladimir? O próprio César Martins vem para a cobrança. E a galera grita o nome do Kaique França, que já pegou um pênalti, cobrado pelo Ronaldo. Zagueirão César Martins vem para a cobrança. Kaique França no centro do gol. É a gol da FEPAS, o gol da linha do 30, 1-1, a disputa por pênaltis. É a decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Você ligado no AM, no FM, também no YouTube. É a decisão, é a parte final. A disputa por pênaltis. Vem para a cobrança César Martins. É a terceira cobrança para o time do Grêmio Novo Horizontino. Toma grande distância, vem para a bola. Respira fundo. César Martins para cobrança no terceiro pênalti para o Novo Horizontino. Pé direito, bateu, pega Kaique França! Kaique França pega o pênalti para a Macaca, Vladimir Catarino. Que linda defesa do Kaique França. Foi no canto também a cobrança do César Martins. E foi buscar, se esforçou todo o Kaique França. Rente à trave, fez a defesa, explode o torcedor no Majestoso. A Ponte tem a oportunidade de passar à frente. Ramon Carvalho vai bater. É, Kaique França fazendo a parte dele, hein, Tigrão? Pegou 2 pênaltis. Goleiro espetacular. A Ponte precisa fazer agora para pular à frente. Tá 1-1, vem para a terceira cobrança, Ramon Carvalho. Entrou no intervalo do jogo, vai cobrar com o pé esquerdo. George no centro do gol, já pegou uma cobrança para colocar à frente do placar a Macaca. Ramon Carvalho partiu para a bola, pé canhoto, correu, bateu, é gol! Gol da Macaca, Ramon Carvalho, Vladimir Catarino. Outra bela cobrança feita pela Ponte. Ramon Carvalho jogou a bola no cantinho, com força e no canto.
do jeito que manda o manual, né? Gol da Ponte, a Ponte está na frente agora 2-1. Solta o grito a galera da Macaca nas arquibancadas do Majestoso. Léo a Ponte nunca esteve tão perto de conquistar o título da Série 2. Quem vem pra bola, Vlad? Léo Tocantins. Léo Tocantins vai pra quarta cobrança. Tá 2-1 pra Macaca. Se ele não converter e a Ponte fizer a próxima, a Ponte fica com o título. Vem pra cobrança Léo Tocantins. 2-1 pra Macaca. Quarta cobrança para o time do Novo Horizontino. Léo Tocantins também entrou na reta final do jogo. Toma curta distância na bola. Autorizada a cobrança. Vem com a canhota. Atenção. Léo Tocantins bateu, brigou. Pega Kaique França. Gigante Kaique França. Pega o pênalti batido por Léo Tocantins, Vladimir. Poucas vezes eu vi uma atuação de um goleiro em cobranças de pênalti como essa. 3 pênaltis defendidos. Léo Tocantins perdeu, foi buscar o Kaique França. A Ponte está perto do título. Júnior Tavares tem a responsabilidade. Se fizer Júnior Tavares, a Ponte é campeã paulista da Série 2, Boris. Júnior Tavares vem para a cobrança do título, a cobrança da taça, a cobrança para deixar o torcedor enlouquecido. Tem torcedor que não quer nem ver o pênalti, está de costas pro gol. Vem para a cobrança, Júnior Tavares. Se Júnior Tavares converter, a Ponte vai ser campeã paulista da Série 2. Autorizada a cobrança. Respira fundo, capricha que dá Júnior Tavares. Vem para a cobrança, partiu para a bola, pé esquerdo, Júnior Tavares, correu, bateu, pega George, Vladimir Catarino. Muita firulinha, né? Muito passinho, muita demora para bater. Aí o goleiro ficou esperto e ficou ligado, pulou no canto, pegou a bola do Júnior Tavares. A Ponte teve a chance e ainda não terminou. Quem vem para a cobrança é o Marlon. Segue 2-1 para Macaca. Se o Marlon não fizer, a Ponte conquista o título. E a Ponte ainda tem a quinta cobrança. Ainda depende só da Ponte, né, Bolas? Sim. Mesmo que ele converta, a Ponte, provavelmente com o Elvis, vai para a quinta cobrança. Marlon vem para a bola. Kaique França já pegou 3. Já pegou 3 pênaltis. Está 2-1 para Macaca. Vem para a última cobrança o time do Novo Horizontino. Marlon vem para a cobrança para o time do Novo Horizontino. Toda a expectativa. Se ele não fizer, a Ponte fica campeã. Se ele não fizer, a Ponte conquista o título. Partiu Marlon. Pé direito, correu, bateu. E é gol do Novo Horizontino. A bola bateu na trave e entrou. Bateu na trave, caprichosamente entrou Vladimir Catarino. Com requintes de crueldade, né? A bola, o rapaz do Fogos achou que a bola bateu na trave. Bateu, mas entrou. Agora está nos pés do Elvis, batedor oficial, grande homem do meio campo da Ponte. Se ele fizer, está terminada a competição com o título da Ponte. Só depende de você, Elvis. Capricha que dá. Você tem experiência. Você é vivido no futebol, você tem acima de tudo a confiança no torcedor. Está no pé direito de Elvis o título da Macaca. Vai para a quinta cobrança a Ponte, está 2-2. Se ele fizer, a Ponte conquista o título. Elvis vem para a última cobrança para a Macaca. Sábado, 8 de abril de 2023, 17h15. Elvis vem para a cobrança, autorizado, pé direito, bateu, acabou! Gol da Ponte! Pra mostrar o seu... Chegou o dia, macacada! É hora de gritar campeão! Foi difícil, foi suado, um rebaixamento inesperado. Foram meses, dias, horas para o grande dia. E esse dia chegou. É hora de
festejar, é hora de esbravejar, é hora de gritar, é campeão! A Ponte é campeã paulista da Série A2. Comemore, macacada, faça a sua festa! Parabéns, Associação Atlética Ponte Preta, a legítima campeã paulista da Série A2. Vibra, 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 macacada! Elvis coloca lá dentro, bola de um lado, goleiro do outro lado. Elvis, o herói do título da macaca, quis o destino que Elvis fosse o autor da última cobrança. A cobrança do título, ele cobrou e foi pra galera. Elvis define, 3 pra macaca, 2 pro Novo Horizontino. Tá registrado no Majestoso. Deu Ponte, deu macaca. Ponte Preta, campeã paulista da Série A2, Vladimir Catarino. Tinha que ser com ele, tinha que ser nos pés do Elvis, com toda a sua qualidade, com toda a sua tranquilidade. Deslocou o goleiro Georgimi para a explosão do torcedor da Ponte. É incrível a festa que faz a torcida da macaca aqui no Majestoso. Nos pênaltis, com sofrimento, do jeito do torcedor da Ponte, a macaca conquista o título de campeã paulista da Série A2, Boles. Faz a festa macacada, a Ponte fica com o título, deu macaca. Ponte Preta 3, Novo Horizontino 2. Em uma disputa onde os goleiros brilharam, foram 3 defesas do Kaique França, outras defesas também do Georgimi, mas no final deu macaca. Parabéns à Ponte Preta, liderança absoluta na primeira fase com 36 pontos em 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, justamente para esse Novo Horizontino. Na fase final, na fase decisiva, foram outros 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates e hoje o título da macaca, após passar pelo Comercial, após passar pelo 15 de Piracicaba, na decisão, primeiro jogo 1-1 em Novo Horizonte, aqui no Majestoso, um final de jogo dramático, mas a Ponte acabou empatando por 0-0 nos pênaltis, deu macaca. Vibra, macacada! Ouça o Majestoso enlouquecido, torcedor da macaca. A Ponte conquista o título paulista da Série A2. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. Ponte campeã paulista da Série A2. Já já o Tigrão fala, já já o Greger também fala, porque a gente vai pro jogo aberto. Antes, ouça a galera, solta o grito, macacada! Solta o grito de é campeã! A Ponte é campeã paulista da Série A2. Uma jornada histórica do futebol da Bandeirantes. Vem aí, na sequência do futebol da Bandeirantes, com muito mais festa no torcedor da macaca. O jogo aberto! Seu nome, uma glória, Ponte Preta sempre, sempre. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Público 17.094, renda 256.500. Como diz Geraldo Trinca da Princesa do Oeste, se não for assim, não é Ponte Preta. 0-0, vai para os pênaltis. Kaique França defende 3 pênaltis, a Ponte perde 2. E Elvis fecha, marca o gol final 3-2. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Valdemir Gomes. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. A Ponte é campeã paulista. A Ponte é tetracampeã paulista dessa divisão. A Ponte é raça. A Ponte é tradição. A Ponte é maior do que todos. Todos os que já passaram, os que aqui estão, e é maior do que todos que ainda virão. A Ponte não tem dono. A Ponte é do seu povo. Ela é uma propriedade de domínio público. Cada pedaço de tijolo, cada grão de areia, cada pequena porção de cimento ou de pedra brita que estão aqui neste lendário estádio pertencem ao sofrido, apaixonado e irreverente torcedor da Ponte. A Ponte é imortal. Às vezes apenas adormece, mas ressuscita. O povo está em êxtase na terra e no céu. E lá no céu vejo o coronel Petenar abraçando Sérgio Abdala e Carlão Vaquiano junto. Os três juntos aplaudem o doutor Antônio Carlos Corsini, que em 1983 debelou uma crise maior do que essa que a Ponte vive neste momento. Vejo agora, olha quem eu vejo. Vejo Donana chegando com o cafezinho. E vejo Conceição aos prantos. Ela grita: a Ponte é campeã. A festa é gigantesca no céu e na terra, com mais de 1 milhão de anônimos torcedores chorando de emoção e alegria. Agora, nossa, que emoção! Avisto o patrono maior, Moisés Lucarelli. Eles se confraternizam com pontepretanos históricos, com verdadeiros baluartes, heróis que já se foram e vivem nesse momento num outro plano, com uma festa indescritível. A Ponte é campeã paulista de 2023. Que nunca mais ninguém duvide, que nunca mais ninguém blasfeme. Parabéns, nação alvinegra, genuína e verdadeira proprietária deste clube
de 123 anos ininterruptos de intensa e gloriosa história e existência. E agora é com você, Bico Fino. Vem pra cá. O alto comando, o chefe supremo das forças espirituais celestes, já autorizou. Agora você pode, Bico. Vem pra cá declamar o seu hino para toda essa galera. Com os senhores, Benedito Pinto da Silva, ou simplesmente o imortal Renato Silva. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta é inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Tá aí, meu caro Edu Pinheiro. Você que tem sangue azul, você que é neto de sangue genuíno de um grande ponte pretano, e eu não falei o nome dele aqui no comentário anterior para falar agora. Pedro Pinheiro, seu avô, foi de contínuo, de um Hellis office boy, com todo respeito, a presidente do clube. Foi massagista, foi administrativo, foi sensacional. Trabalhou em todas as funções possíveis e imagináveis. E ele se junta a toda a galera que eu homenageei aqui pós-morte neste plano. Todos eles estão numa festa incrível no plano celeste. E chega agora Pedro Pinheiro, pula em cima de todo mundo e grita: a Ponte é campeã! Edu Pinheiro. Obrigado, Tigrão, muito obrigado pelo carinho, sabe as palavras. Mas acima de tudo, gente, eu fico muito contente de ver assim a Ponte em paz, né? Sem invasão de campo, sem briga. Foi sofrido, mas é essa Ponte que a gente quer ver. Uma Ponte em paz, uma Ponte unida, porque a Ponte tem muitas brigas internas, muito problema político.
muita divergência. Então, se a Ponte conseguir dominar isso, todo o clube tem, e sempre vai ter. Mas na Ponte existe um exagero. Existe uma briga pelo poder, né? Pô, vamos dar um título para a Ponte. A pessoa que conseguir dar um título para a Ponte, hoje a Ponte fez uma reposição. Ela foi rebaixada e voltou hoje. Um título muito significativo, porque a Ponte é um clube carente de títulos, tem muitas conquistas, mas o título é carente. Então, o que a Ponte conquistou hoje foi demais importante. Mas tomara que a Ponte consiga, que essa torcida que deu exemplo durante todo o campeonato, que não teve briga, que acompanhou, que não teve confusão, que a Ponte continue assim, né? Continue construindo para ficar em paz, para vencer as dificuldades. Muito bem, 0-0 nos pênaltis, 3-2 para a Ponte. Kaique França pegou 3 pênaltis, público 17.094, renda 256 mil. Antes do Greg, perguntar pro Catarino. Oi. Nesse momento aí, tá tendo a premiação, vai começar a premiação, Catarino? Já tá acontecendo, Edu, já houve a premiação, né? Uma lembrança para os árbitros. Novo Horizontino já recebeu as medalhas e agora vai ser feito um corredor ali por parte dos jogadores do Novo Horizontino para que a Ponte Preta possa receber as medalhas e o troféu. O presidente Eberlin acaba de receber ali a medalha. Lembrando que Kaique França foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista da Série A2. Daqui a pouco os jogadores da Ponte começam a receber as medalhas e o troféu nesse momento, Edu. Beleza, então, ô Gleger, você acompanhando também, dá uma palhinha pra gente dessa conquista, dessa vitória sofrida nos pênaltis, ô Gleger. Ô Edu, pra mim venceu o melhor time. Pra mim venceu quem teve mais competência durante toda a competição. Porque a Ponte não ganhou o jogo hoje. Porque o Kaique França, ele não foi eleito o craque do jogo hoje, ele foi eleito o craque do campeonato. Então assim, a Ponte fez um campeonato muito sólido, com alguns problemas, e isso é absolutamente normal, problemas de escalação, de contusão, de suspensões, mas o Hélio dos Anjos conduziu com muita maestria esse time. Então a gente tem aqui, claro, parabenizar o torcedor que esteve em campo, que acreditou. Aliás, eu estou dizendo isso desde lá daquela partida contra o Velo, onde a Ponte iniciou a sua caminhada rumo a esse título, lá em Rio Claro. E o torcedor, esgotando todas as cargas de ingresso, fora de casa, incentivando o time, jogando junto, lotando o Majestoso, o Moisés Lucarelli sempre recebendo bom público. Isso é o torcedor que realmente abraçou a causa da Ponte. Então eu tenho que parabenizar, claro, o torcedor sem dúvida nenhuma, que ajudou, que esteve junto, e nos momentos difíceis também estava lá, e isso é importante demais. E parabenizar os atletas, comissão técnica, ao Hélio dos Anjos, que disse em alguns momentos que recebeu inúmeras oportunidades de deixar o comando da Ponte, mas não, preferiu ficar e disse que levaria a Ponte de volta à elite do futebol paulista e, claro, brigaria pelo título. O jogo em si foi um jogo duríssimo, das duas melhores equipes do campeonato, e isso foi mostrado dentro do campo. E depois, claro, aí é a competência de ter um bom goleiro, aí é a parte emocional de um atleta que às vezes não está pronto para uma cobrança de pênalti. Então assim, Edu, para mim, parabéns à Ponte, merecido o título, o torcedor tem mesmo que comemorar, tem que parabenizar o torcedor também por não ter invadido o campo, isso é importante, vai comemorar junto lá fora vai estar uma festa danada, todo mundo lá comemorando, isso que é o importante. Então, parabéns à Ponte, parabéns a todos os envolvidos e sem dúvida nenhuma, Edu, repito, venceu o melhor time da competição. Tudo bem, Gleger. Bom, vamos lá, Catarino, você registrando aí agora os... eu vou narrar no momento em que a Ponte levantar o troféu. Fábio Sanches, o capitão, ele saiu no intervalo, inclusive estava de tênis, acho até que está de tênis ainda, mas a maioria dos jogadores da Ponte já receberam as medalhas, agora também jogadores que não foram relacionados para o jogo de hoje. Comissão técnica vai iniciar nesse momento também o recebimento da medalha. Está por ali já subindo no palco o técnico Hélio dos Anjos. Gesto bonito também no fair play do time do Novo Horizontino, que fez aquela fila por onde os jogadores da Ponte passaram e os da Ponte também fizeram quando os jogadores do Novo Horizontino receberam, né, iniciaram
o recebimento da premiação e agora eles estão indo para o vestiário e evidentemente que o torcedor da Ponte não arreda o pé do estádio Moisés Lucarelli. O bandeirão da torcida já está prontinha para ser levantado no momento em que o Fábio Sanches levantar o troféu. Os jogadores já estão ali no gramado, em cima do palco, inclusive temos imagem nesse momento no YouTube, hein? Você que está no YouTube da Rádio Bandeirantes, imagens ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alguns dirigentes também da Ponte por ali. O Fábio Sanches e o Elvis, hein? Muito provavelmente os dois vão receber, né? Vão levantar ao mesmo tempo o troféu de campeão paulista da Série 2. O troféu já está por ali. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos, o vice-presidente da federação, o tetracampeão Mauro Silva está por ali também. E nesse momento, tanto o Fábio Sanches quanto o Elvis sobem no palco montado no centro do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Está recebendo nas mãos do presidente Reinaldo Carneiro Bastos a sua medalha, o Fábio Sanches. Presidente da Ponte com a camisa da Ponte, o Marco Eberlin está por ali também. No palco, recebe também a medalha o Elvis. E o troféu vai ser entregue, provavelmente eles levantarão ao mesmo tempo. Tanto o Elvis quanto o Fábio Sanches. Vai levantar o troféu a Ponte, hein? O tão esperado troféu de campeão paulista da Série 2. Está recebendo nas mãos ali do presidente Eberlin e também do presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos. Fábio Sanches e Arthur recebem o troféu. Eles vão até junto aos demais dos jogadores. Nesse momento, a Ponte levanta o troféu. Parabéns, Macaca! Associação Atlética Ponte Preta, no dia 8 de abril de 2023, exatamente às 17h37, levanta o troféu de campeão paulista da Série 2. A macacada faz a festa, a macacada reunida nos pênaltis. A Ponte conquistou o título, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, é o seguinte, hein? Foi um parto. Primeiro tempo, não aconteceu nada. Os times nervosos. Segundo tempo, 1 minuto, Matheus Jesus, um chute colocado, raspou. A 2 minutos, Matheus Jesus perde gol. O passe do Elvis faz 1-2, chuta, raspou. 7 minutos, o Rômulo perde para o Novo Horizontino, cara a cara com Kaique França, chutou para fora. Kaique França hoje demais. 16 minutos, Amaral, chutaço. Entrada da área para grande defesa do goleiro Pimba para escanteio. A 22 perde o gol no Horizontino. Olha, Arthur participou, o Edson, Kaique França, todo mundo se jogando. A bola sai para escanteio. A 24, gol anulado da Ponte. O Everton fez, acabou de entrar. Estava impedido, a risca mostrou. A 28, o Everton salva, ele fez o gol anulado. E ele salvou e entrar, salva, era gol do Horizontino, a 28. E a 48, uma cabeçada do Cássio Gabriel. Cruzamento do Matheus Jesus. Mais um tiquito na bola, mas raspou, termina. 0-0. E vai para os pênaltis. Ronaldo cobra, Kaique França defende. Matheus Jesus cobra, o goleiro defende. 0-0. O Ricardinho Guarani cobra, faz 1-0 no Horizontino. O Cássio Gabriel empata 1-1. O César Martins cobra, Kaique França defende. Está 1-1. Ramon Carvalho cobra, faz 2-1. Léo Tocantins cobrou, Kaique França defendeu. 2-1 Ponte. O Júnior Tavares, se fizesse, terminaria. Ele chutou e o Jorge me defendeu. Tava 2-1 para a Ponte, continuava 2-1, chance perdida. O Marlon me cobra o pênalti, a bola bate na trave e entra do outro canto, na rede do outro canto. 2-2. E a 17h15, o Elvis vai cobrar o último pênalti. Se fizesse, título; se não fizesse, ia para as alternadas. E ele faz o gol, vai para a galera. 3-2 a Ponte, portanto, a Série 2 de 2023. Meus amigos, vamos lá. Público 17.094, público total, renda 256 mil. Um rápido intervalo. E volta olímpica, viu, Edu? Oi, pois não? Só para registrar, volta olímpica nesse momento. A Ponte inicia a volta olímpica pelo gol da FEPASA, né? Onde há a presença do torcedor também. E a Ponte volta olímpica com o troféu da Série 2, Edu. Beleza. E não teve invasão, né, Boris? Não teve invasão. Não, pelo menos aqui de cima eu não vi absolutamente nada. Parabéns. Foi isso, né, Vladimir? Não houve. Alguns torcedores subiram ali, mas mudaram de ideia rapidinho. Nenhuma invasão. Ô, Catarino, depois você pergunta pro Hélio se ele vai dar entrevista, viu?
Vai ter entrevista na zona mista, viu, Edu? Os jogadores vão falar conosco daqui a pouco na zona mista também. Ah, que beleza. Deixa eu correr aqui. É o seguinte, o telefone pro Robertinho. Robertinho do almoxerifado. E o almoxerifado já foi requisitado, já arrumou aquele balde de gelo. Sabe aquele balde de gelo? Vão jogar no Hélio, hein? Hoje é dia, hein? Vai jogar. O tio Hélio vai receber aquele balde de gelo. Vamos lá, rápido intervalo, voltamos 17h40. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Spaten 350 ml, 3,79. Queijo mussarela Monte Castelo, 39,90 o quilo a peça ou pedaço. Café Três Corações 500 gramas, 15,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 16 de abril. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E o craque Oesco vai receber uma ferramenta. O craque vai receber uma furadeira Oesco Impacto Drill WS 3174. Eu começo com o Catarino. Catarino, vamos lá, o craque do jogo. Ah, hoje não tá muito difícil não, né? Kaique França, meu voto vai pra ele, Edu. Perfeitamente, você volta já. Oi, Boris! Que narrou aqui brilhantemente essa conquista da ponte. É o Boris? Me ouve? Oi, Edu, tô ouvindo. Você tá bem, Boris? Eu tô bem, eu tava pensando aqui qual foi o horário, eu coloquei na narração, né, o gol. 17h15, foi isso, Edu? 17h15. Tá vendo? Tem o 15 também sempre na fita, Edu. Olha, Edu, pra mim, Kaique França, paredão, pegou 3 pênaltis, foi liderado pro Elvis, que foi o autor do gol do título, o Gé, se bem que hoje ele não teve uma grande oportunidade, mas Kaique França, o paredão da macaca, o craque do jogo, o craque do campeonato, né? O melhor goleiro, já foi eleito, fez 3 defesas espetaculares e colaborou demais com a conquista da ponte, Edu. Um abraço para você, parabéns pela narrativa, Boris. Valeu, Edu, olha, um grande abraço, parabéns à Ponte Preta, aos torcedores da Macaca, aqueles que passaram aqui pela cabine. Foi realmente uma jornada esportiva histórica do futebol da Bandeirantes, no AM, no FM e também no YouTube. Parabéns à Ponte, parabéns a todos da equipe, até a próxima, Edu. Até a próxima, grande garoto, grande Boris. Oi, Gleger, o craque do jogo. Sem dúvida nenhuma, Kaique França. Kaique França, oi, Tigrão, queremos ouvir, hein? Tigrão iluminado hoje, o craque. Edu, nota 10, conceito ótimo, nota 10, com louvor para Kaique França. Um monstro, pegou 3 pênaltis e mais nada. Ele é o craque do jogo. Bem
lembrado, 3 pênaltis e mais nada. Kaique França, o craque do jogo, craque Uesco. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein, sobre a Uesco agora. A marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando 10 anos no Brasil com mais de 150 produtos à sua disposição e uma rede de autorizadas que já passa de 600 em todas as regiões do país. E sempre com o produto certo para seus projetos. Olha, dá uma olhada, hein? O WS3228K é o novo martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Vem pra Uesco, 10 anos construindo com você. Kaique França, Edu, é o craque Uesco. Oi, Catarino. O presidente Marco Antônio Erbalim está falando por aqui, vamos ouvir. Planejar, a gente acaba saindo bem. No ano passado foi em cima da hora, uma semana. E esse ano com planejamento desde o final do ano passado, ainda do final do campeonato. A Ponte pode se preparar para disputar um campeonato para voltar no primeiro ano. Sucesso, trabalho, uma pitada de sorte e o retorno do torcedor é o maior patrimônio do clube para o estádio. O pessoal vai voltar a saber o tamanho e o gigantismo da torcida da Ponte. Quem carregou o time nas costas, é lógico que teve competência dos atletas, da comissão técnica, da minha diretoria, mas foi o torcedor ponte-pretano. E pra Ponte tem que ser tudo sofrido. O último pênalti, Tavares marcando, seria campeão, teve que ter mais um. Fica mais gostoso, faz parte da nossa história. 53 anos depois a gente repete um título de segunda divisão. Eu sei que a federação já reconheceu outros 2. Tenho 3 acessos, 2 com vice-campeonato e agora um com o título. E tem um vice-campeonato de Copa São Paulo. Então, a gente vai procurar sempre trabalhar para Ponte Preta. A importância do torcedor para essa conquista, presidente? De suma importância. Eu disse há pouco, o torcedor retornou ao estádio, fazia uns 5 anos que estava meio amortecido, adormecido. Foi de suma importância desde o primeiro jogo lá contra o Velo Clube, compareceu em todas as partidas. Foi um outro atrativo para o campeonato e empurrou nosso time para que nós pudéssemos retornar e também retornar com o título de campeão da Série A2. Aliás, esse troféu ninguém vai ter, porque é um troféu Rei Pelé, acaba esse ano. Então a Ponte vai guardar na sua galeria o troféu em homenagem ao Pelé. Passado, quando a Ponte caiu, a gente via você com uma tristeza muito grande. O que passou durante todo esse ano, inclusive a Série B do ano passado, a chegada do Hélio, nessa reformulação que você fez para atrair principalmente o torcedor e colocar a Ponte na onde ela nunca deveria ter saído? Olha, eu vivo aqui há 38 anos da minha vida. Já fui vice-presidente por 11 anos, diretor de futebol amador, diretor de futebol profissional, e sempre soube que a torcida é o que manda aqui no clube. O sentimento meu foi de tristeza, porque eu era o único dirigente do futebol de Campinas que jamais havia sido rebaixado. Senti muito, doeu no peito, mas agora estamos de volta. E para a Série B, vai ter contratações? Já tem algo em vista? Não, vai ter sim. A gente está procurando dentro das condições da Ponte. Legal, obrigado, presidente Marco Antônio Erbelim, Edu. Parabéns, viu, Catarina? Exatamente a pergunta eu estava pensando aqui. Contratação para a Série B, porque a Ponte, claro, não se pronunciou, porque está terminando o campeonato, estava com problema de registro também, não podia, agora parece que pode, né? Então vamos aguardar, a semana vai ser movimentada, também o jogador deve sair, infelizmente a Ponte tem que sair, tem que negociar. Enfim, quem sai, quem fica, e vai começar a Série B, a Ponte domingo pega o Vitória lá em Salvador. Bom, vai ter zona mista. Pessoal passando aqui já, Edu. Opa, então vamos lá. E aí, Ramon, e a sensação? Que título importante para a Ponte, para você também. Olha o Ramon, tá falando aqui. Cara, é uma sensação incrível. Principalmente para mim, pessoalmente. Ano passado eu tive uma lesão muito grave aqui dentro da Ponte Preta. Fiquei boa parte da temporada fora. E aí tive todo o apoio da fisioterapia, da diretoria, da comissão técnica. O Hélio conversou comigo diversas vezes para eu manter a calma, que o meu momento ia chegar. E estou muito feliz com a equipe confiou em mim
E a gente fez um baita campeonato e a gente conseguiu agora sair campeão, então é um momento muito emocionante. E eu só tenho a agradecer a Deus e aos meus companheiros por esse momento, então é só comemorar agora porque a gente merece. E a frieza para bater o pênalti lá? Cara, a gente vem treinando, né? Então a gente tem que estar sempre preparado por esses momentos e a gente treinou bastante essa semana, caso viesse a acontecer a decisão de pênalti, então nossa equipe conseguiu fazer um bom trabalho e sair campeão. Ramon, e você tem uma história nessa Série A2 de superação. Como você disse ano passado, a lesão que acabou tirando você dos gramados, aí você volta, machuca de novo, só que você praticamente sela o acesso da Ponte em Piracicaba naquela vitória por 3-0. Acho que essa Série A2 também retrata o que foi um pouquinho a trajetória do Ramon Carvalho? Com certeza, com certeza. Eu até me emociono de falar porque só minha esposa e Deus sabe o que foi o ano passado para mim, a dificuldade que eu tive de ficar de fora e ver meus companheiros jogando e a Ponte fazendo um bom trabalho ali na Série B. E o desejo que eu tinha de voltar aqui no Moisés e jogar. Então, esse título é muito emocionante para mim e eu só tenho a agradecer a Deus. E foi uma volta por cima e agora é só comemorar. Obrigado. E você tem noção que você entrou para a história da Ponte, né? Com certeza, a gente tem noção sim. Então eu estou muito feliz, eu sou daqui da região, de Limeira. Então eu já conheço a história da Ponte, então para mim é muito gratificante e eu só estou agradecendo mesmo porque essa vitória que o grupo merece e a gente mereceu muito. Valeu, parabéns, Ramon Carvalho. O Arthur também está falando. Hoje eu sou campeão, mas campeão não só eu não, nós. Eu digo também eu, pelo fato que eu passei aqui em 17. Foi um ano muito difícil para mim, sofri com ficar separado, essas coisas tudo, mas enfim, faz parte. Hoje eu vim aqui, dei a volta por cima e entrei para a história do clube. E agradeço a todos vocês da imprensa que sempre está cobrindo a gente. E de uma forma também, esse título também vai para vocês, que vocês estão sempre correndo junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho. E é isso aí, isso aqui é a Ponte Preta. Obrigado. Arthur, e aí? O Arthur continua falando sobre essa conquista. Vamos ouvir mais um pouco. Jogar de zagueiro, eu jogo de zagueiro. Se precisar jogar de lateral, eu jogo também. Aí o Arthur agora tá falando. Obrigado, gente. Valeu. O Arthur também está passando por aqui, está com a criançada, está com os filhos, comemorando bastante. Ele está no aguardo de mais jogadores que vão passar por aqui também para conversar conosco nesta comemoração da conquista do título da Série A2, Edu. É o seguinte, a diretoria da Ponte poderia fazer uma coisa bem legal, né? No primeiro jogo da Série B aqui, fazer uma festa e convidar a turma de 69, sabe? Convidar mestre de casa, já pensou? Vamos por posição, Tigrão. 69 por posição, me ajuda aqui. O Wilson Quiqueto, convidar o Wilson Quiqueto. O Nelson Batista está no Japão, lateral direito. De zagueiro, Samuel já foi, Dagoberto já foi. Convidar o Santinho, parece que está numa casa de repouso. Convidar o Luizinho. Convidar, deixa eu ver o que mais. Do meio de campo, o Alan, pô. No meio de campo, Teodoro já foi, o Roberto Pinto já foi. O Alan fez o título de 69. Se não fosse o gol dele, a Ponte não subia. Aliás, foi artilheiro da Ponte em 69. Mora na região do ABC. Deixa eu ver aqui, além de cá, foi o Manfrini. Convidar Manfrini, Adilson também já foi. Convidar o Ailton Lira, que mora em Araras. Da comissão técnica, você quer ver quem está vivo aí? E o Zuneri era auxiliar do Zé Duarte em 69. Convidar Peri Scheibe, já imaginou? Peri Scheibe, que hoje mora em Souzas, né? Também cuidando aí do seu estado de saúde, que está precário, esteve no Majestoso outro dia também. Mas seria legal, seria muito legal os jogadores 69, outra comissão técnica e os jogadores atuais, eles entrariam em campo, fariam uma festa, uma homenagem, seria demais importante, demais, seria muito legal os dois títulos que a Ponte tem na era profissional. É legal. Vamos lá, 3-2. Edu, pois não. Júnior Tavares também passando por aqui, qual a sensação com a conquista desse título tão importante para a história da Ponte, Júnior? Já tive o prazer, né? E o gosto de ser campeão, mas vou confessar que esse aqui para mim é especial pelo jeito que foi, desde a minha chegada, desde como todo mundo me tratou aqui e por saber que também estava em jogo o primeiro título da Ponte, né? Um clube que tem uma tradição grande, mas que precisava de um título, então acho que foi mais importante para isso, todas as pessoas saíram de casa. Eu acho que coroou e eu acho que eles vão voltar felizes também pelo título da Ponte hoje. Que passou na sua cabeça depois do pênalti perdido, na sequência das cobranças aí para a conquista do título?
Cara, é engraçado, já bati mais de 10, 15 pênaltis, nunca errei, então acho que tudo tem uma primeira vez, não é? E pra mim também, que estava nessa atmosfera de dar um título pra Ponte, eu poderia encerrar, não é? Mas acontece, eu tô treinando muito, tô fazendo muitos gols no treino, mas hoje não foi meu dia, foi dia do Kaique, tem que agradecer também. E o Elvis que fechou bem, então acho que foi como tinha que ser. Acho que Deus planta uma coisa boa pra nós e o título vem, coroa. Parabéns. Obrigado. Júnior Tavares, agora o herói, Kaique França, tá falando por aqui. E eu estudei os batedores, estudei o Ronaldo, que era o principal batedor, e consegui ser feliz lá. Eu entrevistei você ano passado, a gente falava sobre pênaltis, né? Falou, pô, o Kaique ainda tá precisando pegar um pênalti, você já tinha pegado um na Série B, acho que agora você colocou o sarrafo lá em cima, né? O Laura até brinca comigo, né, que eu venho de boas atuações, venho de um bom ano passado e que eu tô colocando o sarrafo lá em cima, então eu acho que eu tenho que manter o mínimo isso que eu venho mantendo nos últimos tempos. Foi a melhor a sua atuação em cobranças de pênaltis na carreira, Kaique? Eu tive poucas atuações em cobrança de pênalti, né, principalmente numa final, e sim, foi a melhor com certeza. Você estudou bastante os jogadores do Novo Horizontino ou ali a questão de olhar no olho do cara e pular? Olha, eu acho que é a questão das duas coisas, né? Alguns batedores a gente tem informações, mas alguns não. Por exemplo, acho que a segunda cobrança que eu peguei não tinha dados do batedor, mas é porque não tem muita batida na carreira. Então vai do estudo e vai da intuição. Qual avaliação você faz do campeonato seu, Kaique? Você foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Paulista da Série 2. Qual avaliação que você faz de você de forma particular? Eu fico muito feliz, né? O trabalho está sendo feito de forma certa. Continuar evoluindo, que esse domingo a gente já tem a Série B e fazer uma boa Série B também. Legal, parabéns. Obrigado. Kaique França, goleiro, falou conosco. O Elvis agora também está falando, vamos ouvir. Na verdade, eu até brinco, falei, não era nem para mim estar aqui, né? Mas acho que Deus coloca a gente em lugares que talvez você não imagina, mas vai ser um algo gigantesco na minha vida. E acho que aqui foi desde quando eu cheguei, a torcida da Ponte Preta me abraçou de um jeito, comissão técnica, os jogadores, então hoje eu estou muito feliz. Acho que não é a coração só minha, é do time, da torcida, do clube, né? Ponte Preta precisa viver isso mais vezes. Então eu estou muito feliz hoje, comemorar bastante que esse grupo, a comissão, todo mundo merece. Foi mais difícil, né? O Tavares podia ter finalizado, sobrou para você o último pênalti. O que te passou na cabeça? Você perdeu alguns pênaltis no campeonato, foi só tranquilidade e bater bem feito ali? Como eu até brinquei, falei, rapaz, eu tenho sorte nessas horas, já não é a primeira vez que sobra para mim definir. E graças a Deus eu concentrei bem ali, vi o goleiro mexendo antes. Ano passado bati 3 pênaltis na Série A e fiz os 3 gols aqui, a bola não estava entrando. Mas na hora certa, no momento certo, o mais importante do campeonato, entrou e comemorar bastante. Vocês têm noção da importância que vocês fizeram para a história da Ponte Preta? Como eu falei, né? A Ponte Preta merece viver isso aqui mais vezes. É um clube de uma tradição imensa e a gente sabe que tem que melhorar muita coisa e está melhorando. Então hoje é uma alegria muito grande poder participar de um título da Ponte Preta. E eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na história. Legal, Elvis, falando por aqui também, vamos ouvir aqui o Amaral, outro jogador destaque da equipe da Ponte, falando sobre essa conquista. Cara, é muito difícil, né? A gente, campeonato de muita regularidade, jogos próximos um do outro, o que não faltou foi disposição, o que não faltou foi comprometimento, e o Hélio vem cobrando a gente, porque ele sabe que a gente responde dentro de campo, porque a gente, como ele diz em várias entrevistas, a gente saúde do time, então a gente também tem que respeitar também o adversário, mas graças a Deus a cobrança dele está fazendo resultado e que ele vai continuar cobrando, como sempre, mas a gente vai responder da melhor forma possível. Ele é um pai para vocês? Cara, ele é um pai pela experiência dele, 38, 39 anos como treinador de futebol, então acho que ele tem muita experiência e sabe o que ele está fazendo. Amaral, o Hélio usou muito a base. Essa semana aqui a gente vai trabalhar forte, claro, descansar, aproveitar agora, comemorar o título, mas o meu foco é a Ponte Preta e graças a Deus a gente conseguiu o título mais importante da história da Macaca e agora é comemorar. O Hélio usou bastante a base nesse campeonato, né? Usou bastante os garotos, uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio, né, Amaral, essa oportunidade? Cara, é um privilégio para todos, né? Se você pegar hoje, claro, tem os mais experientes, que é os mais velhos, mas também tem muito molecada da base que o Hélio acredita muito. Ele é um cara excepcional nessa questão, ele acredita muito nos meninos da base, coloca para jogar. Então, creio que todos os moleques também que entraram resolveram e graças a Deus saímos com o título hoje. O torcedor quer saber, você continua na Ponte? Claro, essa semana a gente vai treinar forte aí pro Brasileirão da Série B
e para estrear bem no domingo contra o Vitória lá, porque é um campeonato de muita regularidade. Legal, obrigado. O Amaral também passando por aqui. O Lauro, né, preparador de goleiros da Ponte, está falando sobre o desempenho aí do Kaique França. Impressionante, o Kaique tem uma qualidade que ele é extremamente humilde para aceitar críticas evolutivas, né? E ele faz isso, por isso foi premiado com essa grande atuação e eu ganho também com isso, né? Claro que reflete o trabalho nosso, o atleta indo bem, a gente também tem os elogios e fico feliz por esse reconhecimento, os torcedores, diretores, comissão técnica, dando parabéns. Antes de começar a cobrança de pênaltis, é possível você dar alguma orientação para o goleiro? E se for possível, qual orientação se dá nesse momento, Lauro? A gente já vem trabalhando isso antes do jogo do Novo Horizontino, porque já tinha o trabalho muito bem feito do Nicolas e do Felipe, que são os analistas, mapeado as cobranças de pênalti. E depois do jogo de lá, a gente sentou, conversou, estudou algumas possibilidades, mas sempre deixando o atleta à vontade, né? Um dos pênaltis que ele pegou, a indicação era que o jogador batia no meio e ele foi decisivo tomou a decisão de ir no canto e defender o pênalti, que ajudou, né, a nossa equipe se sagrar campeão. Então todo mundo está de parabéns, a gente fica muito feliz de estar entrando na história da Ponte Preta. Legal, obrigado, Lauro. Também Matheus Jesus está falando. Junto com o time é o mais importante para mim. Eu acho que vai ser um ano muito vitorioso para a gente. Jesus, eu falei com o Ramon, que sofreu bastante com as lesões ano passado, e acho que esse título retrata também de forma individual um pouco da superação de alguns jogadores. Ele, Luiz Felipe, que também estava encostado, nem atuava no passado, e você, que deu a volta por cima por conta de um problema que teve ano passado, perdeu peso, entrou na forma física e foi um dos melhores jogadores da Ponte também nessa Série A2. É isso mesmo? Um pouquinho do retrato individual mostra o coletivo e consequentemente, esse título da Ponte? Claro, eu acho que o ano passado começou o ano de reconstrução da Ponte. Eu acho que o presidente Berlim pegou a Ponte no momento complicado, muitos jogadores, muitos problemas financeiros. Esse ano já deu uma melhorada, diminuiu o elenco, conseguiu trabalhar da forma que o Hélio queria, enaltecer o Hélio também, porque isso aí que você falou, vai muito treinador recuperar jogadores. Eu não tenho nem o que falar do Hélio que ele fez por mim, mas tantos outros, né? Como você disse, citou o Ramon, que ano passado foi situação muito difícil. Tantos outros, né? O Jack acabou chegando, ninguém dava nada, fez um puta de um campeonato. Então isso mostra a nossa união, né, cara? Diretoria, elenco. Eu acho que a gente tem um grande ano pela frente. Com essa união a gente vai longe. Matheus, para a Ponte foi muito importante esse título, mas para você, para sua carreira, o que representa a conquista desse título? Cara, é superação, porque todos sabem que eu passei o ano passado, então voltar, não é simplesmente voltar, fazer não precisa ser modesto agora, porque tipo assim, a gente fez um grande campeonato, muito acima, não é demérito dos outros adversários, mas a gente ganhou de todos, quase todos, né? Porque a gente perdeu pro Novo Horizontino lá, que foi o nosso adversário aqui hoje. Mas foi um grande campeonato, indo bem. Acho que colocar a Ponte no lugar que ela merece foi o mais importante. Agora vamos seguir no ano pra gente tentar colocar a Ponte na Série A. E coloca a Ponte como uma das suas favoritas na Série B? Cara, isso aí vai muito do trabalho. Acho que tem os outros times também trabalham muito, mas eu acho que, tipo assim, a nossa confiança, a gente começou muito bem. Acho que a gente vai dar muito trabalho, mas o nosso intuito é esse, colocar a Ponte na Série A. Vai ter balde de gelo no Aero dos Anjos? Ah, com certeza, com certeza. Parabéns. Obrigado. Matheus Jesus falando por aqui também, Edu. Sim. Falando por aqui. Daqui a pouco, acho que já passou todo mundo por aqui. O Gé tá por aí, Tiagão? O Gé, daqui a pouco, nem tanto falar com o Gé, mas o pessoal já desceu, daqui a pouco. Vai ter coletiva, Thiago, com o Aero dos Anjos? Vai ter. Daqui a pouco a gente volta, então, com a coletiva, Edu. Ó, é o seguinte, eu tenho uma surpresa para você, torcedor da Macaca. A federação, ela reconheceu 2 títulos da Ponte, 1927 e 33, equivalente à Série A2. Esses títulos foram reconhecidos em setembro de 2021, tá bom? Mas na era profissional, a Ponte conquistou 69 e hoje. 69 e hoje. Então, na era profissional, o futebol profissional começou no final da década de 40. Eu tenho uma surpresa para você. A Bandeirantes
é a única emissora de Campinas que tem o som do bicampeonato. O som do bicampeonato. Graças à nossa técnica aqui, graças ao nosso Gabriel, o Gabriel Ribeiro, ao Lucas Pessoa, ao Gilberto Sufi, também aqui o Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro e o Gil Kleber. Eles montaram aqui o som do bicampeonato. Você vai ouvir a narrativa 69. Você vai ouvir o gol do Alain em 69. E você vai ouvir o pênalti final cobrado pelo Elvis, tá? Num trabalho especial da técnica Bandeirantes. Pode preparar aí o gravadorzinho e tal, você vai curtir. Só que eu preciso que você dê mais um joinha pra mim no YouTube. YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Eu preciso que você me coloque mais lá o seu joinha, por favor. Eu preciso que você se inscreva mais um pouquinho no YouTube. Mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, mais de 21 mil visualizações. Muito obrigado. Ao vivo nesse momento, 470. Muito obrigado mesmo. Já já, o som do bicampeonato. Pereira Neto, 1969, há 54 anos, que era o titularíssimo aqui, na época Rádio Educadora, faleceu em agosto de 2013, trabalhou 39 anos aqui. E Leandro Borges, o moço de Piracicaba, hoje narrando aqui, e aqui uma justificativa. O amigo Batista, gripado, se recupera, tomando antibiótico, outros que tais, por isso que não foi hoje para a narrativa, tá bom? O moço de Piracicaba, Leandro Borges, registrou, portanto. Bom, deixa eu só ver se eu vou seguir aqui com o Catarino. Eu tenho aqui a defesa do jogo também. Como é que estamos aí tá tudo na sessão mista aí, ô Catarino? Agora já terminou, viu? A zona mista já terminou, Edu, e daqui a pouquinho a gente tem a coletiva com o técnico Hélio dos Anjos. Vamos dar uma faturada, voltamos a qualquer momento, ou vou prosseguir com as defesas aqui, tá bom? Com o Greger e com o Mestre Tigrão. Agora 18h07. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Brasitone, a ficha técnica majestosa, a ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares,
Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Guipira e Gé. A Ponte não teve Pablo Diego expulso no primeiro jogo e Matheus Silva, zagueiro, ainda machucado. Olha as alterações, hein? As alterações no intervalo. Saiu Fábio Sanches, teve mais essa. Sai machucado, entra Edson. Ainda no intervalo saiu Leonaldi, estava amarelado, mas machucado, não volta. Entra Ramon Carvalho. Depois da 18 do segundo tempo, mais duas alterações. Saiu Luiz Felipe, lateral direito, entrou Everton e saiu Guipira para a entrada do Cássio Gabriel. E a 23 minutos saiu Amaral, estava amarelado, e entra Felipinho, equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Novo Horizontino com Georgime, Adriano, César Martins e Heverson, depois Léo Tocantins, Giovani, Ricardinho e Rômulo, depois Bruno Costa, Roberto, depois Raul Prata, Ailon, depois Marlon e Ronaldo, a equipe do técnico Eduardo Batista. A árbitra foi a Edna Alves Batista. Bandeira 1, Neuza Inês Bach. Bandeira 2, Amanda Pinto Matias. Cartões amarelos, vamos lá. Para o Novo Horizontino, Giovani e Adriano. Para a Ponte, Amaral, Leonaldi, Arthur e o técnico Hélio dos Anjos. 0-0, tempo normal. Pênalti. Primeiro Ronaldo cobrou para o Novo Horizontino. Kaique França pegou. Depois Matheus Jesus cobra e o goleiro George me defende. Aí o Ricardinho cobra, faz 1-0 Novo Horizontino. Cássio Gabriel cobra, empata 1-1 lá no gol da Fepasa. César Martins cobrou, Kaique França pegou. Aí o Ramon Carvalho cobra e faz Ponte 2-1, estava 2-1. Aí o Léo Tocantins cobrou, Kaique França pegou, continuava 2-1 para a Ponte. Júnior Tavares na cobrança, se fizesse era o título, mas ele chutou, o George me pegou. Tava 2-1 para a Ponte. Marlon cobra, bate na trave e entra, 2-2. Era o último pênalti, Elvis na bola, 17h15. Elvis cobrou e marca 3-2, a Ponte vence. Público 17.094, renda 256.500. Aqui em nome de Brasitone, a ficha técnica Ponte campeã nos pênaltis. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, lá. Futebol é do Pinheiro. Muito obrigado você no YouTube, aumentando aqui, aumentou demais o joinha, muito, mas muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho, Lucas Pessoa, o Gabriel Ribeiro e também o Danilo Capucci, aqui na Técnica Bandeirantes, montando aqui o som do bicampeonato, a narração 69 de Pereira Neto e a narração agora de Leandro Borges. Você vai curtir, guardar de recordação, somente a Bandeirantes tem o som do bicampeonato. Mas para fazer o som do bi, eu preciso perguntar pro Catarino como é que estamos a coletiva do Hélio, hein? Será que vai começar? Não vai? Já deram um balde de água fria? Como é de costume aí? O treineiro sempre leva, né? Aquele balde de água fria. Final de campeonato, quando ganha, atenção, majestoso, né? Catarino me ouve. Vamos fazer o seguinte, já tá ok aí? Atenção, pra você. Muito obrigado do YouTube. Em nome de Aroma das Ervas, o som do bicampeonato. Pereira Neto, 1969. E Leandro Borges, 2023. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, hein?
temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, hein? Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. Bandeirantes. O som do bicampeonato 69 Pereira Neto 2023 Leandro Borges. A homenagem da Bandeirantes para você, torcedor sofrido da Macaca. Na sequência do lance para Teodoro. Teodoro entregando para Djair, desceu para a meia direita. Abriu para Alain. Alain sai da ponta, vai para a meia. Penetra pelo setor central. Rolou, boa bola para de cá. Quer tabela com Alain. Aparece Duda. Atabalhoadamente bate de cabeça. Ficou com Alain. Virou, chutou. Estabelecendo a primeira movimentação de placar no Palácio da Itália. Festa Ponte Preta na capital Bandeirante Oliveira. Elvis vem pra cobrança. Autorizado, pé direito, bateu, acabou! Foi suado, um rebaixamento inesperado. Foram meses, dias, horas para o grande dia. E esse dia chegou. É hora de festejar, é hora de esbravejar, é hora de gritar, é campeão. A Ponte é campeã paulista da Série A2. Comemore, macacada, faça a sua festa. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta, a legítima campeã paulista da Série A2. Vibra, 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 macacada. Elvis coloca lá dentro, bola de um lado, goleiro do outro lado. Elvis, o herói do título da Macaca, quis o destino que Elvis fosse o autor da última cobrança, a cobrança do título. Ele cobrou e foi pra galera. Elvis define, 3 pra Macaca, 2 pro Novo Horizontino. Tá registrado no Majestoso. Deu Ponte, deu Macaca. Ponte Preta, campeã paulista da Série A2, Vladimir Catarino. Ah, que emocionante, muito legal. Olha, obrigado até Lucas, parabéns. O Lucas, parabéns. Obrigado aí o Gabriel Ribeiro, muito obrigado aí ao Danilo Capucci, Gilberto Sufi, Gil Kleber, Timaço da Técnica Bandeirantes. Tá aqui Antônio Machado de Campos, hein? Em 69 estava no Largo do Rosário, em 2023 vou degustar umas geladas. Obrigado, viu, Antônio Machado de Campos. Lembrando que os jogos finais foram lá no Parque Antártica, hoje Allianz Parque, foi em Campo Neutro, né? Foi contra a Francana 69, é isso aí. Muito bem, Ponte 0, Novo Horizontino 0 nos pênaltis, 3-2 para a Ponte. Kaique França pegou 3 pênaltis, público 17.094, renda 256.500. E aí, Catarino, a coletiva do Hélio. Oi, Edu, estamos aqui na sala de imprensa, daqui a pouquinho, né? Os últimos ajustes sendo feitos, daqui a pouquinho começa a entrevista com o técnico da Ponte, o Hélio dos Anjos. E para você também, viu, Tigrão? Elogios 1000 para você aqui, a sua narrativa logo após aí o encerramento.
fazendo um histórico que também vai ficar no YouTube, viu, Tigrão? Parabéns, Tigrão! Ô, Edu, que isso? Eu acho que a torcida da Ponte é muito sofrida, né? Por mais que exista aí, às vezes, uma intenção maldosa de desvalorizar o título e tal, eu, inclusive, vou sugerir para o Marco Eberlin de colocar uma estrela de prata no distintivo da Ponte. Aliás, colocar 2, né? Porque se não ganha, é vexame. Quando ganha, tem gente... Algumas pessoas, né? Eu ouvi já algumas pessoas, inclusive próprios torcedores da Ponte, mas que torcem contra por questões outras. Não ganhou nada. Não é assim. Então eu tive vontade de fazer uma homenagem ao verdadeiro torcedor da Ponte. É o autor do hino, Renato Silva, uma pessoa humilde, que viveu sempre com muita humildade, que foi um ídolo do rádio de Campinas, como foi também o Sérgio Salvucci, né? Que Deus o tenha. Salvucci também estava pulando lá, com alguma dificuldade, você sabe por quê, né, Edu? Salvucci, ele... Né? Você entendeu, né? Aquela perninha dele curvada, né? Mas no time da SEC ele jogava no gol. Goleiro ainda. No gol. E aí, disputa de pênalti assim, ele arrebentava. Porque quando o batedor ia bater, ele já tinha uma caída certa, né? Você entendeu? Salvucci, sensacional, Salvucci. Então me deu essa vontade de fazer uma homenagem pro torcedor da Ponte, que precisa extravasar, pô. Caiu ano passado, sofreu, chorou, né? Então quando é time de Campinas, para que fique muito claro, quando é time de Campinas envolvido, eu me emociono muito, me emociono demais, né? E hoje aqui a torcida da Ponte, nossa, ela estava traumatizada, o Novo Horizontino a ponto de ganhar o jogo aqui no segundo tempo, e o Everton tirando uma bola em cima da linha, né? E aí, cara, é assim, ganhou. Então você tem que falar a linguagem do torcedor e contar um pouquinho da história do clube, para os mais jovens, para aqueles que hoje estavam aqui de repente de colo. Amanhã eles serão os torcedores do futuro. Para os adolescentes que aqui estavam e que não conhecem algumas particularidades do clube. Essa foi a ideia. Eu agradeço a todos. Me deu vontade aqui na hora que o jogo acabou e a gente colocou essa modesta homenagem ao torcedor da Ponte. Esse sim é o maior patrimônio que o clube tem. Muitos baluartes já existiram. Todos foram importantes, todos, mas ninguém que passou aqui, ninguém que está aqui, e esse é o tema do meu comentário final, e ninguém que virá depois dos que estão aqui, vai ser mais importante, será mais importante do que o torcedor que ergueu esse estádio aqui, transpirando sangue, com as mãos calejadas. Então acho que é uma história legal e é importante, num momento em que tudo deu certo, de que a gente faça essa homenagem humilde, sincera, para um torcedor que se fez presente aqui e que fez uma linda festa. Muito obrigado, Edu. Aqui, Tigrão, é o Lombardi Neto, sensacional, muitos elogios, foi sensacional, espetacular a narrativa aí do Tigrão após o término da partida, né? É assim, é sofrimento. Você vê, quando a Ponte foi para Piracicaba, no primeiro jogo lá, no mata-mata 3-0, o torcedor ficou assim, nossa. Ninguém nem festejou, Edu. Não festejou, todo mundo. Torcedor da Ponte só festeja se for no pau da goiaba. Você lembra em 97 aqui? A bola entrou dentro do ventre do Fabiano. Sim. Né? Tava 1-1, a Ponte com um jogador a menos. Na última bola do jogo, vai lá o tal de Carioca, se eu não estiver enganado, dá uma testada. Não, Chapecó. Chapecó que cabeceou, né? O Chapecó eu fez o fico gol. procurando a bola dentro da rede. Foi aqui, ó, eu tô olhando pro gol aqui, eu tô no estádio. Foi no gol da Fepasa. Eu fiquei procurando a rede, falei, deu ruim, né? A torcida vai sofrer, tal. Fazer o quê? O ano que vem tem mais. E aí eu vejo que os caras do Náutico não comemoram e começam os jogadores da Ponte a dar um tapinha na cabeça do Fabiano. Chegou e falou, peraí, eu acho que o Fabiano pegou, né?
Então é sempre assim. Lá, 3-0 em Piracicaba, porque a Ponte praticamente subiu lá, ficou todo mundo feliz, ficou todo mundo, de certa forma, aliviado, mas não foi Ponte Preta, né? Parece que tem que ser sempre assim. E o Júnior Tavares vai bater o pênalti que definia e perde. Mas foi muito explicente, né? Então, Edu, mas já teve várias vezes em que um time estava com 2 para definir, para fechar, para matar o esquema, e aí vai lá, perde os 2. Aí vai para a série alternada. Aí perde o jogo. Então eu vi esse script aqui hoje. Ainda mais que vem o Elvis, né? Que é um grande jogador, que é o maestro do time, mas você deu a estatística de pênaltis dele aí. É complicado. O Elvis põe a bola onde quer e tal. Hoje não fez uma boa partida. Foi muito marcado, mas foi lá. O goleiro do Novo Horizontino, falta exatamente, eu medi 4 dedos para ele bater a cabeça no travessão. O cara é uma vareta de cutucar estrelas. Grande, alto. Mas o Elvis foi lá, olhou, ele caiu para um lado, o Elvis botou no outro, fez o gol. Então é essa hora que é Campinas, né? Campinas. Ninguém valoriza, a grande mídia não valoriza, vai todo mundo falar amanhã de Palmeiras e de Água Santa, de Flamengo e Fluminense, de Atlético e América, e assim por diante. Vai ser assim, mas nós aqui, quando for os clubes da nossa cidade, a Ponte, o Guarani Futebol Clube, a gente vai fazer a festa. Nós vamos sempre participar da festa. Nós vamos sempre participar do sorriso. Nós vamos sempre participar da felicidade junto com o torcedor. E a gente sempre participa também das lágrimas, do sofrimento. É a história. A gente já está nessa aqui há 40 anos e quando envolver Campinas, e eu fiquei emocionado aqui desse torcedor, desse ouvinte ilustre nosso, falar que o Tigrão é o Lombardi. Pô, o Lombardi Neto foi um monstro. Foi a maior audiência de Campinas na Rádio Educadora, nesse mesmo prefixo aqui, com a Hora do Trabalhador, uma hora de alegria para quem soa todo dia, né? Lombardi Neto, Salvador Lombardi Neto. Pô, morreu com 39 anos, teve um infarto. Verdade, morreu em 69 e não viu a Ponte subir. E não viu. Ele morreu no dia 7 de setembro de 69. A Ponte subiu, foi no dia 31 de outubro, o jogo contra a Francana, mas o título só foi homologado em 19 de novembro. E só 20 dias depois que teve o julgamento na federação que foi homologado. Pois é, Edu. Então eu fico feliz, mas a comparação é descabida, porque o Lombardi foi um gênio da comunicação. O enterro do Lombardi em Campinas, eu tinha 12 anos de idade. Foi um acontecimento, né? Foi uma coisa absurda, foi uma verdadeira celebridade. Temos a coletiva. Vamos lá, Catarino. Coletiva do Hélio, Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes se posicionando. Vai sair o som, vai melhorar o som. Acompanhado lá no Velho Clube, estamos encarnando o espírito da competição. Muito obrigado. É sua. Nós tínhamos a área para disputar, nós não abrimos mão de disputar do jeito que eu gosto de disputar campeonato regional. Eu valorizo o campeonato regional a minha carreira toda, hoje foi o meu 14º título de campeonato regional, fora, né? Centro-Oeste, essas coisas, mas de campeonato de estado, foi o meu 14º título. E eu coloquei na minha cabeça que nós íamos fazer o melhor possível. Tudo começou no primeiro dia de treinamento, tudo começou no primeiro dia de trabalhos super intensivos em Itu. Até brinquei com os meninos. Depois do churrasco que nós fizemos lá, o Elvis lembrou agora, na nossa oração ali, que foi o último dia de trabalho lá. E eu gosto dessa situação porque o espírito que foi criado lá em Itu foi muito forte, foi muito participativo. Teve a colaboração de todos, dos jogadores, teve o apoio do clube que conseguiu para nós treinar lá, num custo muito alto na época. E eu gosto desse tipo de situação.
Eu acho que a Ponte Preta merecia isso. Você entende? Eu acho que a federação nunca vai demorar a ver uma decisão com envolvimento emocional tão grande e com envolvimento do torcedor. A gente respeita todas as equipes que disputam a A2, mas a Ponte Preta não podia entrar e não ganhar essa competição. E esse discurso, eu nunca falei ele externamente, mas internamente, você entende? Eu falei uma frase que eles entendem muito bem. Eu falei para eles, Ponte Preta na A2 é para ganhar, não é para participar, não é para ser segundo. Ponte Preta na A2 é para a gente ser campeão. É a grande oportunidade que nós temos de elevar o nome do clube e, consequentemente, elevar o nosso nome individualmente. Então, é muito legal. Série B, ela passa a ser, em relação à montagem elenco, uma responsabilidade muito grande da diretoria. Você entende? Eu já avisei isso. Você entende? Eu não contrato. Eu não sei quais são os valores. E eu não estou também tão satisfeito com o que tem acontecido em relação à sequência do ano. Está entendendo? Por exemplo, hoje, eu tive que fazer uma substituição em função do Pablo. Eu só tinha uma beirada Dudu. Você entende? E Dudu tem uma característica de jogo que eu tenho que estar na frente. Né? E o Dudu é um menino que está passando por um processo diferente na sua carreira. Então, nós não tivemos os beiradas. Né? Para a Série B, eu quero beirada. Agora, a beirada não custa 20 mil. Beirada no futebol brasileiro hoje é o mais valorizado. O beirada que eu apresentei pediu 75 mil, o clube nem conversou. Então, aqui nós vamos dividir a partir de agora as responsabilidades. A responsabilidade do treinador é essa, é fazer o time jogar e resolver o problema. Mas hoje eu senti, você entende? Eu acho que nós estamos sempre ganhando jogador. Por exemplo, hoje o Fábio sentiu com 5 minutos. O Fábio foi um guerreiro. Ele chegou em mim e falou, professor, eu vou até estourar. E nós estamos ganhando o Edson. Né? Então vamos fazer as contas. Né? Se a gente for contratar um zagueiro no nível do Fábio, o Fábio está fora do primeiro jogo. No nível do Fábio, de elenco, você não vai gastar menos de 80 mil. E o Edson aí é um garoto que vai um dia ganhar isso, acho que vai ganhar até mais na carreira dele. Então o clube tem que estar atento. Eu estou muito feliz, estou muito envolvido com o que nós ganhamos, mas eu tenho que ser frio. Eu acho que o clube agora tem que assumir uma posição de resolver os problemas. Nós temos hoje Pablo Diego e Pira de beirada. Mais ninguém. Um dos primeiros jogadores que eu coloquei para contratar foi um beirada. E simplesmente, até agora não contrataram. É muito bonito, a festa é muito bonita, mas a partir do próximo jogo, a cobrança volta muito forte em cima de Hélio dos Anjos. E nós temos que dividir essa responsabilidade. Hélio, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que é muito importante a conquista, deve ser parabenizada, mas o nível da Série B é um nível muito diferente da Série A2 do Campeonato Paulista. Isso aumenta a responsabilidade, né? Como o senhor, acabou de dizer. A pressão também aumenta, nesse caso, para a Ponte Preta, com a conquista desse título? Você está falando uma coisa que nós temos consciência total. Ninguém está aqui achando que um título desse, você entende, vai levar a gente a fazer uma Série B sem necessidades, né? Nós sabemos. Agora, eu também coloco uma coisa. Esse mesmo grupo jogando a Série B, ele vai aumentar o seu rendimento no mínimo 30%. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho experiência com isso. De fazer um campeonato regional e quando sair para o brasileiro, o seu time evoluir mais. E esse time tem capacidade. Esse time tem saúde, esse grupo tem qualidade, mas é aquilo que eu frisei. Você entende? Eu acho que a direção tem que tomar rédea das coisas agora. Né? A gente ganhou, foi legal, tá bonito, mas é como eu frisei na outra resposta. A partir do próximo jogo, vem cobrança. A partir do próximo jogo, a nossa torcida vai cobrar. Porque a nossa torcida gostou de ganhar. Você entende? Então, como uma torcida que gosta de ganhar, ela vai exigir. E eu quero essa exigência. Eu quero essa exigência. Eu gosto que aconteça esse tipo de exigência. Então, nós temos que ter consciência de que não é só você fazer o time ganhar dentro de campo. Você faz um time ganhar fora do campo. Começa fora do campo. E fora do campo nós temos que dar mais qualidade para o grupo. E eu estou falando isso publicamente no dia de uma grande conquista, mas o meu grupo tem consciência. Eu sou cobrado por jogadores. Eu sou cobrado pelos jogadores. Pô, professor, não vai vir mais ninguém? Pô, professor, nós não vamos melhorar? Pô, professor, nós vamos precisar
Eu tenho um diálogo com os jogadores mais experientes, como é o caso do Elvis, como é o caso do Fábio, eles já disputaram esse campeonato. Eu sou cobrado lá dentro, até mesmo pelos jogadores, para termos mais opção, tá? E nós vamos brigar por isso. Você entende? Eu acho que a responsabilidade principal do treinador é fazer o time jogar. A responsabilidade da direção, né, é viabilizar situações. Nós estamos felizes, mas eu acho que a Ponte Preta tem que esquecer o título da A2. Acabou. Hoje já acabou. Nós vamos comemorar. Nós vamos amanhã comemorar. Se tiver chance, comemoramos. Amanhã é domingo, né? Nós vamos comemorar segundo aniversário de um jogador nosso, nós já combinamos de fazer uma festa nossa. Você quer? Agora, a partir de terça-feira, na hora que representar, esse título não está valendo, esse título tem que ser esquecido. Porque futebol é assim. E a Ponte Preta tem um problema. Eu sempre falei que a Ponte Preta, na maioria, no seu histórico, entendeu? Pensa muito no perder. E isso eu bati muito de frente com isso. Eu sou questionado dentro do clube. O melhor momento da Ponte Preta na vida dele, jogava por uma bola. O melhor momento da Ponte Preta era um time fechadinho. Quem decide sou eu. E eu decidi um time com um modelo de jogo muito agressivo. Hoje nós tivemos 2 chances sendo agressivo na marcação, roubando a bola em cima do último homem. Empatamos o jogo contra o Novo Horizontino, marcando pressão, ganhando a bola em cima do último homem e fizemos o gol. Tá entendendo? Então a Ponte Preta, quando eu falo, não é o torcedor, não é ninguém, porque eu tenho um diálogo com o torcedor na rua, mas o torcedor até fica inibido de falar sobre tática, sobre isso comigo. Temos que tirar essa coisa. E graças a Deus, com esse título, nós tiramos. Eu passei momentos assim de certa irritação nessa fase de mata-mata, com medo do mata-mata. Toda hora vinha uma pessoa internamente com medo do mata-mata, com medo do comercial, aí depois foi um Deus nos acuda. Passou do comercial, o 15, pelo amor de Deus, o 15 é não sei o quê. Ei, Ponte Preta, meu irmão. Ponte Preta é isso aí que nós vimos. 18 mil pessoas aqui dentro. É o que nós vimos hoje na nossa chegada, com mais de, eu acredito que tinha umas 6, 7 mil pessoas nos recepcionando. Então, essa grandeza, ela parte do princípio de quem comanda. E enquanto eu estiver aqui, eu vou pensar sempre na Ponte Preta do jeito que ela merece, sendo um time grande. Hélio, o time conseguiu o título, né? Você conseguiu quebrar, né, tudo isso, né, do receio. E hoje, conversando aqui com os torcedores que estavam chegando, muitos diziam justamente isso, né? Que estava com o coração apertado, uns com o coração na mão, outros com o coração, né, agitado. E o seu coração, como é que esteve durante todo o jogo? Um jogo que foi decidido nos pênaltis. Foi um teste para cardíaco e é normal isso? Olha, eu vou ser muito sincero. O torcedor pode ter esse receio. Isso é natural de quem torce. Quem não pode ter esse receio é a Ponte Preta. É internamente a Ponte Preta. Você entende? Nós não podemos. Eu não tive receio nenhum desde o primeiro dia que eu cheguei na Ponte Preta. Porque senão eu iria embora. Chega um comando e tem receio de jogar, eu sempre falo para o pessoal, gente, pelo amor de Deus, não pode ter medo de jogo. Porque a nossa vida é o jogo. Então eu vou ter medo do jogo? Eu tenho que jogar. Vamos ganhar, vamos perder, vamos empatar. Então, o coração, eu vou ser muito sincero, ele é muito tranquilo para essa situação. Tanto que a minha maneira de comemorar após a conquista, ela é muito passiva. Eu tenho uma queda natural nas minhas reações. Eu acho que perdendo, muitas vezes, eu tenho reações fortíssimas aqui dentro. Né? Tenho reações fortíssimas. A conquista hoje me deu um prazer muito grande. Primeiro, eu estou sendo muito bem tratado em Campinas. Sou muito bem tratado em Campinas. Sou muito bem tratado dentro da Ponte Preta. E eu tenho consciência que nós oferecemos o melhor para a Ponte Preta. Nós oferecemos o melhor. Eu tenho 65 anos de idade. O meu neto chegou aqui ontem, 10 horas da manhã. Minha filha junto. Minha mulher chegou 6 horas da manhã para esperar meu neto. Porque minha esposa estava no interior de Minas visitando os pais dela. Eu concentrei, meu irmão. Minha família já sabe como é que eu sou. Eu concentrei, eu não dormi com minha mulher. Eu estava lá concentrado. Então, eu invisto no exemplo. Eu dou o exemplo para tirar desse grupo aquilo que eles podem nos dar. E, acima de tudo, como eu frisei, o coração é bom, porque na maioria das vezes eu sou feliz. Então aí é bom. Se eu estou aqui angustiado, com um ambiente ruim, com uma coisa, sabe, ruim, você sofre muito mais. Vem o estresse, né?
Mas eu sou muito tranquilo, não é que eu tenho experiência, que eu sou ganhador, não, já perdi, já ganhei. Não tem essa história de que parece que eu sou absoluto. Se eu fosse absoluto, né, eu já perdi títulos incríveis, apesar que decisão mesmo eu só perdi 2 na minha vida jogando. Um para o Santa Cruz em 2004 e a Copa da Ásia, né, em 2007, que eu perdi uma decisão pela Arábia Saudita contra o Iraque, né, na época. E seria a minha redenção no futebol se eu sou campeão. Mas não ganhamos. Hoje nós ganhamos principalmente por tudo aquilo que esses jogadores e a comissão técnica e a direção do clube nos ofereceram. Hélio, parabéns pela conquista. A Ponte Preta, você sempre fala que é um elenco, é um time, todo o time fortalecido ali, mas dá para destacar algum jogador em especial? O Kaique pegando 3 pênaltis, a campanha do Gé, que era um jogador desconhecido. Tem algum destaque individual ou você prefere dar o coletivo como principal? Olha, eu acho que todo mundo tem importância, né? O Kaique está ali para isso. Eu sempre falo, tá entendendo? Não adianta. O goleiro está ali para defender. Então, ótimo. E nós procuramos colocar o melhor de tudo, né? O Lauro está se revelando com 1 ano de treinador de goleiro como um exímio treinador de goleiro. Na hora que eu abracei para ele sobre o pênalti, que eu falei com ele, velho, é a hora do Kaique. Ele falou assim, professor, nós treinamos todas as situações. Eu falei, velho, o Ronaldo é o melhor batedor que eles têm. Ele falou, professor, eu conversei e treinamos todas as situações de pênalti do adversário, principalmente os principais batedores. Porque se você defende do principal, você desestabiliza. Tá entendendo? Então essa foi uma situação. E o Lauro é muito detalhista, o Lauro trabalha muito bem, o Chau, que é o auxiliar dele, tem um envolvimento muito grande, uma participação muito, muito grande. Eu não quero individualizar porque eles sabem, né? Quem perde sou eu, quem ganha são eles. Esse é o nosso ditado interno. Né? Na derrota, deixa que eu vou tentar resolver o problema. Na vitória, vocês comemoram. Mas nós temos que levar em conta, né, que nós pulamos 2 fogueiras. Nós pulamos 2 fogueiras para chegar aqui. E tiveram os jogadores que sustentaram. Tá? Então vamos pensar. Nós chegamos aqui por mérito e pelo que todos fizeram. Agora, contra o Comercial, você entendeu? E contra o 15 não, contra o Novo Horizontino, as 2 fogueiras que nós pulamos, a estrutura defensiva foi muito. Eu enalteço hoje um jogador que mudou de posição, corre menos sprint, aí tudo, mas está sendo absoluto na posição dele, que é o Arthur. Né? Eu acho que o Elvis incorpora e personaliza nosso time. O Fábio, a partir do momento que o Fábio conseguiu jogar, né, nossa estrutura, os nossos números estabilizaram de gols tomados. Né? Então, se a gente for olhar, tem todos os detalhes. Um detalhe é importante, não é simples esse surgimento do Gé. Não é simples. Não é simples. Sabe, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, que a gente precisa colocar para ele. Tem situações, tem dificuldade. Hoje ele ia tomar um cartão de graça, eu cobrei dele. Você entende? Hoje ele estava asturra com o zagueiro, porque esse Hilbert, né? Tá? Uma mala. Ele que me deu o cartão amarelo. Ele ia dar cartão amarelo no Gé. Você entende? Então, um hábito que arrebentou com a gente no Comercial não foi com as expulsões. Moralmente. Então, o Gé, no mercado hoje, eu vou ser sincero para vocês, Gé no mercado hoje é salário de 120, 130 mil. Né? Então, o clube tem que pensar nisso. Tá entendendo? E aí vai para o Amaral, né, que fez uma partida soberba em Novo Horizonte, passou a régua. Eu tô citando exemplo de que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, e foi um dos jogadores que mais jogou, Luiz Felipe. Uma mão na frente e outra atrás. Tava os treinamentos separados, no campinho que a gente tem lá de trabalhos extra, o Nenê vinha para mim e fala, pô, professor, esse Luiz Felipe velho, todo dia ele chega do jeito que ele chega, e ele treina, e ele tudo. Foi titular na temporada, numa posição que ele nunca tinha jogado. E isso faz parte. Então, e temos a nossa comissão técnica. Sabe? A Ponte Preta tem verdadeiros heróis dentro da estrutura do futebol, e eu sei por que eu estou falando isso. Sabe? Eu estou de cadeira para falar com 1 ano e 2 meses. A comissão técnica que eu encontrei aqui, né? Eu não vou falar do Nicolas que chegou comigo, do Marcelo que chegou comigo, do Guilherme que chegou comigo e do Anderson.
aqueles que nos receberam, eu vou falar para você, porque eu conheço futebol no sentido de humanização de grupo e tudo, são heróis. Roupeiros, fisioterapeutas, médicos, eu sei por que eu estou falando que eles são heróis. E eu dedico muito tudo que eu estou conquistando aqui, a comissão técnica que nos recebeu aqui, o staff que nos recebeu aqui, que são o pessoal da Ponte Preta. O Hélio, tudo bem? Antônio Lupi, Rádio CBN, parabéns pelo título. E é justamente sobre isso que eu ia frisar. Você já foi perguntado a respeito da cobrança de Série B, a necessidade de jogadores, mas você, além de conquistar essa taça, também conseguiu a recuperação de alguns atletas. Luiz Felipe é um deles, Matheus Jesus, outro jogador. Eu coloco até o Elvis porque ele passou por um processo pessoal ano passado muito forte com a perda da mãe dele. E eu acompanhei isso porque eu estava trabalhando em Goiânia. Você também conseguiu o Gé, que veio também com zero expectativa e deixa uma expectativa enorme no torcedor da Ponte Preta. Esse trabalho pessoal do Hélio dos Anjos também é um dos fatores para a conquista desse título? Olha, eu acho que eu sei da importância que eu tenho nesse processo. Eu sei. Eu não preciso de flores, de auês, mas eu sei a importância que eu tenho. Você entende? Eu sei o que a gente procurou construir. Eu sou muito ativo dentro do meu trabalho, sabe? E muitas vezes isso traz algum transtorno. Você entende? Esses dias mesmo eu fiz uma cobrança num setor do clube, eu passei 2, 3 vezes para a pessoa não me cumprimentou, carinha emburrada. Eu quero rendimento, rapaz. Eu vim aqui para fazer amigos, eu vim para fazer amigos, mas eu vim para ter números. Entendeu? Então, se eu tiver que... Eu detecto... Desculpa. Se eu detectar um problema e falei, eu não quero saber se vai gostar ou se não vai gostar. Eu sou sincero. E outra coisa, ninguém chega primeiro do que eu. Quem chega primeiro do que eu é rouparia. Tá? Várias vezes eu chego, nem o lanche do clube está lá ainda. Nem o lanche dos jogadores está lá ainda. E eu chego. Por quê? Eu acho que eu tenho que fazer isso na minha carreira. Não é que eu durmo pouco, porque aí o cara velho, né? Como é que é? Dorme cedo e acorda cedo. Não. Eu sou assim desde quando eu me entendi como treinador. Então, eu sei da colaboração que eu estou dando, eu sei da dificuldade que a gente passa, e eu sei da dificuldade que esse jogador está passando. A coisa na Ponte Preta não é tão simples. Não é tão simples. Todo mundo achar que está tudo muito maravilha, está mil maravilha, está tudo muito bom, está tudo muito bom. Tem momentos dificílimos. E a gente tem que contornar. A minha função é contornar. Só que eu tenho uma situação. Se tem algum desgosto de jogador, eu tenho que administrar isso perante a estrutura do clube. Eu tenho que administrar. Mas eu não posso deixar de cobrá-lo. Então é aquela história. Olha o gelo agora no Hélio dos Anjos. Banho de gelo no treinador da Ponte Preta. Chegaram de surpresa e pegaram ela. Agora, molhou o microfone. Faz o seguinte, o meu caro Catarino, acho que dá pra já, deu pra dar um registro legal, né? Já tem esse balde aí, dá pra gente dar uma encerradinha pra prosseguir rapidamente com os outros quadros, tá bom, Catarino? Oi, você me ouve? Bom, muito obrigado ao Catarino. Vamos encerrar por aqui a coletiva do Hélio, vamos seguindo aqui. Nós temos aqui a defesa do jogo e também o nosso gabarito rapidinho, 18h49. Agora vamos com a defesa do jogo, isso... vamos lá, defesa do jogo, agora são 18h49, olha, foi 0-0 nos pênaltis, a Ponte venceu 3-2, o Kaique França pegou 3 pênaltis, e o público no Majestoso foi de 17.094, renda 256 mil. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, com bola rolando, vamos lá. Tem essa defesa aqui, deixa eu ver. É o lance que qual é o lance que eu escolhi aqui? Atenção, Gabriel, o lance é o lance 8. 16 do segundo tempo, hein? Amaral chutando, gol de entrada. Vamos lá. Insiste a marcar, Ramon Carvalho para Felipe Amaral, a bomba. Espalma, George.
Jorge Mi. Defesaça do goleiro Vladimir. Olha, nosso quadro, a defesa do jogo não necessariamente do goleiro, hein? A 28 segundo tempo, alguém salvou na risca. Lance 10. Primeiro gol. Cruzou pra boca do gol, Kaique França pegou. Olha, sobra pra Ronaldo. Ajeitou pra Reverson, bateu em cima da linha. Tira o Everton. O Everton salva Macaque na sequência. Ele completa e tira. O Everton salva a Ponte. O Everton salvou, seria gol do Novo Horizontino. Bom, terminou 0-0 e nas cobranças de pênalti, representando todas as defesas, escolhemos aqui exatamente a primeira. O Ronaldo, lá as cobranças lá no gol da Fepasa, o Ronaldo vai cobrar, pô, o Kaique França pegou 3. Uma delas foi essa, exatamente a primeira. Partiu pra bola, Ronaldo, pé direito, atenção, correu, bateu, pega, Kaique França! Kaique França pega o pênalti cobrado por Ronaldo! O Ronaldo que sempre apronta em cima da ponte, hoje o Kaique França deu troco. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo, a defesa do jogo. Essa última do Kaique França aí. E pra você, Tigrão? A batida do Ronaldo foi um milagre, né? Porque ele já tinha tomado o gol e destomou. Fico com o Gleger, Kaique França, a primeira batida de pênalti na decisão, a batida do Ronaldo, lance que brilhantemente o Bolis, com emoção, descreveu exatamente assim. Partiu pra bola, Ronaldo, pé direito, atenção, correu, bateu, pega, Kaique França! Kaique França pega o pênalti cobrado por Ronaldo! E foi uma defesa espetacular! Já, o gabarito do jogo, hein? Agora 18h52. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Estrela Galícia 350 ml, 3,49. Suco Express laranja 2 litros, 13,99. Pernil suíno com pele e com osso, 13,95 quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 16 de abril. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. RP Bandeirantes. Gabarito do jogo. Zorzinho, por tudo que você viu, qual é o conceito do jogo? Jogo bom, Edu. Jogo bom, olha, 0-0 nos pênaltis, 3-2 para a Ponte. Oi, Tigrão, o conceito do jogo. Jogo abaixo do que eu esperava, conceito do jogo é regular, Edu. Muita marcação, muita pegada e muito equilíbrio, regular.
Kaique França, o que mais jogou essa Série A2. Só não jogou em Ribeirão contra o Comercial, na fase de classificação, que a Ponte ia para a Copa do Brasil. Kaique França pegou 3 pênaltis e mais nada, Zorzinho. Conceito ótimo. Luiz Felipe, Tigrão, como é que foi? Lateral direito, jogou até 18 segundo tempo. Olha, ele joga mais do que jogou, mas pela tensão do jogo, teve na média do time conceito regular. Fábio Sanches só jogou o primeiro tempo, no intervalo entrou Edson. Vamos lá, Zorzinho, em 2 tempos, Fábio Sanches e Edson. Bom para os dois. Arthur, que é lateral esquerdo, mais uma vez jogando de zagueiro. Arthur, Tigrão. Pô, o Gleger tá parecendo um camelo, pô. Que sede é essa? Olha, é só você ler o grupo aí, pô, nós temos que fechar 7. Quem que você quer que eu fale? Do Arthur? Sensacional. Tá jogando, o Hélio ressaltou na coletiva. Tem que fechar 7? Ô, Gleger, desculpa, pô. Vamos lá, então. Olha o grupo aí, pô. Conceito bom. Júnior Tavares teve um problemão, né, na cobrança de pênalti. Ele poderia ter feito o gol do título, mas ele perdeu o pênalti. E aí, Zorzinho? Regular. Amaral e Leonaldi, ambos saíram num bloco só, os volantes da Ponte. Amaral saiu a 23 segundo tempo e o Leonaldi saiu no intervalo, Tigrão. Já que tá assim, já virou relaxo. R pros dois, regular. Bom, Matheus Jesus, ele perdeu um pênalti. No começo do segundo tempo, perdeu 2 gols. E ele que cruzou pro Cássio Gabriel no finalzinho. E Cássio Gabriel perdeu de cabeça. Matheus Jesus, Zorzinho. Hoje foi regular. Elvis marcou o gol, como último pênalti, revertendo o gol do título. Elvis, como é que ele foi, Tigrão? Muito marcado, mas na hora de decidir mostrou qualidade. Conceito bom. Guipira, foi até 18 segundo tempo, lances exóticos como no primeiro tempo a 36, era para finalizar ou passar. Ele acabou isolando essas e outras. Guipira, ô Zorzinho. Não foi bem não, conceito regular. E o Gé, jogou o tempo todo lutando, fustigando, mas não teve uma grande oportunidade. O Gé, Tigrão. Um tormento, eu não gostaria de ser zagueiro e marcar o Gé. Conceito bom. Olha, dos que entraram, já falei do Edson aqui, que jogou mais, entrou para o segundo tempo. O Ramon Carvalho, Tigrão, como é que foi o Ramon Carvalho? Jogou todo o segundo tempo. Eu gosto demais do Hélio, né? A coletiva dele sempre é muito sensacional também. O cara é um monstro. O conceito dele é bom, Edu. E do campeonato, o conceito do Hélio é ótimo. Subiu o time e conquistou o título. Ótimo para ele. Para você, um grande abraço, bom descanso. Feliz Páscoa, Zorzinho. Você Valeu, e sua Edu, família. para você também. Feliz Páscoa para você, para toda a sua família e para todos os ouvintes da rádio aí. Um abração, Edu. Valeu. Valeu. Gente, nós vamos aqui de novo, o som do bicampeonato. E no encerramento você vai curtir de novo o som do bicampeonato 69 e 2023. Tigrão, para encerrar, o tio Hélio, como é que foi hoje e pelo campeonato? Não, pelo campeonato tirou o pedido, parabéns para ele, uma personalidade. Eu fiquei preocupado com a coletiva. Ele espinafrou aí, né? Quer contratação, eu já pedi, não me atenderam. Aí falou que o Gé é jogador para 120 mil por mês. Eu não sei se era hora de falar isso, né? Porque é momento da Ponte catar os cacos. Catou hoje, fez uma grande festa, mas a situação financeira é complicada. Eu não sei se é hora de falar isso, né? A diretoria tal, não sei o quê. Não gostei de um tom um pouco agressivo, um pouco amargo do Hélio. E tenho até dúvidas pelo tom de quando ele se dirigiu à diretoria, ao clube como um todo. Tenho dúvidas sobre a permanência dele e eu espero enormemente que ele permaneça, porque fez um grande trabalho. No campeonato, conceito ótimo. Ganhou o acesso e ganhou o título. No jogo de hoje, equívoco gigantesco ao colocar o Guipira de início. Veja como que a Ponte foi melhor no segundo tempo com o Cássio Gabriel. Então, aqui o critério não é o campeonato, é o jogo. Mas você está perguntando do campeonato. Ótimo. Tirou o pedido e é muito importante a permanência dele, mas tenho as minhas dúvidas. Acho que ele espinafrou geral, mandou alguns recados e para um bom entendedor, meia palavra basta. Tigrão, um abraço para você, parabéns pela narrativa. Logo após a partida vai ser colocado no YouTube. Para você um ótimo domingo, uma Páscoa, feliz Páscoa. Até a próxima, Tigrão.
dedicado o finalzinho da narrativa a você e a sua mamãe. Um abraço, um beijo a todos, feliz Páscoa e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, grande Tigrão. Meus amigos, olha, para você curtir novamente aqui o som do bicampeonato, Pereira Neto narrando em 69 Palestra Itália, o gol do Alain, se não fosse o gol do Alain, a Ponte não teria subido nem conquistado o título. E 2023, Leandro Borges, o moço de Piracicaba, novamente para você curtir e gravar um trabalho especial da Técnica Bandeirantes, do Lucas Pessoa, do Gabriel Ribeiro, do Danilo Capucci, do Gil Kleber e do Gilberto Sufi. Na sequência do lance para Teodoro. Teodoro entregando para Jair, desceu para a meia direita. Abriu para Alain. Alain sai da ponta, vai para a meia. Penetra pelo setor central. Rolou, boa bola para de cá. Quer tabela com Alain. Aparece Duda. Atabalhoadamente bate de cabeça. Ficou com Alain. Virou, chutou. Confusão na área pequena. O balão sobrou pela meia direita para Alain, que de virada mandou para o canto direito de Manzato, estabelecendo a primeira movimentação de placar do Palestra Itália. Festa Ponte Protana na capital Bandeirante. Oliveira. Elvis vem pra cobrança. Autorizado, pé direito, bateu, acabou! Foi suado, um rebaixamento inesperado. Foram meses, dias, horas para o grande dia. E esse dia chegou. É hora de festejar, é hora de esbravejar, é hora de gritar, é campeão. A Ponte é campeã paulista da Série A2. Comemore, macacada, faça a sua festa. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta, a legítima campeã paulista da Série A2. Vibra, macacada. Elvis coloca lá dentro, bola de um lado, goleiro do outro lado. Elvis, o herói do título da macaca, quis o destino que Elvis fosse o autor da última cobrança. A cobrança do título, ele cobrou e foi pra galera. Elvis define, 3 pra macaca, 2 pro Novo Horizontino. Tá registrado no Majestoso. Deu Ponte, deu macaca. Ponte Preta, campeã paulista da Série A2, Vladimir Catarino. E o nosso muito obrigado a você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, em FM faixa estendida 85,3 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto e nos diversos aplicativos pela internet. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado mesmo. E eu volto na próxima, se Deus quiser.